First thing that we absolutely need to check out, because, you know, we're in the era of a billion things coming out. My ass never even had a chance to play the KOF 13 beta, and that shit is, I'm not even too sure if it's live anymore. But related to KOF, Go Nuts, I'm pretty sure got a trailer. Hold on a second. Look at KOF. SNK Global. There we go. I'm pretty sure Go Nuts got a trailer, because I'm seeing character designs and all this wild and shit. Yeah, here it is. And this is about to be a boss fight in KOF 15, which is dope. And I'm really curious if he's gonna Koku Deska up my ass. If he's gonna Koku Deska the shit out of people, and we're not gonna be able to get around it. I'm very curious if they are bold enough to do that. I've said in the past that I don't think they are. I think with modern game design principles and the fact that they don't require you to, you know, the machine to play more of it, I think they'll be like, yeah, we'll make them relatively normal boss fights. Although that's not what I want. I want them to be balls-tacular, ass backwards, crazy. You know, he'll make you fear the term Koku Deska. Yeah, super cheap boss. I mean, there should just be a mode and setting which is just like ultimate SNK cheap boss mode. And they just like warn you that this is about to get horrible. This is about to be horrible. Just understand, this is going to be horrible. He looks cool though. I mean, granted, I think him with like the carbon fiber outfit, I don't remember any of that shit before, right? I mean, it's granted, I only fought against this guy a couple of times, and I think we used him like once or twice, but I mean, his crazy carbon fiber cloak is sort of neat. This looks good. KOF 15 Special Update. Oh like boy. A classic costume. Go nuts. It's really sick how they're making the boss characters literally free. Koku Deska. Damn, all the hand poses and shit. He's just a JoJo character. Ooh. Yeah, I forgot he has a bunch of, like, Iori-isms, right? He's from that era. I get them mixed up every once in a while. Oh, auto combos. I was about to say, like, what? Excuse me. No! Hey, you know, it's great to see you. Ow, ow, ow. 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 Enough nostalgia. Yes. And this is where we get the fight, right? This is the other costume? Yeah, Gonitz has Orochi blood. Yeah, I was about to say. He's part of that arc. They know. They get it. They get it. So this is the new... the new costume is way better. Straight up. New costume is significantly better. It looks great. What? Tell me, is this just boss stuff, or can he teleport up and behind your ass? Can he really teleport up and behind your ass? Alright, pretty sick. You see a boss rage incoming? Hey man, you know what? I felt the same thing. I thought the exact same thing with the previous SNK bosses that they put into KOF 15. I have bad news for you. Every single time I'm hoping we get a boss rage from KOF 15, it leads to disappointment. Rugal we beat like the second try. And then the main boss, which was like, oh yeah, hopefully this will be hard, and it was like, whoa, you just fly through it. It's all extremely disappointing how insanely easy it all is. Which is unfortunate, right? That's the kind of the rough aspect of it. And exactly what I was saying earlier, that I think this with modern game design principles, that SNK doesn't want to create something that cheap and cheesy, even if you put in a mode for it. To me, it's like, dude, if you could put in a mode, right? You can actually make like the normal boss fight that gives you the costume. You can make that one, sure. But then you could also add another after.
right? You can add one more that is like classic SNK boss bullshit mode. You don't get any rewards. It's just hard as AF. But the problem is, and somebody mentioned it in the chat, yes, that's exactly it. The previous bosses were designed in a way to take money. They were designed in a way to keep your ass on the machine, to give you more chances to fight the boss. It wasn't a pay-to-win situation, but they 100%. Classic arcade games, SNK, Capcom alike, all of these companies were taking your money with arcade machines. So you had to essentially pay to lose. You had to eventually pay to play, like all that bullshit. It wasn't a casino, right? It wasn't like a random chance. Only sometimes did it feel like, oh yeah, I put in enough money, the game made it easier. You know, that's happened every once in a while. But the biggest gimmick of these bosses is that we don't have to deal with that anymore, you know? I think he looks really good. I'm just gonna point that out. I think the core gameplay stuff looks quite nice. And it looks like they juice him for the boss fight. You know, some of the boss fight stuff looks kind of actually insane. Oh, Magaki was one of the worst ones. I hated fighting that boss, dude. That shit was terrible. See, this shit. I'm wondering if this shit is proper in the normal game mode, or if this is some crazy boss mode Kokudeska. Because this looks amazing. Holy shit. This looks amazing. I think it's boss only. Yeah, so it seemed like from the trailer that he has boss exclusive supers. Nossa, que foda. Maybe? Just maybe? Yeah, people are telling me in the chat on June 20th, apparently, the crossplay update also comes out for KOF 15. It's just, these games are really fun, and they're super enjoyable. I got a problem with SNK games, though, and this has been happening since, like, KOF 13, dude. These games just love to come out in between the absolute burning massive forest fire that is other game releases and their time frames. KOF 13 was the exact same way. It came out right when Ultimate Marvel 3 came out, and this is no different. Like, this is dropping right in between Street Fighter 6 and all the stuff that's been happening with it this month, and also like a day before Final Fantasy 16 comes out. It's like, bruh, what in the hell is going on? Look away from the train wreck. You can blame it on the tech or the disrespect. If you play better, button check. Button check. What is up, Button Check family? Welcome back to yet again a beautiful morning of checking these damn buttons. We are that much closer to the weekend. It is Thursday. We got a special episode because we're going back to back. That's right. And them chapters are down below, but we got two hot topics. You're not going to want to miss either one. And you're not going to want to miss that sub button down below because we're on the race to 50K. So close. So without further ado, we got these hot ones. Let's check them. Let's go. All right, next up for them, it's so much drama in the FGC. It's kind of hard being Punk Geo Double D. That kind of worked out perfect. Anyway, so there was a lot popping off just yesterday, right? Literally just yesterday night. Hungry Box. Y'all know Hungry Box. Profile on the screen, information down below. We was just talking about Hungry not too long ago, right? Well, he's throwing his own tournament, been doing this for quite some time, right? Call it the Coin Box, right? Been doing it for the Smash community. A lot of people seem to love it. And just yesterday, he attempted to do it for the FGC. When I say that, I mean specifically the Street Fighter 6 community, right? So this was kind of a big deal. So he posted this right just yesterday saying, live now over 1,000 entrants. Damn. Coinbase and Team Liquid present the Coinbot 65 Street Fighter 6 edition in the Street Box featuring, you got Punk, you got Sonic Fox, already you got the heavy damn hitters, right? Mena RD, Knuckle Do, Riddles, and it goes on and on. Damn, they got Cobb in it too. Brian F, I mean, it keeps going. So obviously a lot of people hype Smash community coming together with the Street Fighter 6 community. Hungry Box, one of the biggest names out there in the FGC. A lot of people looking forward to it, but unfortunately, right about like the beginning when it started, there was a possible glitch, an oversight, a hack. A lot of people trying to still debate what exactly it was. What the fuck? Unfortunately, it happened to none other than Punk the God. All right, this is what we're talking about right here. So
Obviously, at the top of the screen, it usually says like your gamer tag and whatnot. I'm not sure if these like empty slots beneath are for their like where they're from or their sponsor, or they're even supposed to be there. But if you look right underneath Punk's name, it says the N-word. It says it on one hand, right? There's a slash right there. And not only that, but if you look under Spoon as well, it says the same thing. So Punk obviously sees that. And then of course he tags HBox and he's like, yo, what the fuck is this? Then of course, as you can imagine, a lot of the FGC starts reacting, tagging people, retweeting, quoting and whatnot. But a lot of people saying the same thing, like, what the hell? How could this happen? And I guess the more important question is it actually HBox's fault? Somebody follows it up right here saying, was what they had on the start.gg not HBox or anyone else's fault? And then he puts like, you know, this link right here. Punk responds saying, I don't have pronouns on my account. I checked, it's blank. Then after that, FGC obviously keeps responding. This was going viral last night, literally trending, right? I see Mighty Keith, I see Big Bird, a lot of people just kind of either weighing in or just simply in shock. I see Chris G posting as well saying, dog, the one time HBox does something for fighters and this happens, not a good look. And then I noticed HBox posting again, right? He says the scoreboard program pulled from your profile and those were the ones that were set. It's automatic apparently. I'm noticing it was from both sides. My guess it was a security measure on either StartGG or the program was bypassed. Either way, massive apologies. I'm gonna use the manual scoreboard from here on out until we figure out what happened. Punk replies again saying, I don't have pronouns set, my guy. Hungry says, yeah, my guess it was a hacker, hella shitty situation. We're gonna try and use a different scoreboard now. Then the FGC starts debating like right underneath that saying, you gotta take more responsibility than that, bro. This is ridiculous. Others say, what do you want him to do? Find the guy? And then I see somebody by the name of Recordcast, right, kind of shine a little light on this saying, I don't know how it happened, but the tournament loaded during the set was this random smash tournament where a player in that tournament had the same pronouns. TSH pulls the pronouns automatically, so I assume it's related to this somehow. You can see right at the middle, like right above the time, it pretty much says the same thing, right? Heaven's Arena. And then when you go over to the right, you see it down below. It says the exact same thing right here under EMG Black Twins. Then I see HBox tagging Rekka's post right here saying, this is what happened from what I could tell. I don't know how, but the program inputted a URL from a different tourney instead, which replaced the title of the tourney and pronouns with the ones listed under Black Twins account. Okay, so it looks like Black Twins already did have, like they were the originator of these pronouns, which that begs the question, like, why the hell? Anyway, he continues right here saying, I'm still confused because I don't even think Black Twins entered Coinbox, and the only button I clicked was track user set when I put Punk's URL. It's the worst and most bizarre circumstance that could have happened. I'm just bummed as fuck, and I don't wish Punk any ill will whatsoever. More than willing to talk things out over with him. Then after that, Punk responds again saying, won't be supporting the Coinbox. I don't care who right or wrong, no way that shit ever make it to stream and stay the whole game. Whole team fella working with need to be looked at closely. Then on that flip side, you got people saying, well, HBox had nothing to do with it. It was obviously a hacker or a system glitch, so it in no way was intentional, and we shouldn't be throwing shade at HBox. We should basically just try to figure out how it happened. I see others posting on this saying, I feel really bad for HBox and his team. The whole situation for the first Street Fighter 6 coin box is so unfortunate, and it's really lame. Of course, him and his team should have noticed that shit way quicker, but overall, it just sucks for everyone. So there it is. As of right now, that's where it lays. Coinbox is literally still going on as I'm filming this, and I'm filming this on Wednesday night. So we'll see what happens. They still got heavy hitters. I know Knuckle Do, Mena, there's a lot of guys that are competing. This kind of happened like during the tournament, so I don't think it's actually like rested on a lot of people. Well, a lot of people haven't got the chance to actually catch up to what's actually going down. I'm interested to see what happens from here. Hopefully there's like a common ground that Punk and HBox can reach. You hate to see it go down like this, right? Especially for the first, FGC tournament that Coinbox is trying to do. But of course, that remains to be seen because Punk obviously at the current time feels very strongly, and obviously, right? You see those words underneath your name and you're obviously gonna be like, what the fuck? But then it comes down to where and how should I aim this anger and disappointment? How y'all feeling? Let me know. All right, next up for them, Street Fighter 6 already sucks buttons that need to be checked. So we all know when there's a new fighting game that drops, you're gonna love it, you're gonna hate it. People talk that shit, right? In the beginning, it seemed like we were hearing nothing but the praises of Street Fighter 6. A
A lot of people believe that the honeymoon phase is over because now we're in week what? What are we, week 2 or something like that? And we're starting to see a lot of people say this game sucks. They're getting aggravated. It could be for different reasons. It starts right here with K-Brad. He says, hey, y'all hate Street Fighter 6 already? Damn, so the next step is to wait for Project L and hate that too? I see Bolt Strike adding to this as well, saying, see a lot of people saying they already dislike Street Fighter 6, and I'm out here having a great time playing Jamie and JP. And Brutus adds to this, saying, watching Street Fighter 5 players complain about Street Fighter 6 as a game is so funny. Y'all are becoming the people you hated for years. And you definitely see that, right? I think as people play it, they're getting frustrated because I feel like there's so many people that are already so damn amazing at this game. Like, I'm feeling the same thing. Now, I don't think it sucks. I think I suck. You know what I'm saying? So there's a frustration level that's there, almost like a learning curve. And I'm like, damn, I just feel like I got to play faster. But you mainly, from what I could tell, you see people complaining about that DI, right? The drive impact. A lot of people are like, it's scrubby. People spam it over and over. You see a lot of these statements, right? Of these posts, right? Saying drive impact sucks. Saying it sucks the life out of the game. We're adding right here saying, nah, dude, spitting facts. To be honest, drive impact is the most dumb mechanic I've ever seen in a fighting game, bro. Street Fighter players suck this game off and we'll give you a million reasons why DI sucks. Can you just react to it, etc.? No, bro, it's cringe. And of course, those comments, you see them a lot, right? I see Li Joe posting all this as well, saying, I'm cool with having an opinion that doesn't match mine. The right way to do it is, I'm more of an X player, so I can wait for X game. Street Fighter 6 just doesn't fit me. Not, Street Fighter always sucks. Let's wait for the real fighting game to come out. What the hell is that? Then somebody posted this video of DSP trying to explain why he thinks the game sucks as well. Check it out. So what ended up happening was, I'm not kidding, like the entire first hour to hour and a half of playing Minnow was this. I go for a setup, they neutral jump right out of it, destroy me. I go to grab, jab, 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 beating everything. And what I ended up finding out was a couple things. First of all, there's a few factors here, all right? Here's factor number one. The game's been out a week and a half. And this is the difference in the modern era versus back in the day when fighting games used to be released as new releases, okay? Back in the day, you didn't have people who were so obsessed with these games that they microanalyzed and utterly dissected them within a couple days of them being out, right? When a new fighting game used to release, it took a process of weeks to months for people to learn advanced strategies, combos, and the like. But what's happened now with modern fighting games is because they've become profitable, okay? Allow me to repeat what I just said. It's not because of hype, it's not because of popularity, it's because of profit. People now feel that if they can completely blow up a fighting game and just here's everything about it within a week, they're going to get views, they're going to get popularity, they're going to be able to go play in tournaments and destroy tournaments and win the $1 million prize pool. It's all about the money. So there you have it. Honeymoon phase definitely looks like it's over. I'm not going to, let's be real. Let's unpack this real quick. On one hand, I can see how there's going to be frustration, right? It's like with any new game. When I first started playing Street Fighter 5, I hated crush counters. I was like, what the hell is this? It really pissed me off, you know what I'm saying? It was like almost off-putting. As far, I mean, to the point where I didn't want to play the game. Like, this is day one, you know what I'm saying? I was like, this is bullshit. Because everything I was doing, I was getting crush countered. Just over and over, I couldn't do shit, right? During the low Metal Fig, they were all crush countering the shit out of me. With this one, I guess that would take the place of like the drive impact. So I'm sure people are spamming it. A lot of people are calling it scrubby. I know Leffen commented the other day saying how people are spamming that drive impact. So I see it. It's definitely a reality. Now, as far as it's like a make or break the game, I'm gonna sound biased because I love Street Fighter, but I don't think so, right? Because I'm such a fan of this new way that Street Fighter is going with Street Fighter 6. I can see the frustration, like I said, but I think it's one of those things like crush counters, we have to figure it out. They're probably gonna tweak it, obviously, down the line as well. And once we do, because other people are making comments saying, if you're getting killed, or if the drive impact, I should say, is totally wiping you out the game, then basically you really haven't learned how to play the game yet, is what they're saying. So for me, in my household, I gotta give it time, because I'm a fan of everything else. Yeah, there's some stuff that I'm like, even some characters I'm like, but that's to be expected. Everything else is falling under, falling where it should right now. I just need more time, and I just want to play. But that's just me. How you feeling? Does Street Fighter 6 suck? Or do we just need to give it time? How y'all feeling? There it is, one more again. Definitely let me know how you are feeling. I don't know. Deixa eu testar esse negócio.
Beleza. So we have a Armored Tá Core funcionando. 6 gameplay reveal. Here we go. As you watch this brand new footage of Armored Core 6, I'm curious, what do you see? Armored Core or Souls? I don't really have a... Oh, that's that boss from the cinematic. What the fuck? Truth is, there's a bit of both here, honestly. Right. I recognize the three-dimensional combat of Armored Core. I've seen its familiar mission structure, its atmosphere, and the unrivaled customization potential that the mecha genre lays claim to. Oh, that's badass. But finally, no one can deny that there is a lot of Souls influence in this. Ooh. This hard lock-on is not traditional Armored Core. Oh The pacing god, and isso aqui vai ser. Esse jogo vai ser foda, cara. look out of place in a Souls game. Sure. Even the stagger system is basically Sekiro's. I think that's good. I mean, there are things like, for example, I feel like a lot of games started adopting a perfect dodge or perfect parry system. Because a lot of people like... Yeah, he did get yeeted. A lot of people like perfect dodges and perfect parries. So you just have that all the time now. The same with like kind of having the heal mechanics that you have in Dark Souls. A lot of games have those as well now. I think that it's not necessarily just like, you know, the same developer, but it's like just game standards are changing and people like seeing this similar type of gameplay. Now, Same as like a lot of games have double jump now. Why? Verdade. We've had one jump, yes, but what about second jump? It feels good. That's why. It's that simple. there's a lot I could say right now, but I'm honestly really tired of this whole debate, and I prefer to move on because there's now... I don't want to have the debate whether it's like, oh, is this an Armored Core game or a Souls game? In the same way that like Sekiro isn't a Souls game, but it has elements of Dark Souls in it. It's the same as like Bloodborne is like not exactly the same. So like I don't really give a fuck what type of game it really is. I just want it to be a good game. Fuck who like yeah I don't like who cares about labels, man. Like I True used to and love real. mech games. I feel like mech games, like when was the last time you ever heard of a mech game? Like 2005? What the fuck ever happened to them? I used to love these. So much more to talk about instead. And I feel like also, why do we not have more mech games? Because like think about how many microtransactions you could sell for this fucking robot. You could microtransaction gun, microtransaction boosters, microtransaction boots, microtransaction helmet, microtransaction colors, microtransaction little fucking riding thing here. I mean, come on. How are they not doing this? Like, I mean, no, really. I mean, I'm not trying to give them ideas. I'm just saying, let's be honest. So, Bandai Namco has given me about 4 minutes of gameplay to share here today, but I've actually seen a lot more than this. Press were actually able to see a live demo of basically this entire mission. Oh, wow. And do you know the best part of that live demo? It's that, unlike in this gameplay, the HUD, the heads-up display, Yeah. was completely enabled. I paid a lot of attention to that, and while I don't have any footage of it, Yeah, of this course. is roughly what it looks like. Okay, so speed, altitude, expansion, repair, scan, defeated small. Okay, all right, that's fine. Got it. About what I'd expect. Feel free to pause here, but I will break down this HUD more in depth later in the video so that you can understand it all. Now, I don't know why they haven't just shown it. I think it's actually the most genius part about the game that I saw, and I can't wait to explain why. But right now, though, I guess I should just showcase the gameplay that I have been given. Yeah, that's what I want to see. In this mission, it's our goal to infiltrate this huge facility. It's occupied by dosers, who are addicts, basically. They're people that have been using that substance that's called coral as a drug. But the facility is also occupied by a group of arms dealers who have this RAD logo, and it's their machines that repel your intrusion as well. I feel like also like look at how expansive these levels are. A game doesn't need to be quote open world to be an open world game.
Like, I would say Dark Souls 1 is pretty much just as much of an open world game as Elden Ring is. Well, in the showcase, From Software emphasized the multiple paths that you can take within the mission. You can sort of see those upper and lower paths here off to the left, and they lead to a bridge in the distance, but this player's build, at least, has very efficient flight capabilities, so they use that to take a more direct approach. Yeah. So, obviously, vertical... Yeah, the point that I'm making is, like, the levels are just going to be very, very large, so it's not like you're only going to do one specific thing. Dark Souls 1 definitely makes it feel open world. Yeah, I'm surprised there's so many people that are disagreeing with that. I feel like Dark Souls 1 is extremely open world. Yeah, absolutely. And horizontal flight is a big thing in this game. The energy consumption during vertical flight in particular reminded me a lot of the early generations of Armored Core. So you can fly upwards, but it's probably near impossible to achieve sustained vertical flight, which I think is a good thing, as it stops you from flying over what is clearly more level design than Armored Core has traditionally had, which is amazing. One thing that does seem different, though, is it seems like you're way more energy efficient while flying and gliding horizontally in this game, which is something that seems to be partly enabled by the assault boost, which is basically a dodge boost that can be held for more distance and a continued overboost, so to speak. Like sprint, kind of? Like, how does that work? Let me just pause here for a second. Did you hear that little beep? So yeah. We're now in range is that a lock of those on? enemies down there, and if you could see the HUD, then you would know that our lock-on has just automatically jumped onto the closest one. Our missiles are now primed, and we're now in what I'm calling a soft lock-on state. Okay. In this state, we still have really free, unrestrained, unguided movement of our mech, and it seems the lock-on can be freely moved between enemies. This should be more familiar to Armored Core fans because it's closer to the way that lock-on has traditionally worked in Armored Core, where you're responsible for keeping enemies within your sights in order to shoot at them, and the lock-on kind of does its own thing. So if we fire our missiles now, which they do, you can see one missile fly off to each nearby enemy, stunning them and giving us an opening to dash in and take them out one by one instead. Oh wow, bro, look at that hitbox. Holy shit. Caramba, que jogo foda. See, this right here is good. This is the kind of stuff that I pay attention to a lot. That is a godlike hitbox. Holy shit, that is insane. Instead, except at some point, the player locked on manually, and now we've transitioned into what I'm going to call a hard locked on state. Okay. Now that the enemies are dead, hard lock finally falls off, but wait, there's more enemies up top, so the player goes up and commits to more hard locked combat against them. Okay. And again, in this hard-locked state, we see a lock that entirely dictates the direction you're facing. And that is not how lock-on has traditionally worked in Armored Core. In fact, the absence of hard lock-on is, I think, actually a big part of what contributed to Armored Core's traditional identity. So instead, you'll recognize this lock-on state from Souls. But before all the Armored Core fans get upset by this... As a Souls fan and everything, like, I very much like just being able to lock on. Perhaps rightfully so. Remember, the genius kind of is that the soft lock-on state, the traditional lock-on state, still seems to exist. And I think playing... And like, also, like, I feel like lock-on, the reason why I like lock-on is really just for the camera. Just so I don't have to constantly move my camera around. Even if my abilities weren't locked on, I wouldn't really care. I just want to be able to lock on with the camera. That lock-on state will be viable, and it will give you benefits, although you're probably missing out by not hard locking on sometimes and allowing the player and their camera to be very bound to a single enemy and have your movement strafe around them perfectly instead.
What's more, Yeah, that in was this really hard cool. lock, Let's watch that are again. them perfectly, Look at very this. bound to a Look at the single way he enemy dodges all and these have attacks. your movement strafe around them perfectly instead. That was fucking badass. What's more, in this hard lock-on state, notice how all 4 missiles go to their single target here instead, as opposed to in the soft lock-on state where those missiles were spread evenly around the area to each enemy. That enables some really cool strategy, I think. And speaking of strategy, this player's combat strategy seems to be to use their machine gun to stagger these smaller enemies. Enemy stagger bars are seen here, and they build up visually, just like they do in Sekiro. And you can see the moment that stagger kicks in here. Yeah, I think, again, stagger is one of the other mechanics that I feel like after... Like, I'd say Dark Souls 3 is never you really had a lot more... Like, Dark Souls 1 and 2 have stagger, but I think Dark Souls 3, where you can, like, legit stagger the bosses and do, like, you know, visceral attacks on them, same as Bloodborne, Sekiro, and fucking Elden Ring. I feel like a lot of games now have stagger. Even Diablo 4 has stagger, for example. I think stagger is just a good mechanic. Makes combat more dynamic, yeah. State, that's like another thing that like every game has that now, basically. And that makes it the perfect time to hit them with Final all your Fantasy burst damage, which this player does with their barrage of 4 missiles. Wait, did that miss him? This player does with their barrage Olha. of... Ô, meu filho, como é que tá? Suave. No, Chegou agora? I was about to say. Ah, tô de Another férias, thing you cara. can do Tá, while tá. is eu tava assistindo filme com minha mãe. De boa. Yeah, again, that's the kind of stuff that, like, it just feels good to yeet a fucking, like, some mech across the map. It feels good. Fazendo a GA aqui do gacha. Esperando a galera chegar pra gente jogar Final Fantasy, fazer a GA. Yeah. So I feel like this enemy only flew so far because He's small. it was already staggered. Oh, yeah, In any that's other true. situation, the kick attack probably just builds up their stagger meter instead. Next clip. The gate was A sua Steam tá waypoint diferente? in the showcase, and it Hã? seems to function a lot Steam like mudou the fog toda gate agora. would in Souls. Tá todo diferente. Tá tudo online, tá ligado? 10 seconds Tá todo diferente. open this gate. They were vulnerable. Foi esse último patch agora, They were claro. doing that, Sim. and they even got ambushed during that process. So it's a cool way to sort of stop you from progressing too far. In Souls, you can just like run past everything, so it's kind of good that they stop you doing that here. But here they enter a tight corridor, and these in Armored Core traditionally force you to fight quite differently than you would have out in the open. Yeah, this is like Often more in almost past like Armored Core traditional games, FPS your kind of. missiles would become useless inside, especially if they're the type that fire upwards or outwards, and your long-range weaponry might not be as good either. So That's really cool. Holy shit, that's badass. Let's watch that upwards again. Or outwards, and your So it just long-range avoids weaponry that thing. might not be as good either. So That's the kind of shit, dude. I love to see that because this is just straight up good gameplay. that's that why it's melee a good though, idea yeah. to have some close-range parts Gameplay to is help you sick. out in tight spaces, like shields now. Yeah. Aquele glamour, não sei o que você usa pra botar, você compra ele como? God Speaking of damn. shields, they've Glamour? actually added something that I've always wanted Ah, them que to usa add pra in você Souls, dar and that's transmog. a timed Ah, eu block compro um system. negócio lá So what we da sua know companhia, from Fraga. these is that shields now have this brief moment when you deploy Ah, them tá. where Tem um Quartermaster lá que vem de parada. way stronger. It Eu happens tenho que ativar o botão See da that build pulse? também. Onde que é? Valheim actually has Eu this vou too. ativar aqui. Pull it out. O nosso é em Gridânia. It should be a moment Done. of optimal block, and that's obviously an incentive to Yeah. perfectly time your blocks against strong attacks rather than just keeping your shield active or Yeah, Valheim has this, and so does Star Wars Jedi Survivor. Grindânia. Yeah, Valheim. Yeah, it's not Gridânia, it's a. Well, it's not. The thing is, like a Valheim parry and a Jedi Survivor Gridânia? like parry, Huh? like a ranged attack. Viu Grindânia? Both of them É, pô. have an offensive component. I don't pouco think acima do either of these have an offensive do- component. Cristal, Fraga. the time. Next, melee weapons. You can clearly do multiple strikes. Aí tem a with all of bancada e these, tem and o NPC que você bota o buff e também tem o Quartermaster que você compra. Não se bem que o seu é diferente, né? A sua companhia é de Gridânia. Many previous A minha, né, a minha é a rather than do... being able É os to piratas, deal pra eles estavam with them, misto. although I could definitely be wrong. Aí você tem que comprar os negócios lá, Fraga. Next we see the scan function for the first Não, que eu time. lembrei, tem que Enemies usar are o revealed refugo. and can be locked onto. Lá também vende os itenzinhos que você usa pra Being poder able to peek ahead and think botar about your strategy is so much as suas better CT, né? Pra poder fazer missão. to
figure things out on the fly. Yeah, Remnant has That's this a with a weapon. like there's like a certain weapon mod that does this. It enables planning based on your build, followed by execution of that plan with your reflexes and your coordination, and that is peak Armored Core. Ser pirata, cara. Speaking of customization, though, next let's Oh, talk Não, é wow. horrível a cidade, cara. Pior cidade que tem. in the garage, which Eles is são another isso? huge É, horrível. pillar of Depois que você abre o Armored Core. teleporte, é tudo Here we perto. thankfully get an Cara, Gridânia é tudo plano, cara. the part categories É, in isso é Armored verdade. Core 6. Here are your Aí o negócio de guilda, por exemplo, é em cima do cristal pra do lado. And then your booster, your FCS lock Pinça, tem que subir escada, aí tem passagem. Nossa. This is fewer categories than Ouvi, perdi. most Armored Core. Não, no caso, Gridânia não é lá não, cara. Gridânia é a ordem, cara. Hanger weapons, Storm grenades, Lieutenant. those are all missing. Lieutenant. That said, Ah, the parts tem that aqui, we ó. do Storm see Commander. previewed I haven't played any of the other Armored Core Triply. games. I think the last mech game that I played was Mech Warrior on the Nintendo 64. So it's been a while. So I don't really know like if those things actually added Storm interesting Quartet gameplay Master. mechanics or not. Aí, eu tenho. do have some great depth. Preciso de to 2.000 them, so I dinheirinhos think aqui. that might make up for having fewer categories. For example, your Eu general, tenho só- which governs eu your tenho só energy, pouquinho. now has cooling built into it rather than radiators being a separate part. Okay. And then certain weapons, So they just like combined this a couple laser of them. dagger, can Acha pra comprar negócio do amor? if held, which is a depth to the gameplay. We also see certain ranged Não, tô weapons that olhando have aqui, this esse aqui. charging property as Change, well. And then there's missiles, Free which Company, have unique Change, attack Name Tag, characteristics, as they Desmande, always Free have. Company. But their descriptions here are more O que é detailed. aliagem? Some are capable of Aliás. multi-lock, which is when missiles fire at multiple targets. Sei lá o que você tá fazendo, mano. Earlier, some missiles are better for Ah, eu AoE, posso trocar a creating companhia damage pra area. mais. Mas reseta, velho. Isso aí reseta. Like these, Não, which vou falar que não. contribute greatly to the build-up of Mas aí aces. volta tudo pro zero, Fraga. Mas eu queria, mas não vou fazer não. Mas eu queria. Voltar pro zero, tudo? These É louco. Usar lá e. deliberately Ela lá e slowed perde down não. missiles hound targets during lengthy airborne time, Company enabling tag, heavy dá pra pressure mudar tactics. Okay. All Ah, these esse build campo também. considerations are such a fun, amazing part Super of Armored muito. Core that I can't wait for people to discover. É que And compra. if you're a new player, I think a lot of the time you Storm will be Quartet able to Master. get by simply reading yeah. these written descriptions, but the real end game in Armored Core is learning to understand the complex stats and Ah, dá pra comprar a specs mesa. of each part seen down here. I feel like Bana. these stats aren't super complicated. I'm gonna be honest. I feel like you can Ah, you foi can aqui que eu devo ter understand comprado a this. armadura If you are interested in the Choco. game, you can understand it. Just wait. Okay. Though, All right, if you that think these seems okay. stats are overwhelming, I've got news Wait, for you. oh, God. So, Vai, this is gente, probably tudo aqui, the cara. simplified version. It reminds What? me a lot of Armored Core 4, where you were shown the most important stats on parts, Right. but then you could toggle the display to reveal this. Here, so Eu não tô stats can achando um get pretty negócio que intense, mexe no treino da while companhia, having não? a simplified Pode view encher, né, and tipo. glanceable icons is obviously the more Você quer olhar? modern approach. I really Eu hope quero that they comprar don't os shy buff, pô. away from these É o Quartet Master, pô. stat screens because they are such Não, buff. a hallmark of É o, the series. em Gridânia é o I cara have to da agree with him there. Yeah, extrema I think esquerda. They should have this super complicated. Da bancada. stats. Maybe it's not like super important and everybody's Ele não just gonna fica look no it up lugar da- on, da like, you know, facção, some não, né? website on what to do. So at least Gridânia, give the cara, people da that facção. want to know life, at least give them that kind of stuff. Da Yeah. extrema esquerda da bancada. In the showcase, the player actually accessed this garage mid-mission after being destroyed by this quad-legged enemy. Their mid-range você compra essa porra, biped então tá. build was having a lot E eu of tô no trouble Lista dealing Lomissa, any é do kind of Storm. damage to this Não, é de Gridânia, pô. range. So they wanted to change their build to an agile, close-range one instead. And they did it all manually, and it took less than a minute, and it was so Vai entrar o bot. convenient. Oh, wow. Instead of having to do the entire mission again, they simply died, they loaded up the garage from the menu, they tweaked their build, and then they returned to the checkpoint that they had unlocked in their mission. I really like that Ah, because só que não one of vem- the things that kind of sucks in Dark Souls Ah, also que in Elden legal, Ring, is the fact that freeze. whenever you commit to a build, you have to keep playing that build because you upgraded all the weapons. Então, você pode comprar também aí, cara, o negócio da sua I like the retainer, fact saca? that, like, you know, in, for example, Você botar Sekiro, you pra only have ir pra one missão build, so you também. don't have to worry about Se it tiver as much. acabando o seu. But overall, I like being able to swap and change what I'm doing more dynamically. And they were back with a different build completely. Yeah, I don't like being But locked in. As to the fight itself, Dá pra there's comprar actually uns so negócios much to aqui break tudo down no in this Storm fight, aqui. but the main thing I really want to talk about happens here, Uh-huh. where they finally stagger the enemy.
Whereas in Sekiro, this would enable an execution on stagger. In Armored Core 6, it's up to you to fully deliver that execution. The enemy is now taking extra damage, so if you have burst attacks, now's the time. What's more, it seems you can prolong this staggered state with certain attacks, keeping them stun-locked with the right combo, potentially, which might give a really high skill ceiling to this whole process. Yeah, I would expect so. That's actually If you listen really carefully cool. here, you can hear a narrator say, "All right, tourist, that's enough." That's because the enemy leader of this facility has been shit-talking you this entire time. The dialogue that I heard was witty and well-delivered, and that is a very Comprei welcome zip change aqui, from fica com past Armored pouca Core coisa. games. There was also some banter between this narrator and your own female operator, who is there to support you through your missions and warn you about what's ahead. Okay. And a main boss is ahead. But before this, in the demo, the player actually called a resupply drone, replenishing their health, their repair kits, and their ammo, and then it was time to fight this thing. Is that like a boss bonfire? that has its own health and stagger meter that appears at the top of the screen. Its attacks are extremely well animated and telegraphed, and it has a ton of area denial and AoE, and it's just so well animated, and it looks like such a great fight. It also has 2 lock-on points, a weak spot at the front, and a shoot at the top, which I guess flying builds might be able to take more advantage of. I wonder how a slow tank build would deal with something like this. The It respect. seems like it would be hard to get distance and dodge with a tank, hey? Anyway, as promised, let me recreate Yeah, I guess I'll have to find that out because you guys know I'm never going to respect for this. the heads-up I'll just display face roll in it more over and detail, over until I eventually starting kill with it. the most important things. First up is your AP, your armor points, or your health, basically, which was displayed numerically and with a slider around here. There it is. When the player took damage, this number and the slider would obviously deplete, and the screen would also distort a little bit, especially at the edges, which you can kind of see here. I see. Then there was the Okay. energy gauge seen around here. This was depleted by things like flight, quick boosting, and I think melee as well. So it's almost like Of your course, in stamina. Armored Core, how big this bar is determined by the capacity of your generator part, and how fast it depletes and recovers is determined by the energy output of that generator and the cumulative energy drain of all of your parts. Of course, the efficiency of your boosters will probably also play a part. Above it was a stagger bar. It was empty by default, but would fill up with orange from the center, just like this, whenever you took damage, and then it would deplete if you didn't take damage for a few seconds. The same goes for enemies. If you get staggered though, I think you just sort of pause for a couple of seconds, and previous interviews seem to suggest that you'll start falling if you're in the air as well. I think Next, that makes there was sense, right? I mean, yeah, all that makes like a sense. box here That's for good. the expansion slot. So extensions are a category of parts that have traditionally allowed you to do unique things like jam enemy radar, Yeah. shoot down enemy missiles automatically. Sometimes these extensions were activated manually, sometimes they're passive, and they're like my favorite part category in Armored Core because they give a ton of character to your Pam, build. pam, 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 Unfortunately, pam. I'm pretty sure the demo had no expansion part Take a look. so this box was empty. 7,5 Next to it na- were 2 bars. One was a visual indicator Peidar for vai pro repair kits, 7,7. of which the player had 3. Okay, so those are your heals, basically. Yeah, that makes sense. I mean, that's História exactly where you tô- would have tô- expected it to be. Tá avançando aqui, mas ainda não chega no Armored deserto, Core não, has pra never gastar had o an dinheirinho. Estus Flask equivalent before, but it does now. Yeah. These can be activated instantly to heal the player, and Okay. it seems they can be replenished at supply stations, which can be called in certain missions. Yep, apparently. Estus Flask. Yep. Underneath repair was a bar that said scan. When activated to scan surroundings for enemies, this bar would take a little while to regenerate and then it could just be used again. It wasn't long though, like 10 seconds between each scan maybe. On the bottom right were 4 familiar weapon slots. They showed your total ammo and your remaining magazine ammo for your left arm, left back, and right back weapons, respectively. So you've got 4 This character weapons. has missiles on their right back, a machine gun on their right Wow. arm, a shield on its left back, and a blade on its left arm. That's nuts. Holy shit, you got 4 weapons? Oh my god. Now,
A recent interview stated that all 4 weapons are bound by default to all 4 controller triggers. Yeah, that's and what that makes sense. All of your weapons can be fired at once, which is not how it's worked in any previous game. But the thing is, that would be really cool if you could use all of them at the same time. That sounds kind of insane, honestly, and pretend you're holding a controller. I cannot fathom, for the life of me, how you're supposed to fire all 4 weapons with your pointer and middle finger, and then doesn't that just leave your thumbs free for assault boosting and moving and interacting Hello, and my changing friends. weapons? Okay, Just well, to thumb listen. for all those Okay. actions seems very difficult, so I'm extremely keen to Dante foi get a muita hold of it. I cagada. mean, I velho. don't know. Like, that's a. Nossa, I mean, isso é people muito with that cagão, claw velho. grip, that's Eu what vi they aquele do. banner e falei, pô, vou gastar. Tinha 4 tickets, gastei. Você nem olhou se ele era bom ou não, né? Vertical Não. speed gauge on Eu vi que era 6 Cagão. estrelas, eu falei, porra, 6 estrelas deve ser bom, né? altitude gauge on the right. Ele é um dos melhores, cara. Você viu o tier de lá depois? Because it had Não, red vou ver dots for agora. all of the enemies around you, which Cagão da would Vou ver actually be agora. pretty useful when helping to locate Eu só the vi enemies assim, that porra, are 6 just estrelas, outside meu irmão. the field of view. Os foda que Yeah, eu qual tenho que é o aqui. Mission objective was Porra, que right nice. top left. A waypoint marker was on screen for that objective, and killed enemy credit rewards would pop up. Eu não tenho ele não, mas eu nem vou pegar, cara. Of course, as A equipe já tá mentioned earlier, bem the center cheia de of the cara, screen então, features felicidade, your não. fire control system, your lock-on, Apenas também é It's tier circular, S, it was an cara. Article 5, and while you're out of combat even, it Qual? stays in the center of your screen. Apenas? It has these Aquele Sei quem. sliders that do shield? help you keep track of your Aquela remaining fica Sei quem que é. rodando capacity as you É fire S mais tier. Ah, apenas, tá. Tá, ela é mais. weapons, which Ela é I'm glad roubada. they have that because that way you don't have Se eu to te be falei pra looking você around pegar ela, cara. constantly whenever you're in the middle of combat to see how many shots you have left. Yeah, that's really good. Ele I'm a é. huge fan of. Ele é. So pá, pá, the pá. UI is And I think also like having a more involved UI Você ativou o buff, is já? kind of part of what being in a mech Eu? game is. Não, não entrei ainda. É, I toda feel vez like que I'd eu be fine with a more minimalistic UI, but in a mech-based game, I don't complain about a more complex UI Ah, o buff da guilda, because né? like that's the É mesmo, aesthetic esse of buff da being guilda, in eu a não tava fucking lembrando. like a walking tank Cadê, that shoots cadê? 4 different Vou types of comer seu attacks. rabo. Right? Think about how many like menus and Acabando aqui, eu tentando. you know sensors Vou and comer you know seu graphs rabo. it's showing you. Vou comer Yeah, seu that's just rabo. how it is. Leva essa música aí, ó. nice. It's super clean and it displays part of a the ton fantasy, of yeah. information. Depois tem que desligar. Você tá tocando a música do Chocobo pra quando você tá com ele, velho. Depois desliga isso aí, cara. Tem como. This is the part of the Eu não UI gosto that não, I cara. kind of love the most. Nossa, saco, velho. Again, when you get in range of an enemy, this lock-on element Esse é. Cara, Tem ele é gosto S da. mais, velho. the lock-on display itself Tô starts Tô te falando. to display that enemy's Ele é health S and mais, stagger viado. meter at the Gnoses. top, in addition to your Ele é o melhor da classe dele, velho. left and right. E ele é do Inside the mesmo- lock-on, do though, there's mesmo this tier little da- number which dictates how pra many of your Manix. missiles will go to this enemy Só que a pra should you Manix é A fire. e ele é S+. Again, if you're soft locked on, Porra, que that sorte. will split Tô entendendo between nada. nearby enemies, and if you're hard locked on, all of It's the all missiles will go gone. Mano, é o towards them. seguinte. Additionally, the É que eu lock-on tava actually jogando, tava contains farmando uns enemies tiquezinhos lá distance pra from fazer you, gacha which no is Ark extremely Knight. important information. Aí, ó, anteontem, Optimal weapon range entrou um banner is novo, só que eu só vi ontem. Yeah, it Armored showed core. that earlier. Aí And tinha um it also hero shows 6 little estrelas damage lá. bars which pop up as you pop off. Ele não olhou se é bom o Really negócio. important. Aí eu falei, ah, vou Nossa, pegar, você- foda-se, você 6 sabe. estrelas. Tô com 4 tickets aqui pra dar suma, Yeah, I vamos ver feel se like any pega. game that doesn't have damage numbers Mas is eu- like No an primeiro que eu usei, automatic fiz, L. veio I've never ver, felt né? like a single game Ué, is bom better demais. without damage numbers. Não, ele não olhou se era bom o negócio e tal. You want É um dos melhores. damage, and Ah, pô, dos I melhores always love heroes this aqui, feature. Monster I don't Hunter, like that cara. PoE Você é doesn't doido. have it. 4, so I'm very glad to see I wish that PoE return. did have damage numbers. I even noticed some little enemy status words pop up around the lockbox, like unaware would pop up if the enemy didn't know you were stealthed, and ACS load limit, I think, popped up. Eu fiz um chefão hoje que quando você faz trem errado, ele te aponta o This trem errado. lock-on is doing Parece um a X lot na of cabeça, heavy lifting tudo. in Ah, Armored tá. Core, and I love Aquele it. They've Bards Metal. packed so much information into this UI because É tipo um that is trio, Fraga. such a huge part of what Armored Core is all about. Yeah. And what their design team deserves props for is the fact that they've baked Tô all this logando. information in while keeping everything looking sleek and Então meu áudio vai ser unobtrusive. summoner, né? It's very That's, I fluid. think, the biggest challenge with doing Armored Core is the Como é fact que é? that they know that they have like a huge Meu áudio fan aqui vai base ser of people summoner. that play every single game that they make.
So they know Cara, that they're going to have gostei a lot of muito, people that are gradei playing muito, Dark velho, Souls, batendo com playing ele. Bloodborne, Mudou, Sekiro, porra, Elden Ring. ficou Completamente, They're gonna be playing deram rework na classe. Ficou Of course. muito maneiro, But they cara. also have the fans of Armored Core series that also want to be, they want a new game that's Armored Core. So it's like, how do you meet in the middle and make a game that like appeals to both of those like probably very large audiences of people? So I think this is especially like a. Eu não sei nada que tá acontecendo it's nessa a história do complex japonês task. aqui, eu quero que se foda esses povos Design, and I aqui. hope they show off the HUD soon. The Buffer de Hexer, caralho. Qual é a história dessa expansão? I have so much more to say. Você tá em 2 lugares, basicamente, essa história aí, em Stormblood. Você tá no O Stormblood deserto e a parte aí de Kugani, que é dos samurais japoneses, né? O Império dominou essa porra toda, fraga. Eu sou o revolucionário que vai libertar todo mundo. I'd be curious about that. Basicamente. Sabia, cara. Tem um cara de revolucionário. Holy shit, there's a lot of Aí a parte do deserto você vai começar a trabalhar com os caras revolucionários, fraga. A sua mulherzinha, a lourinha, a Monk, ela é daí, de lá amigo, fraga. Ela passa a ser tipo símbolo da revolução, fraga. Tipo Diana Dark, fraga. Olha, eles Aí ela ganha um vestido vermelho maravilhoso, gata pra caralho. Aí... Eles têm pônei, os samurais Also têm had pôneis com cabelos universally good lindos. relationships and experiences with the people that work at Deu. Bandai Namco. Nath It's been Artis. really great and awesome to É me. aí que vem aquele espadachim que a gente enfrenta ele em 3 expansões. Tu já enfrentou ele. Isso é o nome dele. É o espadachim que tem várias espadas? Ele anda com 50 espadas? Ah, o Zenos. Zenos. My brother. Ele é o príncipe, porra, do Império. Esse cara é muito foda, cara. O Lourinho? Não, He knows. ele é o príncipe do Império. Ele é seu Okay, my so brother. let's see. All right, Você so não this is colocar the no actual gameplay. gameplay. Parece, Let's pode watch the ficar mais actual maneiro, straight up viado. raw gameplay. Here we go. Ele é psicopata, né, cara? Ele é psicopatão, filho. Você enfrenta e você bate e arranca 1 de dano, é ele? É, você enfrenta ele várias vezes. Ele mesmo. Aí o Literalmente, seguinte, Antonella, aí o Todas as seguinte, expansões Antonella, agora. Nessa expansão aí você vai conhecer o Rurouni Kenshin, filho. É. Tem um samurai aí foda. Deve ser o que tá com a roupinha bonita aqui. Tem um samurai aí foda. Aí, cara, o mundo tá acabando, enquanto isso eu tô procurando ovelhas perdidas pelo Império. Porque ninguém pode fazer isso, tem que ser eu. Claro. Jogo maldito. Tem 700 mil quests aqui pra fazer e eu tô aqui procurando ovelha. Rien é o nome do cara. Dá vontade de começar o mapa e sair procurando todos os negócios de Aether, só pra voar, velho. Chatão esse tanto de não voar. Eu recomendo você pegar os negócios que você chegou no mapa, cata todos os negócios de voar, velho. Você não tem que depois ficar voltando, fraga. Mas esse mapa aqui que você mora, nunca mais vou voltar, viu? Depois que eu completar a missão aqui. Volta. Vamos supor que depois Inclusive eu o passo. Rathaus você abre aí, tá? Ah, mas quando eu trocar de expansão, eu vou continuar vindo essa bosta aqui, mas eu que. Pô, se lasca. Volta pro cabo 7, cara. É, você que sabe. Se quiser catar agora. Mas até começar a voar nas paradas aí, velho, pra ter que. Quando tiver que fazer missão quando você tá aí, quebra um galho da porra, O fraga. negócio é muito longe, Zé. Tipo assim, tem um igual o outro aqui tá marcando que é 1800 pro sul, tá ligado? É lá na quina do mapa, lá embaixo. Aí eu vou com esse choco lerdo aqui. Pra ser o choco. Tem algumas áreas que você consegue acessar quando você tá depois, fraga. Você avançou um pouco na história. É, tipo, eu vou fazendo a missão, aí conforme vai indo pro lado que tá o. É. Aí você vai Aí eu abrindo vou pegando, acesso, eu vou fraga. sair igual um psicopata. Olha os caras fazendo agachamento aqui, flexão de braço. Aí, ó. Treinar mesmo.
Pô, esse negócio de trocar roupinha, gastar glamour aqui, nada a ver, mano. Tinha que ser liberado igual no WoW. Gasta Gil só e pronto. Não custa não, se você comprar um negócio lá, só. Você libera automaticamente pra você comprar. Pra você botar o item lá pra você dar transmog, você tem que ter esse glamour cristal, glamour. Ficar bem glamouroso. É pra você poder. Pra tirar, e pra você mudar, você tem que ter o outro que tira. Falcon Potter. Esse Falcon Potter é como se fosse uma montaria voadora? Sei lá. É com a Lu. Com a Lu. Acho que é. Dessa área. Acabei de entrar. Vou botar as menininhas pra trabalhar. Escravidão. Eu nem mexo nesses trem desses bichos, mano. Preguiça. Vale a pena, velho. Ah. Enquanto eu não completar essas quests aqui, eu não vou fazer mais nada disso. Eu vou demitir as duas. Seu banco é elas, cara. Eu vou demitir elas. Sou o Roberto Justo. Demitida. Pam, pam, pam. Magnai. Mas tá com retorno, Kelsa. Oh? Tá. Tá vazando a hora que você tá na TV, eu acho isso aí. Cadê? Vamos fazer diária? Entrou já? Só evitar. Tinha que estar. Porra, Arlen e Lucas, cara, loga e nem fala nada. Ah, nem chamo nada pra fazer com a gente nada por causa disso. Talented Chips. Pode botar? Por mim pode. Vou botar na cima pra baixo. Mas de cima pra baixo. Lembra de comidinha, hein, galera. Leite de cabra. Esses 3% de XP aí pode não parecer nada, mas faz muita diferença. Ninguém me chama pra fazer roleta. Acabei de falar, filho. Esse cara que entra aí, fica calado, não entra Discord. Deixa eu banir Discord aqui, já bani a Yara. Esse cara aí, trouxa, não fala nada, não participa dos amiguinhos. Deixa eu abençoe. Vou reportar. Fica Como é que faz pra reportar esse servidor aqui, hein? Reportar pelo quê? Eu vou reportar você, cara. Entra, não faz nada com os amiguinhos. Se alguém que tá aí, dá pra você entrar. Ó. Eu lembro de uma pessoa que ficava falando. Tira. Vou tirar. Agora. Já não. Dá o withdraw aí pra nós aí, Roy. Não, vai tomar no cu. Só pra ver o que acontece. Não, mas a do 50 pode ir. Do 50 acho que eu não tenho ainda não. Pera aí então. Acabou entrando aqui. Acabando aqui eu te falo, Zé. Acabando aqui eu te falo. Meu Deus, cara, que dungeon que é essa? Gente, por quê? Porque eu tô jogando e lendo as histórias, vendo a cutscene. Ah, tá. Eu não tenho. Aí eu vou entrar aqui, tipo, toda hora eu fico mutando pra ouvir os trem. Não, deixa mutado, mas fica aí, porra. Entendeu? É por isso. Assim, eu tô super mega focado na Eu também faço isso, cara, de vez em quando, eu muto aqui e tal, de vez em quando, Flávio.
Foda-se. Você é mega focado nessa bosta de história bosta. Porque aí quando você precisa de alguém pra fazer dungeon, você desmuta. Hein, quando você precisa de alguém pra fazer dungeon, você só dá ideia. Pois é, entendeu? Aí, tipo assim, como eu tô vendo as histórias e tudo. Tudo bosta. Ah, eu não vou entrar, pra... Fala que fala isso. Mas você precisa ser multa, Frog. Pois é, primeiro que tem um boca de sacola aqui nesse Discord que não para de falar. Aí eu já não escuto. Tem um elfo aqui muito estranho aqui. Elfo pugilista ali. É eu mesmo. Não é você não. Eu sou outro elfo pugilista. Você é o cara, você tá igualzinho o cara do... O Dio do Jojo, cara. Você não sabe quem que é, não, né? Seu chá. Olha, não tinha isso também. Copperbell Hard, por exemplo. Quando eu parei de jogar. Não tinha a versão dela hard, não. Nem não, hard, não. Até tinha, cara. É que você só abre depois, lá pra frente, saca? Você não consegue abrir. Tinha Copperbell Hard? Tem. Tinha. Ah, o cara voltou? O bom é do peru sem freio. Tem mob lá atrás que não acompanhou não, ó. Deixa lá, foda-se. Não, porque não sei se abre lá na frente, né? Não importa não. Ó. Cocolute Aralango. Esse bicho aqui que é da história, essa porcaria desse bicho. Cocolute Aralango. Colapso de rock. Tá mandando laser em mim aqui, salva. Ah, você tá tancando aqui, agora que eu percebi. LOL. Agora que eu me toquei. Esse tanque cônico, os bichos tudo soltos aí querendo matar nós aí. Ah, mas o War é sólido pra caralho. Quando ele pegar um level aí, que ele pegar uma skill, eu esqueci o nome. Ele vai basicamente tancar sem precisar de healer. De tão ridículo que é o War. Acho que 70. 70 que você ganha a parada. Desgraça. Cadê o rei pra matar essa porra aí? Porque aí você tem, acho que vai ter 2 ou 3 skills que você pode usar no pool, Fraga. Pra se curar. Que agora acho que só tem uma, né? Ah, só tem um. A versão hard já aqui é muito melhor do que a versão normal. Nossa, nem comparação. Se bem que a normal eles devem ter refeito ela, né? É. Coisa legal. Mata essas bombas aqui. Eu não. Nem dá wipe isso aí. Ou dá. Eu nunca vi. Se você ficar demorando, olha lá atrás, ó, tá vendo o fogo? Aham. Mas é bem difícil os caras dar mole a ponta se fogo chegar, né? Tem que ser muito ruim, tio, né? O fogo vem andando lá dentro. É, e se você não matar rápido. Deus. Mas tem que ser muito ruim, né, velho? Tem que... Muito difícil. É. Ah, eles devem fazer uma versão extreme dessa dungeon. O fogo vem junto com o mobo correndo atrás. Já quebrou uma perna. Ai. Se eles lançarem uma versão hard, vai vir versão coisa. Aí o bicho.
eles falaram que ia fazer isso, né, cara? Eu não sei se fizer. Acho que ainda não sei. Já tem. Já tem? Mas só Já alguma só, né? São 3, tá. é normal. Não, acho que são mais de 5 dungeons. É versão normal, Legal. é Savage e agora Extreme. Ultimate. A última é tipo babada a última. Interessante. Aí o próximo patch eles vão colocar mais dungeons assim. É muito interessante, velho. Tipo, é o que falta eles colocarem tipo dungeons difíceis de fazer. Se bem que tem umas Landwalker que são bem difíceis já normalmente, viu, cara? Você vai ver. Pois é. Mas não sei se vai ver, daqui a 72 mil quests você vai ver. Ai, meu Deus, velho. Ó, que eu falei com os caras. Escolhe um cara, pega 90 com ele. Não fica trocando, não, Fraga. Eu tô fazendo isso. Bom que é legal, cara. Mas agora mesmo que você não goste também. Mas agora mesmo que você não goste, continua, Fê. Pega 90 com ele pra você poder abrir as coisas todas. Eu ainda tô achando ele um pouco lento, sabe? Eu tenho que ficar esperando. Não, tá, mas ele vai ser a classe mais rápida do jogo, cara. Eu gosto disso, eu gosto dessa dinâmica. Que ele tem as paradas que ele aumenta a attack speed. É o jogo com mais rápido do jogo. Tomou uma mãozada do chefão ali que foi top. Ele tá mirando em mim, meu Deus. Ele vai virar e vai dar uma porrada pra esse cara aí. Errou! Eu tava brincando lá longe, tomei. Ei. Tem que levar pro negócio e estourar ele, Fraga. Cadê o negócio? O cara botou a bomba ali. Botou? Deixa eu pegar a outra aqui, ó. Essa pisada não tem como sair dela, não tem lógica não. Aparece já explodindo. Vai tomar no rabo depois. Mas dá dano, hein? Caralho. O Reaper é legal, cara. Pra caralho. Só que eu não consigo jogar com ele usando as skills tudo. Só as dungeons tudo mais. Tudo low level, você não consegue usar a classe de jeito nenhum. Tem uns negócios nesse jogo que me irrita pra caralho. Eu tô cheio de skill, não uso nenhuma porque não pode. Não, porque é roleta aí. Não, só mas o jogo te capa, só. Você não... Então, eu só vou poder usar a skill quando eu estiver lá no Endwalk. Aí vou ficar usando as skills que não tem skill, a classe fica toda capada. Eu não sei te falar se é legal. Por isso que eu falei pra você poder upar, Fraga. Eu não sei te falar se é legal a classe porque você não joga com a classe. Você joga com os 4 botões da classe. Quem pegou a Elimina a quest. Não, já deve ter feito já umas 20 mil quests já e tô ainda na Stormblood. Que isso? Ó, tem uma bomba explodindo aí, morreu todo mundo. Upei. Continua sendo chato do mesmo jeito essa dungeon aqui. É porque a galera não fez, né? O cara não pegou as dinamite e botou no boss, Fraga. Ia ser muito mais rápido. Também peguei dinamite. A gente fez na força bruta aqui, Fraga. Me cura, amiguinho! Maluco, usei todos os defensivos, todos. É, filho.
Tô sem nada. Mas os efeitos das skills são legais, ó. Ele transforma? Ele se transforma? Transforma. Ele ganha tipo um manto do capeta. É, não sei que pra mim. Mas isso é um cooldown? O que eu faço aí. É parte do combo dele. Ah. Ele manda tipo a mortezinha, dar uma foiçada no cara, tem esse que faz isso, tem outro que abre um portal. Mas se você fizer a rotação certa, ô Scarpa, você vai ganhar, tipo. Você libera um ataque que você, tipo, veste tipo, um manto do capeta pra ganhar. Aí essas skills mudam. Vamos ver se até no Endwalker eu consigo liberar isso. Pra poder usar. Liberar, muito antes disso. Ele fica na barra aqui, mas não Fica pode usar. maneiro, começa a ficar maneiro do 80 pra frente. Ele. Tem essas rochas cristalizadas aí no canto, não sei o que é pra fazer não. Também não. Ele deve quebrar, sei lá. Esse não é o que vai quebrando a parede, não, chefão. Chefão. Esse aqui era esse aí mesmo, que ia quebrando a parede. Quase morre. Sai longe de mim, cara. Essa merda tá me perseguindo. Bosta. O meu slow infinito aqui. Tô vendo que morreu do coração ali. Tomou tudo, né? Entendi, foi nada. Me jogou pro meio do mapa, arrancou metade da minha vida, depois deu um grito e Morreu arrancou do o resto. coração. Deu skill que não tem jeito de fazer nada. Vou te ressar. Tá. Quero nada, que só vem tem lixo, tchau. Chamar. Eu consigo fazer uma roleta só. Que eu liberei até agora. De boa de Tem fazer. trial, cara. Tem trial, tem várias coisas. Cara. É quando eu não liberei, não. Ah, tá. É, fazer a main quest, cara. 16. Qual que você pode fazer? A leveling? É. Tá. É que a gente vai fazer agora também. Você comer minha comidinha. É, lembra sempre de comer, viu, cara? Parece ser pouco, mas faz muita diferença. O Aé tá falando que eu não posso comer, como assim? Não, você tá É, como entrar só. Não tá a fila, não. Ah, tá. Quando aparece fila pra você passar Agora você- alguma coisa, você não fica, meio que fica travado, não pode fazer mais nada. Não, tá... Ih, rapaz, sou o rei aqui. Distância, Kevin. Distância, Kevin. O que tem? Você não ligou a distância. Eu não Liguei tenho sim, nela, você é babaca. Ó, essa é hard, né?
É raro. Não sei. É raro ou normal isso aqui? Normal. Ah, mudaram ela então. Tinha um negócio de você poder interagir, poder ligar os cristais, você lembra? A dungeon inicial mudou tudo. É isso que eu faço ela depois que mudar. Ai, agrei sem querer. Tá de boa aqui? Ih, o caso caiu. Quem caiu? Você caiu. Você caiu. Cai. Lady Arianel. Ariadel. Lady Explica aqui. Anel? Nome. Lady Anel. Lady Ariel. Combina mesmo. Do jogo? Abrir de novo. Peladinho, eu te promovo a tanque, vai. Eu tô aqui tancando aqui, ó. Arrasadamente. É a mochila que é pesada demais, o computador não aguenta. Se tivesse de escula aqui, isso aí ia só andar pra frente. Mas já tá assim já. A fada cura tudo. Aqui no level. Esse aqui, você... Mas é bom e é ruim isso aí, porque a fada te deixa mal acostumado. E de uma hora pra outra, a fada. Ela não funciona pra porra nenhuma mais. É. Aí tu fica fudido. Pra caralho. O regen do White Mage acho que é mais forte que a fada, cara, curando. É, tipo isso. O regen, que é a consequência da skill que você manda, é melhor que a fada. Eu não tô curando, não. Eu tô batendo e botei a cura em cima dos carros, fraga. Tipo de splish, né? É, eu acho que a gente não precisa de você não, pode ficar away mesmo. Que isso, cara? É essa dungeon, né? Sua presença aqui é irrelevante. Se eu tivesse AOE aqui, eu tancava easy. Não tem AOE. Não ter AOE é tenso. O tanque tem, cara. É muito roubado isso. Um chute na bunda aí, você fica esperto. Tem como colocar a cor do nome dos personagens, a cor da spec, você sabe? Mas isso não presta, não. Isso não é bom, não, velho. Porque É bom você colocar. Você vai confundir a spec, pelo menos eu tava confundindo. A spec de DPS com o mob, que fica vermelho com o nome igual o nome do mob. Uma bosta. Aí, mas é bom você colocar, cara, a opção nova que tem, que é ver a skill, a classe. Você vê o símbolo da classe. Isso é bom pra caralho. É, assim, o do mob é um vermelho um pouco mais claro, né? Mas dá pra confundir. Uma putaria de negócio voando pra todo lado aí você vai. Qual o caminho que é? Vai seguir o Cotocotanque ali ou. Oh meu Deus. Pô. Eu errei o caminho. Essa dele não mudaram no layout muito não. Death Design. Treasury Chest. Quero. Vocês ativaram lá a primeira coisa lá? A primeira bola lá? Sim, sim. Uhum. Minha função é só andar pra frente e bater. Com 2 botões que é os que eu tenho. Dá pra ver daqui, inclusive, que não tá com a... É isso que eu ia falar, dá pra ver aqui. Ó, pelo menos aqui eu tenho 1, 2, filho, tá a boca. Eu tenho 1, 2, 3. Ó, Caio, Eu tenho um. Eu tenho 1, 2 e AOE. Eu vou dar need nesse óculos pra usar de transmorte. Você não tem AOE não, né, Alan, aqui? Não. E eu tô no 50, 47 na verdade. Meu AOE é fraquíssimo.
Começa bem, cara. O lance não teta 60. Não. Não reclama, não. Não, eu acho que só botar no 60 pra evitar a choradeira que tava sendo dos lances, né? Cara, mas não faz sentido você não ter um AOE não, cara. Porque todas as classes tem, tá ligado? Todas tem. Todo mundo tem AOE. Até Caster tem AOE, todos os outros melee tem. Só você que não tem. Pra eles não deixar ele com o AOE, ele ia ter que bater esse attack o dobro do que o mais forte bate, que o samurai bate. Aí beleza. Mas não é o caso. Mas não é o caso, justamente. O dano do samurai é muito maior, velho. Maior Utility, dano é do is my monge. damage. Agora, Monk? Na minha cabeça Na mente dele. Na sua, Na minha mente e ninguém vai me provar o contrário. Então, beleza. O dano melee mais forte o dano melee mais forte é o samurai e o range de mais de forte magia é o do Black Mage. Se você aí a gente tá contando que o cara joga bem e não erra nada. Entendeu? Aí tipo assim, não levando em conta a dificuldade do personagem. E fight também que você não tem que se mover, né? Porque o Black Mage, por exemplo, se movendo muito, está fudido. Por exemplo, tem outras classes que o Lancer mesmo é mais fácil de bater do que o Samurai. Você dá dano mais rápido, né? Porque o Samurai tem que encher os 3 selos. E aí o que acontece? Ele não tem porra nenhuma, basicamente. O Lancer, se o cara jogar bem de Lancer, sem errar nada, e o Samurai jogar meia boca, o Lancer vai ser melhor. Aí depende do player, né? Tipo assim, os dois jogando igual, o Samurai vai ser mais forte. A diferença é que assim, né? Os caras. Vai ser pouca diferença dele jogando de healer no dano, entendeu? Mas tem diferença, né, velho? Porque, por exemplo. Tem diferença. Porque, tipo assim, ninja e tal, tem utility, né, pra parte, aumenta o dano da parte. O Samurai não tem utility nenhum. Só dano. Eu gosto do Dancer justamente por causa disso, que ele é utility. O Dancer bate fofo. Bate fofo. Não, cara, bate bem, cara. O Dancer bate bem. Mas comparado com os outros, é bem menor. Bate aqui pra mim. Mas ele não fica, tipo, o último, não. Ele fica acima do ninja e do lance. Pelo menos. Vocês nunca vão saber. Bom que, por exemplo, bate bem pra caralho, mas tem utility também. Se alguém usar negócio de medidor de DPS aí, eu vou reportar. É verdade, eu também vou reportar. Então, se um dia alguém falar, nossa, o dano tá baixo. Sabe porque eu sou desse? Porque eu tava querendo jogar de ninja, eu ia errar todos os jutsus. Mas, ô Arlo, pra falar que seu dano tá baixo, não precisa de medidor, não, cara. Isso aí já. Só viu que o Bobo tá demorando pra morrer. A medição eu vou demorar a morrer. Eu já comecei a entender, a classe, sai fora. O ninja fica com o gato na cabeça. Se você entender, você vai tomar no seu cu. O que é? Vai ter que ter masterizado. Não, mas Monk é difícil, cara. Tá lendo o Ice Veins? Tá lendo o Ice Veins? Eu não. Porque lá... Mas por enquanto ele não tem nada, senhor. Por enquanto ele não tem nada. Toda hora. Ele masterizou 3 botões no Alan que você faz. Masterizou os 3. Eu acho que por enquanto ele tem a parada, o medidor da classe, Fraga, tal 50, mas ele não tem nada que use, Fraga. Não, aí deve ser assim, 3 botões. Um você bate do lado, um você bate de frente e um você bate nas costas. Pronto. Não é? Sem eu saber. Mas acho que ele não tem nada. Acho que ele não tem nenhuma skill por enquanto que usa a barra da classe dele, Fraga. Mata a porra do Ad. Suave. Mas o Metal falou que isso acabou. Eu acho que não. O skill que tirou isso. Depois. De bater na frente, atrás, o quê? Não, mas você não vai ter toda hora, não. Você vai ganhar uma parada que é norte, não sei o que. True Norte. Só que tem você tem dois negócios só, Fraga. 2 charges, Você não vai ter toda hora, não, viu? Então você tem que aprender como é que faz esse negócio, Fraga. É igual o Reaper. O Reaper tem uma parada que uma skill bate mais ele batendo pelas costas e uma pelo lado, pelo flanco. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Só que o Monk tem todas as skills, Fraga. Por isso que eu falei que o melee DPS é mais difícil de jogar do que o range DPS. Isso que eu tinha falado. Bem mais. Você só tem que se preocupar em sair das skills e não errar a rotação. Você dando tiro na frente, na bunda, no orelha. Cadê? Tá na barra pra usar. Não, eu vou usar nada, não. Esses DPS que a gente tem. Muito bom. Esses DPS. Eu usei. Da próxima vez. Eu acho que você nem chegou a dar o dano. O bicho tava morto, mas eu usei. Tá, que vale a intenção, né, mano? Parabéns, Alan. Você foi Olha, eu ganhei umas skills. Cara, o Arlon já aprendeu coisa que a internet não aprendeu, ó. Já botou limit break na barra. Realmente, ó.
É verdade, tem mesmo. E peguei minhas Você não faz mais não, né, Arro? De nenhuma outra de... Não, vou fazer uma reunião aqui agora. Então falou, mano. Reunião? É. Tá. Ficar esse cara no da pá. Não pode deixar que eu saia de expulsar, não. Já quiquei já. Né? Eu mesmo saio. 50. Só falta mais 40 mil quests pra você acabar. Tá tranquilo. É mais ou menos isso. A gente deve dormir e ficar que nem um sonâmbulo assim. Falta muita quest. Eu tô passando mal. Quest. Eu tô passando mal, sabe por quê, Nossa, desse aqui. Eu tô obrigado a ignorar as quests que aparecem no mapa. Detesto essa fight. Nossa! E não mudou, tá? É uma bosta. Eu não sei como é que... Nunca sei como que faz, né? Mata Não, é White Mage e Black Mage. Acabou, o resto foda-se. Pega o White Mage primeiro, que heala, pega o Black Mage que dá um dano no caralho. O resto, foda-se. Tem um outro também que tem um matar, não é? Acho que é o Ninja. É o Ninja, não. É o. Não, Rogue, acho que sei é lá. o Summoner, tem um que debuffa. É, tem um chato. Eu nunca lembro. Tá bom. Chato é carrapato no saco, mano. Rapá, você sabe que você é um bom tanque quando os dois caras botam o boot em você. É que também essa parte não precisa de dois tanques, não. Acho que não. Não precisa Tem que trocar esse. Os caras não conseguem. É esse aí que tem que matar depois, esse aí, ó. Esse aí é chato pra caralho. Ó o Black Mage. Marquei ele. Ah, mas vai ficar marcado depois? Eu acho que não fica marcado, não. Acho que fica lá. Ah, não, fica não. Nossa, dei crítico na barreira. Eita, Sumono! O White Mage, ó. Primeiro o da bolinha branca, que é o White Mage. E depois o da bolinha roxa com o capacete lá, que é o. Com chapeuzinho de bruxa, que é o Black. E tem que tancar ele aqui no meio. Torcer pro babaca não tirar. Os caras não saem não, se não sair. É quando o tanque tem que sair do negócio, porque tá. Dá vontade de ficar parado pra ver explodir. Usa o defensivo na hora e deixa explodir. Eu critei o healer aqui. A barreira tá mais quase que o life dele. Olha lá, o outro vai tomar todos, ó. Tomou todos. Tomou todo. Teve um que tomou todo. Viu? Viu que veio um vermelho em vez de amarelo? Que ninguém deu soco, você acha que se der soco dava white?
Essa eu não sabia não conhecia não. Você viu isso? Esse é novo. Ninguém deu soco. Acho que é o contrário, né? Deve ser o contrário. É o contrário, né? Legal. O bosta morreu. Aí aqui vem as armas do Mugo, cara. Não, é a versão ruim, é a versão feia. Essa aqui é a versão feia? Acho que é. Não sei. Deixa eu ver. Veio de pugilista aí. É. Eu vou dar comente em você, André. Se você der comente em mim. Não pode, porque a gente tem parte, não tem como. Não tem jeito. É. Parte não dá pra dar comente no outro, não. Cara, a arminha do pugilista é um murro, cara. Você pegou? É, cara. Não sei. Tá rolando ainda. Tô esperando, né? É porque por causa desse debilóide aqui que tá hoje. Tá vendo cutscene. Pisar na cabeça dele assim várias vezes, ó. Mudar. Gostou da minha roupinha, cara? Deixa eu ver. É a do Reaper? Passa? Não, isso aí eu tinha os pedaços lá, fui guardando e fui fazendo os transmog lá. Ficou legal. Ah, tá. Ficou legal. Eu pensei em botar essa máscara branca. Eu acho que é de Reaper que você vai ganhar, doido pra caralho, velho. Depois, É a né, foice? Não, a roupa de classe do Reaper? É doida. A do 90 é doida pra Ô, caralho. viado, passa essa porra aí, eu aceito, viado. Só tá nós três aqui, cadê o... É o desgraçado, né? Porque só Tá tem morto. essa aqui, eu não tô aí, não. Cara, não é possível, cara. Tô querendo Vou ficar pegar não. Vou ficar não, tchau. Aí os caras ganham nisso aí, ó. É. Ah, mas ninguém não vai ganhar, não. Ele caiu no barro errado, eu vou esperar aqui 190 segundos. Como é que é? Tá no bairro errado. Puta que Ele pariu. caiu no barro errado, mano. Você nunca viu esse negócio, não? Do barro errado? O cara... É daquele filme antigão, seus... Aventureiros do Barco Proibido? No bairro... É, aí eu... É doido demais aquele filme, velho. Aí os caras entram num beco lá, o cara vai falar assim, os caras no bairro errado, irmão. Aí tem um tanto de cara, eles começam a brigar lá. Aparece Cara, sou fã daquele filme, velho. Cara, Tem um cara que é igual Raider. Assim. Então, cara, anos 80, tinha uns filmes assim que eram. Na época era considerado ruim, mas era cult, cara. Hoje você vê. Porra, é igual aquele dragão branco lá. Cara, filmaço, velho. Não, não é do. Jean-Claude? Do Jean-Claude, não. Eu tô falando que é do Neguinho lá. Não sei não. O carinha parecia o Michael Jackson até. Aí tinha um poder vermelho, um poder azul na mão que era tosco pra caralho. Mas era maneiro Não lembro pra disso, caralho não. o filme, cara. Era maneiro pra caralho o filme. Hoje em dia Não, tem a Aventureiro Barra Proibido, filho. Nossa, aquele filme era muito bom, velho. Aquela parte do ninja lá explodindo, fica gordão, estoura. O Raider explodindo. O Doido Raider demais, virando velho. uma boba explodindo. Pô, efeito especial era foda na época, filho. Caralho. Deixa eu dar uma mijada ali, velho. Já vou. Cara, que ainda falta 100 segundos. Nossa senhora. Mas você Boa quer sorte. pegar a. Não é a luva, não. Eu quero A o luva o item do Moco. Entendeu? Aham. Não, você quer o baú então. Do baúzinho, é. Que aí vai É vir porque do vem pra classe que você tá usando, né? É, ué. Se vir uma foice do Reaper de Só que não vai vir pra você, porque não tinha Reaper nessa Será? época. Não tinha. Eu tenho quase certeza disso. Ganhei. Falei que ia ganhar. Usa aí, vai ver se não vai vir um aleatório. O cara voltou aí, o pau no cu, e apareceu. Eu ia ganhar, porque eu ganhei 95. Eu tirei 95 no Rolf, por isso que eu não que ele saí. ficou te esperando. Ele saiu agora, babaca. Fala que não, irmão. Fica essa história pro meu lado aí. Ah, tá falando contém Unikeepable Gear. Essa classe joga. Bosta. Fiquei triste. Como é que é? Fala que não. Tipo, você não tem guia pro meu job, tá ligado? Realmente eu devo ter que usar com uma dessas classes antigas.
É o que eu te falei, pô. Na época não tinha RIP. Falei assim, mamãe, eu não quero brincar, eu quero explorar, mamãe. Não quero brincar, eu quero explorar, dar uma cabeçada pra explorar. Voltei. Caralho, fui fazer um café aqui, né? Aí fui botar só uma colherinha de açúcar, né? Pequena. Virou a porra do negócio dos careiros, cara. Caralho. Esse cara tá dentro do negócio até agora? Voltei. Eu vou fazer o quê? Ela tava falando mutado. Você tá dentro do negócio até agora? Não, eu saí, só que não dá pra de RIP, ele não abre o baú, não. Eu falo que Eu tava falando, tipo assim, eu fui botar um café aqui, né? Aí eu virei as careiras e tal, sem querer, velho. Que a porra do negócio parramou tudo açúcar aqui. Parabéns. Vamos botar o próximo? Pode. Deixar o mercenário por último, cara. Não, o Arno tá tão atrás que ele tá a 50 e não, nem abriu o mercenário ainda, Fraga. No mercenário é 50, né? É, tipo, normal, né? Normalmente. Ele deve estar fazendo as quests igual eu tava fazendo. 30. Deve estar fazendo em secundário, deve estar fazendo tudo. Mas não avançando na principal. É capaz de pegar 90 e tá, tipo assim, fazendo quest de 60, 70, Fraga. Ah, tem que dar no. Pegar uma fezinha diária. Também vem aqui. Seu teleporte me lembrou que eu tinha que fazer também. Fazer o quê? Fezinha diária, cara. Raspadinha. Meu pau. Já sou rico. Aham. Tô com 100 milhões de Gil, cara. Mas não tem o dinheiro do. A primeira foi 3.600. Gold Salsa, porra. Não tem dinheiro do Gold Salsa, cara. Tem as armadurinhas novas, cara. Ah, Gold Salsa é meu. Ô, caralho, que amor. 40 segundos, dá pra fazer. Opa, ganhou. Meu pau com salsa, que é o nome da. Teleporte Gold Salsa, Gold Salsa. Hã? Teleporte Gold Salsa é no Gold Salsa mesmo. É, pô. Light Party, Full Party. É, esse é o da maratona infinita. Você que botou o negócio pra não esquipar a parada, né, Kesa? Como assim? Você não botou o negócio pra esquipar vídeo que você já viu, né? Não, botei, pô. Toda hora tá aparecendo que você tá vendo o vídeo? Não, pô, botei. É por causa do load. Ah, tá. Riot baniu o Vocorvo, cara. Que é isso? O cara Streamer? ele é um velho de 66 anos. O que ele Tá começou porra. a fazer? Ele é ferro. O ferro é o pior. Ah, o né? Bocorvo? É. Ele começou Pior que bronze? Hã? Pior que bronze? É, pior que bronze. É. Caralho!
Ele começou a comprar conta no level, no elo alto e começou a afundar os jogos dos outros. Aí, tipo assim, ele começou a jogar como se fosse o. Tá, mas tem que ser banido mesmo, velho. Tem que ser banido mesmo. Aí ele começou a comprar um tanto de conta. É sacanagem, cara. Aí eles baniam. Aí ele foi, falou que ele tá puto porque a galera. Aí ela fica criando conta Smurf e fica atrapalhando o jogo dele, que a vingança dele é fazer a mesma coisa com o pessoal da galera. Filho da puta, mano. Não, e o pior de tudo é que isso rola muito teve um monte de gente que Nossa, filho da putagem, cara. Teve um monte de Só gente. que a Riot foi baniu as contas de tudo. Só não baniu dele a conta principal. Todas as contas que ele cria no high elo, ela tá banindo, tá ligado? É porque baniu por IP, né? Banido por IP. Se ele jogar com a conta level alto sem ser a conta dele principal, ela tá banida. Mas eu acho válida a rebeldia dele. Porque se você entrar em partida com um cara de Smurf é ruim demais. Né? Tipo assim, o cara é muito ruim, verdade. Aí ele fica rushando Mas é muito ruim porque, tipo assim, precisa bem ou mal ter um reflexo, né? E o cara não tem reflexo, não tem nada. E jogando de Blitz, cara, pelo amor de Deus. Deixa o velho ser feliz, rapaz. Mas tiveram uns streamers que apoiaram ele. Apoiaram por quê? Não, porque eles também não gostam dessa galera que fica fazendo elo job aí, coisa e tal, dessa galera aí, entendeu? Porque ele reclamou, não foi dos streamers que fica fazendo smurf. Foi da galera que vende conta. Né? Aí o cara falou assim, pô, o meu como é que ele falou? É um protesto reverso. eu tô indo onde o Raielo joga e tô atrapalhando eles. Assim como tem um monte de gente que me atrapalha lá embaixo. Ah, tudo é um jeito, cara. Era muito ruim. Você não concorda com o velho, não, André? O que você acha? Não, velho. Uma merda não justifica a outra, não, cara. Também penso assim. Imagina se você tivesse em elo grande, cara. Tivesse se esforçando pra poder. Você tá se esforçando já pra melhorar, pra poder melhorar seu elo. Aí vem um cara desse e fode seu negócio, cara. O mestre 2x2 cai um cara desse na tua conta. Porra, imagina você trai hard pra caralho, tá se esforçando pra melhorar sua qualidade, sua parada, fraga. Você nem compra o elo job, né? Você nem. Você tá se esforçando realmente. Você, tipo, grindou pra caralho, se esforçou, chegou onde você tá querendo pegar o top, fraga. Se ele conseguisse descobrir quem que é os caras que vendem. Aí e targetear, né? Targetear. Tipo assim, agora você vai ver como é que é bom. E avacalhar o jogo do cara. Agora, você falou, às vezes o cara que ele tá. Nada a ver com a história, fraga, velho. Nem mexe com isso, tá ligado? E ele tá atrapalhando o cara. Isso é chato. Não, só você voltar no lugar do cara. Se fosse você, fraga, velho. Com o Red Mage, ele tomando um espanco pro Moba, morreu. Ele tava parado, não tava dando a Ele tava no pós. Ele tava no pós. Ele de soco. Tá errado já. Tem que tirar daí. Porque esse boss tem que estar longe, velho. Tem que estar ali na. Às vezes que a galera tá fazendo aqui, não foda-se. Não, mas é errado isso aqui, velho. Porque o que acontece? Não, as caveirinhas. Estoura. Você é healer que se cura. Dependendo, não tem como curar, não. Tem, já vi a galera fazendo isso aqui direto. Nossa, quase morreu, né? Dependendo de como curar, não. A caveirinha a caveirinha chama Platinal. Platinanal. O nosso tanque tá lá, ó, tá conversando fiado. Onde que o tanque tá? Você acha que eu não tô te vendo aí, não, né? Agora, cara. Olha lá. Tá vendo aí, André? Tá aí criticando aí os outros, ó. E onde que ele tá lá? Não, agora ele fez certo, tem que puxar pra lá mesmo. Agora ele tá fazendo certo. Agora eu tô vendo aí. Oi, Dê. Até do seu lado, eu tô te observando aqui, vai. Tô observando. Tô acabando aqui. Vamos ver se vai desviar do break. O Sketa fez certo, pô. É pra tancar ali mesmo. O errado é os caras retardados. Eu tive que taltar pra vir pra cá, os bichos. Muito bom, Roy, é isso aí. A gente já sabe que o tanque. Esse 7 Onion aí eu já peguei quase todo. Nossa, que filha da puta. Agora eu quero entender porque que eu fiz tanque e não tinha expansão, filho. Cara. Esse 7 Onion aí eu já peguei ele quase todo já. Eu nem pego nada aqui, não. Tá faltando só esse capacete aí que eu dei mid.
Qual? Vermelho? Tapa-olho? Não, onion. O A é da esquerda ou da direita? Esquerda. Eu vou marcar aqui. Já marcaram. Olha o Huawei aqui de novo, de vala. Tô vendo, o cara só o Williams de vala. Tem que subir aqui, ó, Scarpa. É só 4 que precisa ficar aí, cara. Só 4. Só dá pra ele lá bater. Os outros podem vir aqui pra frente. Quer que você recompor. Aí, vamos lá. Ainda critei. Eu fico daqui, que aí você me heala e consegue bater. Ó, que milagre é esse? O tanque fazendo o negócio certo. Peloton. O cara reclamou aí, viu? É, os caras estão fazendo errado. Agora que eu vi que o cara reclamou que eu puxei o dragão, filha da puta! Não, ele reclamou o contrário. Que a galera não tava fazendo, saca? Um cara reclamou que eu puxei o dragão, aí o cara virou e falou assim: pô, mas ele fez certo, porque senão bota muita pressão em healer como eu. Ah, tá. Aí o cara tá assim, que se importa, foda-se, faz isso aí, cala a boca. Cara, eu adoro. A comunidade é maravilhosa. Não, tem não, tem não. É, agressividade velada, pra... Ninguém mata os. O dano tá bom. O dano tá bom. Porque se demora muito, passa pra. A gente para de dar dano A e vai pro B, Fraga. A gente matou no A ainda. Tem que fazer isso aqui, vou ter que dar uma parada aqui. Mais tarde eu faço o resto. Os caras passando pela lava, cara. Por aí que esses bichos aqui batem pra caralho. Tem que matar esse preto aqui, tem que matar esse preto aqui. Até agora eu virei, ó. Vai em uma. Ele vai embora. Tô Esse amarelo dá pra puxar, esse preto não dá não.
Nosso dano tá bom. Tá bem melhor que os outros. Vai pra cá, meu filho. Nossa, dano tá bem melhor que o galera. Vou deixar andar, eu vou ficar pegando o grandão. Valeu. Além de tancar o Barramute, eu vou tancar o grandão. Tá, pô. Não sei se eu vou conseguir. Se você me healar, eu consigo. Eu vou virar pedra, eu acho. Tô com a semente chegando. Virei pedra. Ah, não, virei não. Essa aqui não tem virar pedra. Esconde, galera. Eu botou a semente em você, não? Botei, delícia. Ele não tem agro não, esse grande não. Caralho, o dano tá muito alto. O mato antes do segundo. O dano tá muito alto. Matou antes do segundo. Boa, Kesma. Ih, pegou. Valeu. Pegou o que, cara? Mãozinha. A mãozinha te pegou? Uhum. Corre, corre, corre. Quase que eu fiquei preso. Um morreu. Nossa, não. Caralho. Eu acho que o cara... Tá dando taut aí, senão os caras... Vem cá, papai. Vem pra cá, papai. Boa. Tem que usar taut. Tem que usar taut. Eu acho que ele vai morrer antes do segundo. O dano tá muito alto. Vem pra cá, papai. Pode me agradecer aí, cara. Pode me agradecer. Que gritos, cara. Porra, esse... Acho que até hoje, desses aqui que eu já fiz, o maior dano que eu já vi, viu, filho? Vai. Só foi uma... Shield, né? Só a primeira... Só deu uma explosão, filho. Geralmente dá 2, 3... Isso quando não wipa, né? Você tá. Exatamente. É. A gente já wipou isso aí já, né, cara? Outro dia wipei 3 vezes, filho. Os caras não conseguiam. Cara, eu vou ter que ficar com o Henrique um pouco ali. Vamos falar o que é essa? Mais tarde eu volto.
É assim mesmo. Fazendo quest ou Scarpa vai continuar fazendo pro par? Não, é pra botar aí, tô fazendo quest aqui mesmo. Normal dano você pode fazer? Acho que não, né? Como assim normal, Dan? Da roleta. Deixa eu ver. Não, você não pode fazer não. Aquela de novo? É a versão hard. Mas a gente fez a hard, é aquela mesma. Foi não, a gente fez normal. Parece que a gente fez com arma, não foi não? Então, a gente fez a hard. Fez não, pô. É normal. Era a hard, sei lá. A força desse cara aí é cibernética. Legal. Os bichos perdem o Agros, eles voltam. Ele não leva pra lá, cara. Bater já nas duas coisas. Ah, não sei, mano. Eu não sei. Eu faço pergunta difícil, não. Só fica mais emocionante. Esse set do Paladino é legal, caralho. É o set de classe depois.
Foi o chefão, essa porcaria? Aquele que a gente acabou de fazer. É a mesma dungeon. Ele pegou um mob, essa porcaria. Basicamente. Fazem mais hips como antigamente. Morreu do coração. Mas quem vacilou foi o tanque que não puxou a água dele pra mim. Fazer o que, né, chefão? Eu vou ativar aqui e vai vir uma bomba. Vou pegar a bomba e botar no pé dele. A bomba tem que explodir no pé dele. É. Essa bomba aqui. É. Fiquei não. Buceta, tem que pegar a bomba? Não. O tanque levar ele pra bomba, Fraga, pra estourar. Ou você levar a bomba pra ele, pro pé dele. Das duas, uma. É. Ai, ai. Pô, você ficou do lado da bomba, caralho. Essa luta nem bate no chefão, né? Não, dá pra bater no chefão também. Ah, mas aí fica dando essa explosão aí, ó. Isso aí também, ó. Quase matou. Eu tô atrás dele, tô tomando o trem aí, ó. Esse carradura que você manda aí que estoura é o quê? É. Uma instante heal, Fraga. Só que não tem toda hora. Então. Então eu posso explodir agora de novo que você já vai ter. Não tem ainda não, por enquanto. Esse bola eu não vou ficar batendo nele não, vou ficar aqui mandando bolinha mágica do mal nele. Toma, bolinha mágica do mal. Bolinha mágica do mal. Toma. Vai tomar dano só. Ah não, mas eu chego lá perto dele e fica me arrebentando. Olha lá. Só uma forçadinha e caiu morto. Vapo. Bomba que não explodiu tudo. O Self Explosion tinha que pegar nos mobs também, esse é doido. Oh. É, isso é legal. Essa bombinha no Final Fantasy VIII era o terror quando ela aparecia. Se ela explodisse. Em todos os Final Fantasy. E os dois deitados já de base. No 12 também era tenso. Inclusive tinha um boss bomba, você lembra? No 12? Metendo o pé na cara do sapo. Tá fora de linha. Vai no site. Os caras vão pra site,
boss é um saco. Tá magrinho, tadinho. Ah, entendi. Ele puxou pra aí, porque aí não tem aquele negócio da areia, você lembra que ficava rodando? Ah, que ficava dando 1 milhão de dano que eu morri na hora. Uhum. Ah, velho. Que porra é essa? O cara já morreu. Olha o dano que essa porra deu, cara. Metade da minha vida. Nu. Morreu. O cara morreu. Esse golpe não tem como Eu sair. morri também. Eu morri também. Ele deu esse golpe aquela hora lá, velho, e eu morri, velho. Puxa essa porra aí, tanto. Cadê? Ah, eu não sei o que tem que fazer esse boss, não. Achei que eu ia matar por um instante, ó. Ah, faço mais um. Se eu fosse alguma classe que eu tivesse um pouquinho de heal ali pra me healar, eu matava ele. Matava. Porque eu dava um healzinho ali. Ele morreu? Meu Deus do céu. Vai pôr. Ô, Sondra, como você morreu? Eu acho que tem que ir pra o lado contrário ao treco, Fraga. É, porque pra você não cair na. Só que o que aconteceu? Se você cair na areia, você morre, porque vai te dar um dano no arrancamento da vida e a areia te mata. Eu fiquei vivo porque na hora que ele me empurrou, eu dei o blink pra frente e saí da areia, tá ligado? Aí eu só perdi metade da vida. O outro DPS cagou no pau, feed deu worm. Tem que alimentar. É, sei lá. Ah, chegar a barra de limite não gastava, não. Não é? Claro que gasta, pô. Mas eu acho que se tivesse wipeado, ela voltava, entendeu? Não. Ah, tá. Você bota um pedaço de carne pro bicho? É, não, na lateral. Pega e aí você carrega ele. E solta ele lá. É, na área. O bicho tá com fome quando ele não tá. De vez em quando vai lá e pega, pô. Tem um ali, ó. Você tem que fazer isso aí, cara. Sai DPS. Inclusive, vai lá agora, Zé. Já tô indo já, velho. O bicho veio correndo atrás de mim? Você tava lento. É porque eu tô meio heavy. Tô batendo em mim, né?
Deixa eu pegar um cristal ali. Agora. Agora vai morrer. Cara, era a coisa mais Era só isso. Só pegar um cristal e colocar ali, cara. É. Até que ele tava tomando mais dano ali, não entendi foi nada, viu? Deixa eu ver meu livrinho aqui que eu ganhei. Eu tenho que fazer uma dungeon level 60 agora. Pra ganhar mais um selinho. Deixa eu botar. Extreme. Deixa eu botar um então. Extreme, não sei o que, Extreme. Última Deep Dungeons. The Void Ark. Circus Tower. Nidhogg Rage. The Final Coil Bahamut turno 2. The Binding Coil of Bahamut turno 5. O que é isso? Participar do Frontline. Esse Second Chance aí eu dou nas dungeons ficha lenta aqui no começo. Como é que é? Cara, as de cima, todas as linhas de cima, você pode dar Second Chance, cara, quando você fizer, Frog. Retry, né? São as mais fáceis de fazer. Estranho que o livro não tá mostrando que o nome das paradas. No meu tá, agora voltou tudo, né? Eu voltei as de cima, uma 49, uma daí uns 50, 50. Não tá, pra mim não tá mostrando. Tipo assim, quando eu passo o mouse em cima e tal, Fragão. Os nomes do estranho? É. Então eu vou pegar o café ali, mano. O sono aqui. Ah, entendi, pô. All right, let's see it. Hype for Starfield? Yeah, it's a new character. Why is he making a new character? Let's find out. Okay, here we go. What the fuck? Oh, sorry. Wait, yo, what the? Ahiri from League of Legends, busty bikini fit cat ears covered in cum. Go face. Meu Deus, Oh my fucking god. Okay, so yeah, anyway, let's go back over here and okay, I just, where's the clip of him dying though? That's what we want to see, that's what we care about. Here's the clip of Quinn dying inside of a fucking loading screen. Let me move this up real quick and you guys be able to see it. Alright. So, as you can see here, he's got, what's his new staff here? Oh, it's a druid staff. Nobody cares. Okay, so let's go ahead and take a look at it. So, Quinn is at full health. You get blasted in the asshole before you hit level 100 and die. And he's inside of this zone here, which is a... Is it an invulnerability zone, or does it just make all mobs passive inside? I didn't know if it was invulnerability or it just made the mobs stop attacking you. And it makes enemies stop attacking you. It's both. Okay, all right, cool. I just wanted to make sure.
Anyway, so yeah, this is after you clear a nightmare dungeon. You guys have probably done this. You play Diablo 4. You clear a nightmare dungeon. You kill the last boss. This thing pops up, and it allows you to upgrade your glyphs. And so Quinn is inside of this. Obviously, it's an invulnerability shield, and of course, it pacifies enemies that are inside of it as well. So how could he possibly die here? Chatters deserve it. God give us what we deserve. Please, Lord, I beg of you. Nah, not gonna happen, bro. Nah. Fuck that shit, bro. Sure, you get blasted in the asshole before you hit level 100 Sure, and it's die. fine, it's fine. We the chatters deserve it. God give us what we deserve. Please, Lord, I beg of you. Fuck that shit, bro. What? What's with his beard? Okay, drugs are bad. Did he start watching NASCAR? I ended my message to instability with my bed. I'm sorry. There. I can even read it to you, Chet. Instability regarding the computer conversation. You will never ever hear me say my bad. I'm sorry. Okay, that's cringe. I wouldn't. No. No. Okay, my game's crashed or something. This is pretty sweet. I think I know what happened. Get on my clit. Get on my dick. Wait, to be what you do this? Okay, I'm gonna close the game chat because so what do I do here? Well, you start a new character. What do I do here, chat? Do I just wait? Brave to show Discord on stream. Dude, this guy's unbanned. Is this guy being good? Sheep farmers. Aren't I in that Discord? I'm fucking watching you, bitch. What the fuck am I looking at? Yeah, he saw that top picture. Yeah, see, like, bro. I knew he saw that shit. What's he linking? He was like, what the fuck was that? Why can't it really crash into buildings in the Netherlands? Oh my god. Let me close this shit down. Viewer comp win. Well, maybe I'll do it soon. Perhaps. Man. Look what I've got set up, boys. Check this out. Watch what I can do on demand. Check this out. Only specific people post pictures? Yeah, I know, I saw. Boom. Okay, my screen is flashing right now. Okay, I'm gonna alt F4, can't alt F4. Okay, this is pretty sweet. The task manager, Diablo. yep, scroll down, Diablo 4. Diablo. There it is, okay. This song sucks, dude. But look what I got here. Okay, it's set up in such a way where, Voltei. look at that! Oh god, I want to see this. Right? I can make the sound louder. You can make the sound louder. I turn it down. I'm gonna move forward. Você tem que fazer a dungeon level 60. So he's not even. Não, já. He's just. É só pro tilt, He's sitting né? here DC. Não, é que pro tilt mesmo. Tô falando. Aqui, diário eu terminei já. Falta só o main cenário. Esperar o Kes voltar, a gente faz. Dungeon level 60, deixa eu... Esse bicho fedorento aí tá que leve. Tô... T1. Foi TT1? É. Vai te alcançando já. Bom, eu tô upando rápido, cara. Tava 70, tem uns dias atrás. O Estevão eu já passei já. Apesar que ele já tem boneco no Ele trocou de char umas 3 vezes já também, né? Foda isso. Ele tem boneco no 80, 90 já? Não. Não, tem não. Ele tem que fazer o mesmo que você tá fazendo, cara. Pegar um e... Ele não sabe se você joga de tanque, você joga com ninja, você joga com... Aí vai cada dia joga com... Cara, já jogou tanque e já jogou com paladino e com warrior.
e com Dark Knight. Aí trocou pro Ninja e depois trocou pro o Dragão, Fraga. Não, e o Dark Knight também, que jogou um É. Eu tenho que escolher um, cara. Não tem como, velho. Esse jogo aqui você tem que fechar o olho e vai. Deixa eu escolher aqui uma 60 pra fazer. Botar Baessal. Ó. Tá bem emocionante. Essa é legal. Eu senti gosto. Gosto pelo jogo. Ó. Isso. Tinha alguém que tava precisando. Cheguei pra afundar essa petilha aqui, né? Tá precisando? Hell yeah, bro. Como é que fala na PT? Barra PT? Não, só escrever, pô. Você escolhe na nossa barrinha de conversação ali, ó. Aí você escolhe parte. Mais um cara com efeitinhos roxa. Estivalda. Cara, Estivalda, meu Deus, cara. O nome dele é esse? O nome é esse, cara? Não. É Chara Estivalda. LOL. PTSD, né, cara? Tem trauma, cara. Mas Chara Estivalda daqueles boss todos, era mais tranquilo, velho. Peraí, Chara Estivalda aqui. Não, é da Terra, né? Estivalda é o Megazord lá que manda a bomba nuclear aqui. Vários usuários comigo. Mas era da Terra, não era? É. Não, então era fácil. Fácil, meu. Chato é aquele do elemento lá, chato pra caralho. Você tinha que ter um elemento, dar dano elemental pra poder. Nossa! Qual o nome dele é? Ele era chato, mas achar Estivalda também era chato. Qual o nome daquele cara do elemento? Não lembro. E a Chara Estivalda era duas partes da luta dela, não era muito chata, não. Era aquela parte que ela roubou o Megazord gordão, que demorava tempo pra morrer. Depois que a gente aprendeu que ficar batendo aí na parede da hora. Ah, não, mas ela era fácil, pô. Comparado aos outros. Aqui que tá me batendo, meu Deus. Acho que os mobs estão me batendo, não tô entendendo. É, o tempo não tinha grado, não. E o Black Mage tá parado, filho. Fazendo o que ele tem que fazer. Aquilo ali que ele tem que ficar naquela área ali? É. Quanto a gramazão? Ele não pode sair daquela porra, não. Depois ele ganha uma skill que ele pode dar tipo um blink pra fora e depois voltar pro negócio, Fraga, da área. Mas é um blinkzinho só, Fraga, então tem que saber o que ele vai fazer. Enfrentando o Império. Monster Hunter é o nome da guilda dele. Vamos entrar nessa guilda. Não pode, cara. Só tem monstro, cara. Monster Hunter. Não, Monster Hunter é o nome do título dele, né? Será que é porque ele matou Deve ser, porque ele matou o Rathaus lá, deve ser. Ah, isso aí nós temos que ganhar esse título aí, cara. O cara fez questão de criar um char pra combinar com esse título. Então ele pagou pra trocar o nome. É, também. Eu tenho inveja dele, cara. O bicho tá me descendo tiro aqui nessa porra. Tem que matar o bicho ali, ó. Tá... Não matar não, deixa o Black Mage fazer o trabalho dele. Não precisa de andar pra explodir. É, acabou de dar um Ice 5 Thunder 4. Eu nem lembro como é que é essa magia.
Eu sei que você tinha que castar fogo, fogo e depois gelo, pra esfriar. Era legal. Tá mandando umas paradas, uns fogos gigantes aí. É porque você não vê, né? Você tira os efeitos. É. Uma bolona de fogo aí, sinistrão, né, mano? Agora mandou uns gelão pra tudo. Eu posso matar. Nossa senhora. O bicho mandou um míssil na minha cabeça. Salva. Vou dar o Bloodbath aqui pra mim rolar. Antes da shield. Eu estou me rilando bastante. Cada foiçada é um flash na vida do inimigo. Tô doido pra usar as skill 9 e não tem uma porra da Android que eu possa usar, mano. Não, mas aqui a gente botou, eu botei 60 de propósito, caralho. Você pediu. Não, eu sei, viado. Mas eu falo assim, tem as skills que fica na barra que eu não uso, cara. Ah, tá. Foda você desacostuma, cara. É o que eu falei com você aquele dia lá, pô. Esse é o tenso, Wagner. Você é chato fazer isso. Então não jogue Black Mage então, cara, porque pelo que eu vi, a cada 10 levels a rotação dele muda completamente, velho. Essa foiçada em área da morte é doido pra caralho. Tá uma fumaça preta. Eu gosto dessa aqui. Essa eu gostei. Vai fora, eu vou ficar. Eu tô cheio de lag, é melhor. Se você não tem o Blink, amigo. É. Eu tô cheio de lag, quando dá pra brincar, eu prefiro brincar do que tentar correr. Não dá pra pegar o gol. Que frito! Gritei. Eu gastei o sprint à toa.
Ah, esse aqui eu tenho que virar de ré. Ele é o contrário. É. É, mas eu tomei stun do mesmo jeito. Tomei foi stun. Nossa. Eu virei de ré e tomei stun. É, dando mesmo. E eu vou tomar 2 paradas. Ele me deu o stun e ainda mandou o laser em mim. Não é virar de ré, né? Eu não sei. Melhor não atacar. Vou usar o defensivo na vida. É. Você é defensivo? Tem um defensivo aqui, tem um que é fraco. Meia boca, né? Ainda bem que ele ia chamar 1 milhão de agra, né? Tem um blink igual eu, viado. Tem. Mas eu tenho que... Tá reteado, Fraga. Eu não posso, tipo assim, pro nada não, saca? Eu vou pra um player ou um inimigo. O seu é assim? Não, o meu eu posso em qualquer lugar. Pra frente. O blink do mago do... Você tá olhando, você vai brincar. O A do Black Lineage é forte? Pra caralho, é a maior do jogo. O maior dano de AOE é do Black Mage. Single Target é o Samurai, Fraga. Black Mage é AOE. Manda só o meteoro, explode o mapa todo. Não, tudo dele basicamente é AOE, Fraga. O grifo. Traidor, filho da puta. Olha o essa dungeon que esse cara babaca aí. A gente fez. Não, olha. Matar do meio. Não olha.
Olha os pedrão de gelo caindo na cabeça do cara. Ah, cara, não é pra poder. Acho que é cair pra longe. Na verdade, o ideal era ficar perto, podendo eles matarem rápido. Eu trazer o chefão pro bagulho que você fala. Agora me fudir. O mago vai tomar. Nossa, o mago tinha medo. Não. Foi salvo. Vai ter um blinkzinho. Sem limite breaks. Não dropa nada, né, seu quadro? Roupa verde, muito bem. Muito obrigado, viu, seu corno? Amigo! Não sei o que, amigo! Dá sabe quanto eu ganhei de XP fazer essa. Ah. Compensa não. 70 mil. Mas você ganhou a paradinha da cor, não ganhou? Ganhou aqui. Eu ganhei. Deu 60. Mais um selo. Eu vou dar reroll aqui no meu selo. Se tiver antes do 7, você pode usar 2 negocinhos pra você poder dar reroll em todos, sabe? Ver se melhora assim, se tiver muito cagado. Quer fazer a diária do PVP? Coloca essa merda. Dá XP pra caralho, Fraga. Esta merda! O foda é que o PVP é um saco nesse jogo. O Alan falou que tava melhor e tal, mesma merda. Não sei o modo novo que eles botaram, né? Mas. Frontline, que é a diária, é uma. O modo novo é um modo que não existe PVP no jogo. Esse é um modo bom. Tipo assim, eu considero no Final Fantasy PVP é minigame, Fraga, velho. Poxa, me dá o bagulho. Eu quero. Vai pra desgraça agora. How this guy Twitch staff? Actually, do y'all want to see this? Oh my god, it was so pain, boys. I don't know if you saw this or not. It was straight up one of the most uncomfortable experiences I have ever seen on the entire platform. It was beyond, weird. Is that I think you have a lot of good ideas, but you're missing so much. No is saying you're wrong about anything. Alright, look at this shit. I love you. Harris, okay, first of all, anybody who says blank, I love you, but is just the most vile, condescending, passive-aggressive piece of shit. It is the, like, oh my god, I love you, but come on. Like, bro, shut the, we're already starting about, this is Twitch staff, by the way. This isn't like someone who, like, they don't know them. This is a Twitch staff. These aren't friends. They're barely. Não, é que chamou, tava no meio entregando a quest, mas você tem um videozinho. Chamou até rápido. Cara, tem gente pra caralho jogando esse jogo. Graças ao U, isso é cheio de difícil sem pai. Sem ter o que jogar, né?
Jogar uma bosta, vamos jogar outra bosta, velho. Pronto, pararam. Falta só um corno, vai, corno. Aí, porra. Sua barra tá toda cagada. Nossa, não tem nenhuma skill na minha barra. Que maravilha. Agora eu vou passar a PVP todo arrumando isso. Você vai ter que abrir o PVP Profile e puxar as skills aí. Como você puxar as skills? No primeiro íconezinho ali, ó, o char aconteceu, aí tem PVP Profile. Aí você tem que. Aí tem as skills suas de PVP pra cá. E aí, o que eu faço aqui? Aí você puxa as skills do PVP Profile. Puxa o combo. Puxa lá pra barra, porra. Ah, mas na moral, vou fazer isso. Ou então vai seguindo. Só pra ganhar XP mesmo. Lixo! Esse jogo é um lixo! Mas também você chora pra caralho, velho. Caralho. Quê? Você chora pra caralho também, Viscar. Ah, pelo amor de Deus, mano. Pra que vai mudar a barra, cara? É porque tem coisa da. Fica o negócio skill. Que as skills são de PVP, Fraga. Você tem certeza que você quer entrar no PVP sem skill nenhuma? Tenho, aí eu entro. Vou aqui parado aqui, na base. Só abre o negócio de character, aí tem PVP Profile. Quase consegui nada, tá quase conseguindo botar as... A sorte que eu já gravei mais ou menos de cabeça. Não, mas é diferente, cara. As skills são diferentes. Só falta aqui, ó. Já foi saga. Aqui. Pronto. Aí tem a do trait. Tá. Wing. Pulou de. Tô chegando. Aí, ó, um cara aqui, Blackmail. Eu não tenho slow, cara. Nossa, tem um cara me batendo, né, meu Deus? Nossa, tô sendo espancado, que coisa. Que diversão! Olha que diversão! Caralho, as skills do PVS, se você colocar aqui, elas não funcionam também. Ah, eu tenho que abrir a barra de skill do PVP e pegar as skills do PVP, aí... Eu acabei de falar, cara, você tem que puxar as skills. Mas por que eu não posso puxar as skills minhas normal, cara? Porque não é as mesmas skills, só. Tem skill do PVP, velho. É diferente. Não me chama esse trem nunca mais, mano. Caralho, eu vou passar o PVP, tô tentando botar skill aqui, não. Eu te falei, caralho. Vai no Character, aí tem PVP Profile, aí tem skills lá, Faga. É bem ruim de PVP do jogo, não foi na conta, cara. É um minigame. Death Hunt. Pô, velho. Tenebre e Lemur. Só skill que eu não sei o que é. Avatar.
Void Viking, livre ataque potência 8000. Que isso? Mano. Cross Hit. Não tá dando pra arrastar os skills. Aí tem um... Eu tenho um negócio que remove tudo. Recuperate. Isso. Tá me segurando. Deixa os caras brigar. Estamos com dois negocinhos. Posso montar aqui, né? Posso montar aqui, né? Pode, pode. O negócio é capturar que é esses triângulos aí no mapa, Fraga. Que aparecem. Esses. Tem um bloco choco do cara. Irlanda de piroca tá aqui, ó. Fica do seu lado aqui, amigo. Não, apareceu. Ah, apareceu, ó. Outro. Captura. O cara tá voando na nuvem do Dragon Ball aqui, cara. Tô inveja dele. Quase morri, só na queda. Olha o bonde vindo. Bonde do pelo sem freio. Ah, não, é tudo amigo. É. Vou esperar aqui, porque eu acho que vão tomar um ataque aqui. A skill de combo, ele bota um botão só pra você ficar apertando. É. Essa aperta de novo, ele dá o combo automático aí. Pô, podia ser assim o jogo, né? Apertar um botão só. Boa. O que você acha? Tem gente que pede isso aí, Fraga. Tem como copiar essa máquina? Dá pra enfrentar. Não, tem como não, tem como não. Ei, cara, o cara me cagou aí. Mas... Dá uma pereba. Vai ver se não tem como, então. Eu achei com um bonde do pego sem freio. Tô batendo aquele denser ali, ó. Achei. Tem slow, cara. Feio demais isso. Eu correr lá, o cara vira e sai correndo e aí você faz o quê? Mas nem todas as classes tem slow, Fraga. Não tem slow, né? Não, tem. Algumas tem. Tem slow, tem stun. Cada classe é uma parada. Olha o summon ali. Você é o bonitão aqui, então vai ficar aqui. Eu virei a morte, mano. Morreu. Subiu. Eu mandei meu Eu cooldown morri. na hora. Eu rodei. Morreu também? Não, eu matei um cara e saí correndo atrás do outro ali. Tô correndo atrás do Densa, mas eu não consigo parar o cara, velho. Você não tem nada de... Não tem nada. Slow não tem nada. Ah, chegou um outro cara. Tô pegando aqui um monolito. Eu não sei o que mais isso que eu faço, eu tô batendo o cara não toma dano. Tá brigando.
Ah. Morri. É muito ruim, cara. O PVP desse jogo é um lixo. É um minigame, cara. Batendo o cara não toma dano, não dá, eu não dou dano, o cara também não bate, aí fica um trem do nada morri. Eu tenho pote de vida infinita, posso ficar usando o negócio pra encher vida. Nem healer eu sou, eu fico enchendo minha vida aqui. Vai lá, mano. Morri sem fazer nada, tô travado. Ah, feio demais, mano. Nossa. PVP esse jogo é muito feio. É minigame pra poder ganhar level pra você. Mano, uma vez no eu acho dia. que nem pra ganhar leve isso aqui serve, mano. Porque você passa mais raiva do que Não, diverte. só não passa raiva, cara. Só Passa raiva, seguir. cara. Não fica apanhando, não consegue bater, cara. Só apanha, cara. Olha lá. Eu não sei o que é, se é lag, se é mal feito mesmo, velho. Fica tudo zoado. É mal feito mesmo. É ruimzinho. Esse negócio do cara correr e você não poder fazer nada é ridículo. Não, mas tem classe que tem slow, que tem stun pra ganhar. Nossa, tudo cheio de epilético, velho. Olha isso. O Gambrica pulou no meio da galera aqui. E aí, não tem slow, fica aí correndo. Eu tô esquecendo alguma skill dessa bosta, deixa eu ver. Guilhotina. É isso mesmo, é faria não. Beleza, ataque por cima. Uau, deixa lá. Não tem nada mesmo não. Bosta não. O cara correu, virou que saiu correndo. Aí vai eu, igual um debilóide. Pareceu outro negócio ali pra capturar. Você dá um sprint, o cara faz sem sprint, mas quem corre mais que você com sprint. Ó, o maquinista eu sei que tem slow. Fica perto de mim que você vai ver o que eu tô falando com você, ó. Aqui, ó. Chega aí. Tô do seu lado aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá, o cara tá ali brigando, né, ó. Maquinista. Também não tem que eu voei, ó. Morri. Lá do Summoner aqui. Tomei não sei o que aqui e tô morrendo. A sede de PvP é bem ruim. Nossa, matei a mulher. Quando vira o Reaper também, meu amigo. Nossa, morri. Voltei no tempo e morri. Fih, quando o cara ficou parado pra brigar comigo ali, eu usei a transformação aqui, ó. Nossa, cada foiçada que eu dei ali no cara ali, ó. Era um chunk de life do cara ali. Rap, 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 rap. Rap, 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 rap. Foi só assim. Morreu foi a mim. Nullify. Pô, o cara usa os negócios que fica preso dentro da porra do treco, velho. Sei lá o que tem que fazer. Não, só em última. O cara apanhando pra caralho ali, ó. Tem um Reaper aqui. O cara usar uma barreira aqui, ó. Essa barreira aí que você fala, tô tomando dano em 3 mil de dano. Não, tem um negócio que ele parece tipo uma parada que te prende dentro. Você não pode sair. O negócio é transformação, pronto.
É contar como se fosse um minigame uma vez ao dia pra você fazer, só isso. É muito ruim, velho. Olha isso, cara. Ah, não. E demora pra acabar essa carniça, né? Pra você sofrer bastante. 6 minutos ainda. E tem um cara aí que ele tá tryhardando aí, que ele manda até uns comandos pra gente atacar o lugar. É. Alguém tá lendo isso aí, mano. Pode ficar tranquilo, tá todo mundo lendo. Nunca jogou. Ninguém tá lendo nada, só quer brigar. Vou lá na base de cima aí. Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Tem um amarelo sozinho defendendo lá em cima lá. Tô indo no caminho. Fazer X1 com um cara. Tem mais um monte de amarelo ali. Eles estão preocupados com os caras ali. Eu tô pegando os negócios aqui que tá aparecendo no mapa, só isso. Tomar a base dos caras aqui sozinho, rapaz. Sou vida louca. Morri. Muita diversão, muita diversão. Aê, Glória! Nunca mais eu entro aqui. Não me chame. Eu ganhei leve no PVP. O XP é boa, cara. Vale a pena sim. Vale a pena pra você, que eu não vou não. Uma vez ao dia sofrer um pouquinho, cara. Vale a pena. Não vou não. Não, deu 1 milhão de XP. Falando? 1 milhão de XP vai ficar igual um saco de pancada pra todo mundo que aparece no mapa. Muito diversão. Ganhei até level, fui pro 78. Nossa. Às vezes jogar com classe de que bate longe deve ser melhor, porque melee, nesse aí... O maquinista eu sei que tem slow, velho. Muito mal feito, você não tem skill pra... Você tem uma skill que você cola no cara, mas demora muito o cooldown, demora, o cara corre, o cara vira, sai correndo, você não consegue alcançar o cara. É. Não, teve um dancer lá que eu umas 2 vezes, aí depois ele foi fazer X1 comigo e matou. Umas 2 vezes. Eu começava a bater nele, virava de costa e ia embora correndo reto. E eu não alcanço, você tá filme, não fazer nada, você não consegue fazer nada, velho. Aí o cara vai embora, tchau. Aí enche a vida, aí voltou começando a me bater de novo. Ah, muito feio, velho, muito feio. É um minigame, poder fazer uma vez por dia tá bom. É muito mal feito, velho. Esse jogo não é... Primeiro que esse jogo não é feito pra poder... Tipo assim, o tipo de combate não é bom pra PVP, Fraga. Eu duvido que tenha alguma coisa balanceada nessa porra de PVP, é todo cagado, deve ter classe quebradão, né? Tá ligado? Deve ter classe aí que tá estourando os outros aí apertando o botão aí, eles arrumam. Não, claro, classe com CC, velho. É, tipo, o cara te dá um stun, acabou. É, ué. Falou tudo, classe com CC. Ó, contou parada pra cruz. Tem um bagulho lá que é sofrimento infinito, você ganha. O Arlon usa droga, fala que eles consertaram. Eles botaram novo. Mas mesmo assim, mesmo com esse modo de combate, cara, é um lixo, velho. Não funciona PVP. A maquinista deve ser da hora de jogar. Fica só de longe, sentando aço nos outros, ninguém chega perto de você. Aí dá slow. Aí o cara vai, aí você vê o cara que tá mirando você vai dar slow nele, que enche ele de tiro. Aí ele desiste de alcançar você que não consegue. Aí você enche ele de mais tiro ainda. Você voa. As skills do maquinista pega de longe? Muito longe? Pega, pô. É longe. Não é longeão? Bastante. Aí. Aí o cara fica lá de longe lá. A minha classe. Aí fica lá assim. Nossa, que PVP nesse jogo é bom demais. É aí, velho. Muita diversão. Tá só Não, também não é não. É chato esse jogo. PVP, esse jogo é muito ruim, velho. É um minigame. Feio pra caralho. O combate do jogo não é fluido, Fraga. Não é pra PVP, velho. Não, se o cara começar a bater no... Porque, tipo, você é obrigado a fazer os combos pra você dar muito dano. Se você corta o combo pra apertar uma outra skill, você já fudeu o seu dano todo. Tipo, você começou a dar o combo e você precisar de fazer uma outra coisa, você já se fudeu. Tipo assim, não, tinha um cara só, eu tô batendo nele. Aí chegou mais 2 caras pra me bater.
Se eu trocar o combo de bater em um pro AOE, eu já tomei no rabo já, né? Mas te falar, cara, mas até bem é o maior problema isso aí, cara. O maior problema é o estilo do combate do jogo, Fraga. Não é pra PVP, velho. Não é fluido, Fraga. É travado. Tipo assim, quer ver, ó? Guild Wars 2, que você consegue ver o ataque do cara, Fraga e tal, pra poder responder, saca? É isso que você não entende nada. Você só não entende, você não sabe o que o cara tá fazendo, Fraga. Você não sabe se o cara tá bustando você. É. O que o cara tá. Não entende. Não é pra PVP, Fraga. Que hora você tá? 78. Deixa eu botar a Daniel mais perto do seu level. Malika as well. Ah, não, você tem que colocar, porque você tem que botar as que você tem aberta, Fraga. Deixa eu passar a parte. Bota aí, aqui, mais perto do seu level. Qual que é? Eu tenho que botar no quê? Se bem que eu acho que você não tem que upar, né? Você não tem que upar mais, você tem que só abrir. Eu tô muito na frente já da história. É, você tem que fazer. Ah, não, na história você já tá. O meu level tá muito mais alto que o level da história. Ah, tá. Então faz a história aí, cara. Faz mais negócio não. As missões que eu tô fazendo é 66 o level, pra você ter ideia. Ah, então puxa a minha história aí. Eu não sei, 68. Ah, é uma Dutch, deixa eu saber. Não, dependendo, acho que eu passo aí com você. Se for Dutch. Não é Dutch, não. É aquelas missões que você vem com um pouco. Ah, tá. Uma historinha que ninguém quer saber. Meu Deus, eu tô apostando na corrida. De ovo. Mas qual que é a ideia dessa missão aqui, meu Deus?
Como assim? Ué, tô matando os mobs não param de nascer, eu tava numa corrida agora. Ah, vou abandonar esses bichos aqui, você não precisa. Tá errado. O problema de avançar as quests, tudo é isso aí. Você não sabe o que tem que fazer. Quest também não explica nada. Race to the ovo. Porque no mapa não fala nada, não sei onde que tá a quest. Tá frente. Ah. Ovo, achou o ovo. Tô pegando o ovo, tô pegando o ovo. O bicho me puxou, ai meu Deus. Claim the ovo. Ah, o cara tem um porrete aqui que é. Cara de dragão aqui. Magnai. E eu vou enfrentar um Joe aqui. Passar não sei se tudo a carreta.
literally even coworkers. This is just a dude with power dropping into chat, requesting people, like for example, if a Twitch staff were to come into my chat, other streamers might do this. They might be obligated. They might be obligated to show them respect because they're fearful. Aí peguei o ovo, cara. Like your boss Deu ovo. coming into your room when you're working Yes. and watching over your shoulder. It's so uncomfortable, right? If you're gonna ban me, but don't come into my chat and prevent me from doing the job that you need me to do to make your platform stay afloat. It's so irritating. Okay, let me do my shit without the worries of you being here, okay? It's so weird. How would you have dealt with it? I feel like it totally up a stream. Probably the exact same way as him. Only just say, yeah, I'm good. I'm gonna go ahead and end stream until you get the fuck out of my chat. That's pretty much all you can do. Like, dude, he stayed here for so, like, look at this. He stayed here for so long. Harris, I love you, but I would love to talk to you one-on-one sometime. But watch I would this also shit. love to talk to you one-on-one one time. The but is that I think you have a lot of good ideas, but you're missing so much. is that I think you have a lot of good ideas, but you're missing so much. No, Dude, even the way that he types is so condescending. Being like, oh yeah, let me go to this guy's stream and tell him that he doesn't know what the f he's talking about. Like going to his stream and telling him, oh, by the way, I'm the big boss, so you have to be nice to me. Otherwise, I'm gonna ban you. And then I'm gonna tell your entire chat that you're a idiot. Absolute moron dread behavior. It is beyond cringe. It is beyond a abuse of a power dynamic. Like, especially going to someone like Harris's chat, who makes his living off of giving representation for creators and trying to help content creators become better and like actually get the most out of their platforms. And then to decredit him, because I've watched a lot of his videos and he's helped me a lot with his videos, but to decredit him live on stream, not being able to rebuttal, and it gets worse. It gets worse. I've seen this all before. is saying you're wrong about anything. Yeah. Maybe, is that no one? Is that a typo? No one's saying you're wrong about anything. You just have so many assumptions. Dude, no is saying you're wrong about, no one, first of all, misspelling. He's gonna come into his chat talking like a idiot, can't even do proper spelling, even sentence structure. No one is saying you're wrong about anything. Just, you have so many assumptions that are so way off. And here's the best thing. Oh, I always love how, this is the second time this month where Twitch is claiming, oh, we're being overly broad. This is the most broad shit I've ever seen. Do you know what I do? Do you know what I do to people who give me false, vague, overly vague statements? Look at this shit. You just have so many assumptions that are so way off. Gives no specific examples, gives no proof, gives no reasoning. And here's the best thing, you can't ban Twitch staff. So this guy's going to this dude's chat, discrediting him, saying that he's wrong and I'm not gonna prove why. It is so cringe. It gets worse. It gets worse. It gets worse. Saying you're wrong about anything. You just have so many assumptions that are wrong. I don't understand those two sentences going side by side. I mean, I love. No one's saying you're wrong, but you're wrong, dummy. I love. Then completely contradicts himself in the span of 2 sentences. That's literally saying I'm gay, but I'm straight. That's like saying I play Genshin and I still wear deodorant, right? It's like. It's 2 completely contradictory statements. It's ridiculous. You guys over Twitch, no hate over here, but we're all frustrated. And honestly, coming into a stream and saying, sorry man, you're wrong, doesn't fix anything. I'm happy to be told I'm wrong. I'm not upset about it, but I know a lot of people making assumptions are making wrong. And the worst thing is when you tell someone you're wrong and then you don't have the civility to just say this is why you're wrong, rather than just saying, oh, you're wrong, you don't know anything. Oh, but I'm not saying you're wrong, but you're wrong. You just don't know anything, right? Salve Cthulhu. Listen, oh, sweetheart, I understand how you would feel that way, but trust me, when you're older, you'll understand. I will f you up, brother. I will make the foam pit look like mere child's play. Guesses. Talk to people, be open about stuff, and fix stuff. Again, not saying you're wrong. Lol, again, not saying you're wrong. Being like, oh, bro, why are you misunderstanding me again? What do you mean? Oh, look, another thing you don't understand. Lol, again, not saying you're wrong. You're just way off and you don't know anything. Not saying you're wrong. Like, I don't know what this dude thinks being way off means. What else could that possibly mean? It certainly does not mean that you're right. So what the else could it possibly mean? Asking for a friend. Trying to wrap my head around this here, guys.
wrong. He replied to your tweet if you haven't seen it yet, which is what? Hey guys, it was super weird on my social anxiety with Sky High, but people deal with way worse in the stream every day. It's not a huge deal. I just shut down stream and played outside with my daughter. It said 10 out of 10 would recommend. Don't send any hate, that's why not worth it. What I tweet? Oh, he didn't reply. Oh, he replied to the tweet, not my tweet. And look at him going after and protecting Seth, even though he completely derailed his stream. As Twitch staff, no less. That is embarrassing that Twitch can't control their employees from not derailing the people who make them the Você podia liberar essa roupinha de samurai. Ridiculous. You wanna know why these Twitch should have this live stream? Samurai aqui que a gente fica ajudando aqui. Você vai receber uma outra roupa de classe, Dragão. And when your platform is so bad that people are considering platforms. É 70, eu acho, de classe. Em Haugs você recebe. My opinion. Olha o nick do cara, velho. Judas Iscariote. Tal do Rien aqui, ó. Tá uma roupa bonitona aqui de samurai. Eu tô falando o nome do cara aqui, ó. Judas Iscariote. Seriously, again, no one said you're wrong about anything. You can have opinions and those are fine. It feels like I'm talking to my ex-girlfriend who's gaslighting me about, oh my god, he's just a friend. Why are you worrying about it? I went out one time. Yeah, I got drunk and slept with 5 dudes, but nobody ever said we were exclusive. I don't know what girlfriend means to you, but that's not what it means to me. What do you mean we can't have sex with other people? Oh, I didn't know we couldn't have sex with other people. What the f is this? Seth, I don't understand why we're having this conversation. If Twitch is trying to fix its appearance with streaming. I would love to know how Seth could have the mental gymnastics to actually think that he is not being a grade A S tier shit disturber, passive aggressive douchebag. I would love to know. I would love to know. This is absurd to be this ignorant, this out of touch, to not understand what manipulation and gaslighting is to the T. What the is this? Like, you can't come into a streamer's chat, hijack their entire stream, tell them, you didn't say the word wrong, but you said, you're way off, which is synonymous with you're wrong. Nossa, fazer bot aqui que eu não lembro. Que beleza. Nobody told you you're wrong. You literally told me I was wrong. Stop. I have chat history. Bro doesn't know about chat logs, bro. We saw that you said that. And again, it's not... Although for a lot of streamers, their stream career would be a lot better if chat logs didn't exist. Like, I'm trying to stop the conversation. It's just weird that now you're, like, hijacking my chat and making it weird. Like, I want to end my stream right now. It's so uncomfortable. Because there's nothing he can do. Dude wants to stop making income, the thing that helps him survive as a human being when he has kids and he needs money to survive. And this dude made him so uncomfortable that he would rather stop doing his job than deal with this guy. And Seth still doesn't get it. I mean, he could just ignore him. It's his boss, bro. It is Twitch staff, bro. How the do you think he could quote-unquote just ignore him? That's like saying you could be doing your job and your boss comes up behind you and says, hey, you're doing your job wrong. Bro, just tell him to kill. Like, what do you can't do that. Like, bro, you cannot do that. Being gaslit by a Twitch chat or Twitch staff on my live stream. What is happening here? Get better. And you tried to ban me? Wow. He's still playing along. Like he thinks this is a game. I have never seen a representation of Twitch be this out of touch before in my whole life. Anybody would get banned for doing what you're doing right now. This is so weird. Yeah, I mean, because I can't put this on. And he's so uncomfortable, he has to end this conversation. What a absolute show. Didn't get an explanation after explanation of why he's uncomfortable, why he's derailing the stream, and then he tries to play along like a
buddies. Here's an idea. Have you ever heard the words, I apologize, or I'm sorry, or I was wrong for saying that? Absolute, out of touch, delusional individual. And so like the Aaron stand-up guy, he still went out of his way to make a tweet saying, hey, don't send me hate mail. What a joke. And another delusional, out of touch, overly vague statement made by Twitch representation. That is insane. I really didn't want to watch this clip because it makes me so mad, because the reality is I love Twitch. I love streaming on Twitch. But it's like every single time they open their mouth, I realize how more stupid they were than the last time I heard them speak. It is insane. Pom. Pô, esses negócios de tapete, não sei o que, você bota esse trem aonde? Você pega armário. Casa? Ah, eu tenho que comprar uma casa, né? É, ou um quarto, né? Tem também que você comprar. Como comprar quartos na estalagem mais barato, vai. There's been a new update from Twitch. Uh-oh. Introducing the Partner Plus program. Here we go.
Today we're announcing a Partner Plus program, a new program for streamers to build towards as they grow their business. This new partner program benefit will offer 70% share on, just give me a second. Let me make sure I've got this. A 70% share on net subscription revenue to streamers who meet the qualification criteria. I'm gonna just go ahead and just, okay, this is actually it, never mind. Streamers in the Partner Plus program will receive a 70-30 revenue share on net subscription revenue from recurring monthly subscriptions, and gifted subs for 12 months up to 100K annually. And the annually, I just added that, but yeah. And to qualify, partners must maintain a sub count of at least 350 recurring paid subscriptions for 3 consecutive months. Once that happens, partners will be automatically enrolled into the next 12 months, even if you dip below the subscription threshold during the 12-month period. Partner program launches on October 1st. People that meet the qualification criteria in July, August, September will be enrolled in the program and notified in October. So, and then, by the way, they said that their focus is on sustaining Twitch. That's nice. Thank you very much. This is actually a good change that they've made. I heard about this, and I gave them feedback. I said this was a good thing. And obviously, 100K, that's a week for you. I mean, I've made more than 100K in subs in a week before, yeah. But the fact is that if you're making more than 100K in a week, you don't need this. You don't need the extra money. Right? And that's what I told them. I was like, listen, like, obviously it sucks for me. Obviously it sucks for, like, a few other people, like Hassan, Miz, X, like, fucking probably Train, like, a few other people. But for the most part, it doesn't really matter. And people probably like to see us get fucked over because they're like, these rich streamers, let's see. You know, like, in their mind, it's better that Jeff Bezos, the multi-billionaire, gets it than the multi-millionaire streamer, right? It's a fucking food chain. So they think it's funny. And that's why I just straight up told them that. And I don't really give a fuck about this. As I've always said, it doesn't matter what happens. I will always, like a cockroach, find a way to survive. It doesn't even matter to me. But either way, they have made this change. I said that this would be an overall positive change. It is a good thing. So yeah, this is a rare Twitch W, I would say. However, it does draw into question, why do you have to have 350 subs and tell you this split after 100K? Yeah, it's 50-50. After 100K, it's 50-50. It's not funny because you support small streamers, help those never get a chance to become larger streamers. Well, yeah, sure, but like, I don't worry about, like, I'm not a greedy person, you know, like, I'm fine, and if I don't worry about it, you know. Everybody else in the world looks at, you know, things that happen to them. Things don't happen to me. I do things for myself, and there are always negatives in life, but I try to take control of it and, you know, do what's beneficial for me. So anyway, I could talk about that forever. Who gives a fuck? Let's talk about this here. Gifted subs counting towards 100K, but not for the 70-30. Do you know why they count towards the 100K, but not the 70-30? It's because Twitch makes more money that way. That's right. This system is not perfect. It's not like it's the most amazing thing, but it is an improvement on what we've had before. You know, and I think that's what it comes down to. So yeah, I mean, fuck, it's better than nothing. Yes, this is an improvement. And as much as I have shit on Twitch, like, I made a video got like 1 million views. Like, you know, there was a big Twitter drama about this. It was a big thing. So, like, I feel kind of like a jackass if I don't also acknowledge the good with the bad, because this is kind of a good change. However, you know, for the doomers, let's acknowledge some realities. Number one, Kick still has a better incentive, and you don't have to stream and get 350 subs in order to unlock it. So this is like a video game where, like, you have to work really hard to get to level 5. Kick, you start on level 5. As you start on level 10 at Kick, really. But Kick doesn't have advertising, and so, like, you know, there's a give and take there. And Twitch does have a better ecosystem at the time. Obviously, I think that will change. We'll see what happens. Does Kick still have an advantage?
Yeah, I would say so. I would say if you're getting under 50 viewers, it's probably better for you to stream on Kick. I would say so. Because, like, you know, you're going to get, like, gifted subs and shit like that, and you're going to get, like, your subs and donations are going to be a larger percentage of your revenue than ads. Because in smaller communities, you have more people that are supportive, and in larger communities, you have less per capita people that are supportive. I'm just going to do 2 of these, and this is going to kind of make sense whenever I for themselves. So yeah, would it be fair to assume most sponsorships are more lucrative for a larger streamer than subs and ads? It depends on the ad incentive, it depends on how many subs they have, and it depends on the type of sponsorships they have and who represents them. Obviously, like, representation and having the, like, there are some, like, bro, I have heard, oh my God. Like, I don't want to get a lot into this because I'm kind of in the industry, right, because of Mythic, but I have heard of some people that have had deals with sponsors where the agency or the organization that gets them the sponsor is taking 40 to 60% of their money. Can you fucking believe that? That's a lot. So there are people that get taken advantage of like that, and it's really bad. VTubers aware? Yeah, VTubers have had a number of problems with that. Again, I don't want to get into it too much, talk about specifics, but yes, obviously that's happened. So basically the wrong way around. That's like record deals. It is. And so you see a lot of traditional media, you know, transitioning over and trying to do the exact same stuff, you know? I think it kind of makes sense, unfortunately. The reason I trust Kick so much is Steak is already rich, 100% for the little guy. We'll see what happens. Rumble's also making plays. I saw Andrew Tate did a stream over on Rumble. It got over 400,000 views yesterday, which is pretty fucking crazy. And I mean, I think it's going to be good for users and everything like that. Streamers in Japan know? That's what I mean, yeah. Bro, you go to Japan, you start trouble, that's what you get. Do you attribute grounded approach to life to your parents? I don't really, I mean, everything, a person is the sum total of every experience that they've ever had. I don't really know if that's specifically why, but yeah, definitely. Just, you know, I don't really want to go into a lot of like Asmongold lore. But like basically my family on my dad's side is like extremely wealthy, and people here on Twitter, and there it is. Let's see what people have to say about this. So there's gonna be a 100K cap to help small streamers. There shouldn't be a minimum amount of subs required, and all subs should be 70-30, or am I wrong here? Cloak is right. It's like Operate is now like it, and I think this is what's gonna happen with Twitch. I think Blizzard screws up yet again. That's right, guys. Reset the clock. It has been 0 days since the last incident. Here we go. Well, fellas, it had to happen eventually. Blizzard has been doing a very good job when it comes to Dragonflight, but of course, Blizzard has to mess something up. And I hope, I really hope, that maybe this video turns things around and maybe Blizzard... This is going to change it. Yep, Nixium, this is going to be the point where things start to change. This is it, guys. Back on their decision making. For sure. Let's talk about what Blizzard is doing over in Dragonflight. Yeah. So for those that don't play Dragonflight, there is this new feature that's been introduced to the game called the Trader's Post. Which, by the way, yes, universally appreciated and liked by the player base. Pretty much, I mean, I would say as universal as you can get. Everybody liked the Trading Post. Feature by the community where pretty much you go to the Trader's Post and you get like a set of challenges or things to do throughout the world, and it could be everything from completing quests to doing old content to doing raids to doing world quests, whatever. And by doing these things you get a currency called Trader's Tenders. Right? Now what you can then do with this currency is you can buy these rotating rewards from the Trading Post. That includes things like really cool transmog options,
or mounts, really the sky is the limit. Blizzard could put Yeah, anything. and they did such a great thing. They actually gave people the ability to buy store mounts through the trading post, which is insane. In the Trader's Post. And it's just a really cool system that has encouraged people to go out and to explore old content, play the game in maybe ways they've never done so before, so on and so forth, right? People have loved this addition to Dragonflight. I think it's a fantastic addition to Dragonflight, but unfortunately, Blizzard has looked at something Well, that... it's such a fantastic addition to Dragonflight, they have to make more money off of it. To my understanding, is not broken, and they have decided that they are going to fix it. And Blizzard is going to fix it through the only way that they know how, by asking you to hand over your money. Again. Whoa. You probably just said, what the heck are you talking about? Well, over on Wowhead, there have been these new Traders Tender Shop assets that have been data mined from the upcoming PTR build. And what are these bundles, you might be wondering? Well, we have these bundles of coins ranging from 250 Thank you, Bobby. going all the way up to 1,000. What Wow. you're looking at right here is the kind of imagery that would be present on the On a fucking mobile game. Yep, that's right. in-game store, meaning that Blizzard imagery that would be present on the in-game store. That's right. Meaning that Blizzard is very likely going to start charging people real money to collect these tokens. That's right. And it's very possible that what Well, they're going to charge people real money if they want to collect the tokens instantaneously. I don't think they're going to make it to where you have to buy these in the store. You'll still probably be able to earn them in game. I think obviously that's what they're going to do. It's just that you can buy them instead. To do is they're going to very slowly increase the price of the items on the Trader's store. That way you are more incentivized to put out real money to buy tokens in order to get that cool mount or that cool transmog that they are putting on the Trader's Post. Now this is what I could see them do something where like they increase the amount of tendies that you can get each month, and then they say that they're doing it in order to listen to the community so people can get more stuff from the Trader's Post each month, but actually it's just a way to incentivize people to spend a little bit more money on the shop to do it. Be pretty smart to do that. Blizzard should do that. They should listen to this video and do that, and just give me half of the money they make. People are saying on Wowhead, and this is what people are saying on Twitter, and this is what people are saying everywhere. Is it possible that Blizzard, no, they're not going to charge you real money for traders tokens. They would, you buy and sell gold. Everything is on the table. Never do such a thing. Is it possible that that could happen? Sure. But I think it's fair to say that it would be a sin against reason to not assume that Blizzard has looked at this system. They have looked at how people have responded to the trading post, and they have seen an opportunity to make real money from it, and they are going to use that opportunity and exploit it, a feature that people really like. It's not even a question. Like, is anybody even, like wondering about this? Is anybody like, I wonder if this is gonna happen? You know, we'll have to see what happens. Maybe, I don't know. Come on, of course this is gonna happen, bro. They thought they weren't in Bobby's world? Snap back to reality. And Blizzard is going to ruin it. Blizzard, maybe you're not doing this, but if you are, if this is your plan, you have been doing so good with Dragonflight. I know, so they deserve to, you know, do a little bit of bullshit, right? Since the expansion has come out. Yes, is it this amazing godsend expansion among the community? Is that what people are saying? No. But the average person says, hey, Dragonflight's pretty good. I can play some Dragonflight and have a good time, and I can go play Classic WoW Hardcore and have a good time and jump between the games and just really enjoy World of Warcraft for what it is in the current day of 2023. People are having fun with Dragonflight. People are having fun playing Classic. People were having fun with Wrath of the Lich King until you got this stupid idea in your mind to put the WoW token in, and then everyone in their mind. Look. Like, I mean, Blizzard wasn't banning people for buying gold anyway. Like, I mean, the WoW token doesn't really change anything. It's just Blizzard throwing in the towel. Blizzard saying, guys, listen. Tem como eu ir upando, por exemplo, samurai e botar na fila como summoner?
Eu acho que não. Canceled their WoW subscription or just went to Dragonflight or Classic WoW Hardcore because they were like, well, Tipo assim, eu boto na fila como... at this point. Não, acho que não, mano. E troco de equipe e fico andando de samurai. Aí vou Tá certo que não. Boa, sempre dá pra fazer isso, né? Eu conseguia fazer duas coisas ao mesmo tempo. Pra dar uma desenjoada, jogar com um e jogar com o outro. Spammers, dude. We're doing it to fight gold sellers. Eu botava na fila de Dungeon Level, né? Pro Summon. You trying to fool me? E ia fazendo a main quest junto aqui. Isso aí, como DPS ali, dá uns 5 minutos. Money off your game and you wanted a cut of it. And so you created this whole little system, this whole excuse of how you could get a little piece of that pie, a little piece of that money that you wanted so desperately from those gold sellers that were making cash when you weren't. And now you're gonna... How much is a WoW token in Classic Wrath right now? How much is it? It's 5K? Damn, that's a lot. So it's $20 for Epic Flying. It's 8K on EU? Well, yeah, of course. Take this to another level? You're gonna put another way of monetizing an already monthly subscription fee video game? You're gonna put another means of... Yes. And now you're gonna take this to another level? You're gonna put another way of monetizing an already monthly subscription fee video game? You're gonna put another means of people paying you real money and put that in the game? Was selling mounts on the mount store not enough? Was selling transmogs on the store not enough? Like, where is it gonna end, Blizzard? You might as well just make it so you can buy as many boosts as you want. You might as well just make it so that you can just buy the best gear in the game at this point. Why not just monetize the game even further and just say, hey, at any point, you can pay real money and you can just boost your character to max level. You don't even need to go through Dragonflight leveling. No, man, forget that. Yeah. You can do this as many times as you want. And if you don't want to do it, you can get this reduced price version. Here, let me give you this great business idea. Joyous Journeys in Classic WoW. Smart. People really like Joyous Journeys, right? It allows you to progress through the game a little bit faster. It's enjoyable. Dude, you know what's a great idea, Blizzard? You should monetize that. That's right. Over on the main game, and on Classic WoW, and like Wrath of the Lich King, you know what you should do? You should put like your greedy fingers back into this like cesspit idea pool that you have. And what you should do is you should monetize Joyous Journeys. You know, you can't afford that $60 like character boost? No big deal. It's no big deal. Just for $10, you can get a permanent 100% experience gain buff on your character. Wow. Yeah, I could see them doing that. Wow. And hey, for $20? I don't actually no, I couldn't because it would probably be for like a month. And then you would have like Joyous Journeys unlocked for a month, and then it would go away. You'd have to, it'd be 30 days. Yeah, exactly. Yeah, it wouldn't be permanent. You can get a 200% experience buff on your character. You could stack them. That's a good idea. Why not? It's genius, Blizzard. It'll make you so much money. You'll be swimming in it. You can buy new yachts. Blizzard, you can buy your more veteran employees those plastic swords and plastic garbage from China just to show how much you care about them and how long they've stuck around with your company. Dude, it's genius. Just why not just monetize the whole game? What are you guys doing? This is the first negative video that I have made about Dragonflight since this damn expansion has come out. I've criticized it a little bit. I've said, hey, maybe this could be changed up a little bit. But this is a 100% negative video. What the hell are you guys thinking if this is your path? Your I know what they're your thinking. Community is terrible. Guys, I know what they're thinking. You are just barely on the fringes of maybe restoring like a decent communication between you and your player base. And the only thing that's been holding that up recently is Dragonflight has been okay. Classic WoW Hardcore servers being announced was pretty cool. And the fact that Diablo 4 has made people say, hey, maybe Blizzard does know how to make a game. All right? Yeah, that's definitely true. I mean, people have been very positive, I would say, overall about Blizzard. At least for like WoW. I mean, not overall, maybe not for the whole company, but Diablo 4, I feel like all things considered, the Diablo 4 reception has been very positive and it has been very good. Overwatch, not so good, but people that are playing World of Warcraft are generally happy. So Blizzard, I am just one opinion, but please do not
monetize the stupid trading post. You are already charging people $15 a month to play this stupid game. You are taking some of your artists and animators, and rather than having them work on mounts and items and stuff and pets that could be earned in the game by playing the game, you are taking those employees, that manpower, and you are instead taking those people and having them make more them work on mounts and items and stuff and pets that could. I want to see if I made a video about this specific thing. Oh no! It's gonna be 16 seconds. We're just gonna get this out of the way. It's gonna be quick and painless. All right, guys. Look how bad my hair was. Yeah. There's a video right there. Quick. That's the easiest downvote of my life. Remember the those? Easiest Remember downvote downvotes? of my fucking life, dude. Can you believe this shit? Can you believe this shit they're trying to sell us now? WoW community, every time another storm mount is made, we don't like storm mounts. Blizz. Yeah, they just care about money. That's all there is to it. So we have to pay for a mount. It's like, who thought of this? Acabei de matar o Bafomé aqui. Like, celebrate 15 years Chegou o of World Bafomé. of Warcraft by giving us more money with this shitty reskinned Griffin? Like, I mean, regardless of how you feel about Stormmounts, like, that's a really bad title. I mean, it's an awful title. Like, why would you put that there? Like, who thought of doing that? The only people that are celebrating are the fat cats at Blizzard, man. Yeah, exactly. They're sitting there fucking counting their, like, fucking handfuls of Benjamins, thinking about how many other store mounts they want to make for the next quarter. You know, that way they make their, you know, their projections and they get their bonuses before they leave the company to go to another fucking company and ruin that one after that. Like, this is just so fucking ridiculous. Yeah, we're giving this a big fat fucking thumbs down, dude. Let me read. Well, that really did a lot. That showed them. Be earned in the game by playing the game, you are taking those employees, that manpower, and you are instead taking those people and having them make more stuff to pay even more money in order to access, and now you're going to put another monetization option in the game. At this point, all those classic WoW hardcore naysayers that are like, dude, Yeah. Blizzard is just gonna like put like some sort of thing in the hardcore servers saying, oh hey, $10 you get an instant revive. Yeah. It's cool. At this point, No, you know no, what? Maybe you're I right. think it should be more than $10. I think that if you want a revive in Classic WoW, it should be $1 for every level. So like if you die at like level 32, you should have to spend $32 to get a res. I feel like that's what makes the most sense. I was like, no, Blizzard would never do that, but you probably would. I don't know, Blizzard, but damn, you guys are stupid. Like, at this point, your whole PR department is a bunch of fools, a bunch of monkeys just dancing around, throwing bananas at each other. No, I think I think this is what happened. I think the PR department knows this is bad. Wow. They don't want to announce this. They don't want to do Duas this. amigas. It's just that whenever the executives come in Fazendo and vídeo they de say, TikTok. hey there, listen up. You've got to go ahead and announce Chegando, that we're pegando, gonna add another way indo for pra people criança to spend negra e money oferecendo on assim, ó, você gaming." quer And they're like, okay, yes, R$2 sir, of course. ou você quer o que That tem doesn't na mean that caixa? they want to do it. They have to do it. Aí, Porra, você tá vendo, It's their cara? job. Não, eu tô vendo que ela se fudeu. Aí, oferece duas coisas pra criança, né? Aí primeiro elas vão pro menino, aí oferece o que tem dentro da caixa ou R$2. Aí o menino aceita o que tem dentro da caixa, né? Porque eles botam tipo a caixa bonita, um presente. O menino abre a caixa na casca de barro. Ô, velho, Aí beleza. tem que ser muito malvado, velho. Tem que ser. Nossa, velho. Aí é criança negra, beleza? Aí é segundo vídeo. Nossa. É a mesma coisa, só que com a menina. Aí oferece a menina vai aceitar, que é a caixa de presente.
Naquela seita abre a caixa, tem um macaco de pelúcia segurando uma banana, tá ligado? Ô, filho, Puta que pariu, velho. A galera espalhou. Olha as ideias dos caras, velho. A advogada negra lá foi lá e entrou no Ministério Não, tem que ser. Velho, não dá. Tem que ser fudido mesmo, cara. Velho, o que tem na cabeça, cara? Não sei, cara. E a pessoa tem três. Duas coisas. Primeiro, que você tá sendo mal pra cacete. E segundo, você tá sendo burro pra caralho. Fraga. É ser mal e ser burro ao mesmo tempo. É combinando, Fraga. Nossa, velho. Como é que a pessoa acha que não vai dar em nada, cara? Esse tipo de coisa, cara. Mesmo que você seja mal e foda-se, Fraga, mas como você acha que você não vai dar em nada uma coisa dessa, cara, hoje em dia? Cara, eu não consigo pensar desse jeito. Mano, fazer um trem desse com criança, cara. Cara. Véi. Cara, criança e idoso, velho. Fazer um negócio desse, cara, tem que ser muito ruim, velho. Aí a advogada já falou assim, já cita o artigo todo tipo assim, de que você não pode, com criança, você não pode humilhar, não pode fazer nada. Tipo assim, criança não pode... Você não pode brincar esse tipo de coisa com criança. Cara, não precisa nem falar. Não é esse tipo de coisa. Eu falo assim, é o básico de ser humano, pô. Você não pode fazer brincadeira que claro. humilha a criança, tá ligado? Tem uma parte lá no estatuto que fala isso, tá ligado? Nossa, a advogada comeu o rabo hard. Aí ela foi e falou que espera que é do Brasil, essa retardada? É, brasileiro. Vou te mandar, é porque tem um cara... Não quero ver não, vou passar raiva, não quero não. Tem um cara que ele é meio retardado, que é o Diego Rox. Aí tem alguns vídeos dele que eu vejo, às vezes, né? Aí esse aí eu fiquei curioso, eu falei, não é possível. Aí... Não é possível que existe alguém tão burro e tão ruim, né? Eu pensei, não é possível. Nossa. Mas é possível, Deus. Então, mano, não dá, mano. Sem base. Vou dar uma upadinha no summon, só pra desenjoada, mano. Tá enjoado? Seu summon tem que leva? Sei lá. Tem nem ideia que leva. Vou comprar uns equipamentos fodidos aqui e vou começar a jogar pela fudelã. Eu comprei um tanto de coisa lá no Stormfront, mas acho que não dá pra eu... Stormfront? Como assim? É no negócio do Quartermaster. Tá, o que tem? Comprei um armário do Maestro. Pra quê? O dinheiro tava lá, tinha nada pra gastar, gastei com isso. Compra os negócios de... Não, compra o negócio da Retainer, cara. Transmog, da Retainer, fraga. Mas eu comprei, achei que dá pra botar na casinha, mas eu não sei onde que bota isso. É que você não tem casa, fraga. Pô, eu tinha que avisar também. Você pode comprar do IN, fraga. Um quarto de hotel, tipo o que eu tenho. Ramp Hat. É bom que o jogo vende equipamento level 1. Ah, você não tem level com... Eu acho que não tem level nenhum. Mas eu lembro de eu ter jogado um pouquinho de Summon, né, cara? O Summon é o que manda um debuffinho, não é? Eita, mágica é o... Dot, basicamente. Era, né? Não sei agora. Ele era de Dot. Deixa eu ver. Caraca. Cadê? Clássico. Tá level 1 Conjurer, mano. Mas eu tenho certeza que eu upei isso também. Primeiro é Conjurer mesmo, né? Eu não lembro mais, não. Ou a escola? Não, a escola é a mesma coisa do Summon, né, fraga? Porque eu tenho Conjurer level 1. Que vem de... Então você não culpou, não. Eu já upei, viado. Eu lembro das skills, caralho. Deve ter você upou resetado quando... Não, mas resetou não, cara. Você deve ter upado com o Taumaturge, cara. Que é o de Black Mage, vai virar Black Mage. Taumaturge é 0. Eu tenho um Arcanista 12. Será que é o Arcanista? Deve ser.
Deve ser o arcanista, então, né? O arcanista vira... vira White Mage. Deve ser o Conjuro, então. Sei lá. Arcanista, né? Thaumaturge vira Black Mage. Tá. Dramaturgia é Black Mage. Summoner é escola e não sei o que, né? Deve ser arcanista, então. Aí ele vira ou Summoner ou... É o arcanista. Escola. Quê? Deixa eu ver no negócio de job aqui. Deve ser, acho que Conjura vira White Mage. É porque o arcanista, ele... Summoner... Job Guy. É arcanista mesmo, Zé? É. Aí depois de certo ponto você vai escolhe se vai ser Summoner ou se vai ser Escola, Fraga. Mas aí o level é a mesma coisa, Fraga. Tá, level 12. Arcanista. Please turn this comment section into that. I want to be proved wrong. I want people to call me an idiot and say that I jumped the gun, as well as every other person who saw this announcement on Wowhead and went, damn. Ele tem duas paradas. So, that's the video. Aí é ter fogal. As magias trocou tudo mesmo, ó. I love how, like, that's what Tá it's tudo gonna com be, X right? aqui. Is it's just... Não, deram rework na classe. Come on, Blizzard. Oh, fuck, man. And then they just keep playing. Like, that's it. That's what happened. They just keep playing the game. Yeah, they just keep playing. You know, it's just, fuck. I mean, I don't know what to say. Another dick in the salad. Oh, god damn, we gotta eat around this one, too. Oh, fuck, man. Yeah, I don't know what to say. You deserve what you tolerate. Yeah, it's just 2 weeks go by. Everybody forgets. Yeah, it's just that simple. I mean, like, dude, they don't give a fuck. They don't care. Like, it's not the developers' fault. The developers don't want this. It's Bobby and the fucking executives that are doing this. They make them put this shit out there, and that's just the way it is, man. And it sucks, but I mean, there's not really much we can do about it. I mean, I don't know what even else to say. Opa, que o cara The game's fun to me. I keep playing. Yeah, I know, but Dragão daquele. that means Eu that abaixo, they're level going to keep 32. doing it. That's the point that I'm making. Is that they're going to keep doing it because you keep playing the Tem um game. bagulho de dinheiro aqui que eu ganhei 10 mil. I want to re-emphasize this point very Mas eu acho que deveria puxar a minha história aí, cara. If Daqui a pouco eu dou umas meia horinha só. 80%, A cabeça tá doendo, não aguento mais ficar andando pra frente e fazendo uma question. 50% of World of Warcraft players unsubbed tomorrow, and they said, we are unsubscribing because of this change, you would have Bobby right here writing a personal apology to the World of Warcraft player base saying, we're sorry. But that's not happening. And it's never going to happen.
Because gamers have no impulse control. They will never compromise their own entertainment for the betterment of the industry. And this won't change. That's it. Yeah, let's get back to it. Oh, Zaryu died on his warrior. Let's watch that first. Yeah, let's watch Zaryu dying. Can somebody link me the clip of Zaryu dying on his warrior? I hate this song. Oh god. Okay, so he's gonna get line of sighted because this area has really bad line of sight, and it's gonna kill him because the healer won't be able to heal him. Oh god, I can't believe that. Oh my god, I should have shield walled and potted. It's my fault, I guess. No, it's not. I hate this song. Oh god. Did he get a single heal? 191. Jesus, man. Didn't use lay on hands? Well, he shouldn't have used lay on hands because it would have consumed all of his mana. I mean, to be honest, what really went wrong, there was a lot of things that went wrong here. Number one, the mage should have known all of these ads way earlier. They should have been closer up with Zaryu, and this wouldn't have been an issue. He should have Nova'd the ads together, like, probably about, like, right... I would say, like, right about... somewhere about right here. And also, the paladin at this point wouldn't have needed to worry about threat because I'm assuming that's why he was using a downrange heal or instead of flash of light instead of a holy light, because the ads would have been damaged by the mage at that point with the blizzard. And also there's a warlock there too, so they're going to both be able to AoE that. Nova kills the rogue. The rogue shouldn't even be there. The rogue shouldn't be anywhere near this. Yeah, there it is, and he's dead. He AoE taunted. The AoE taunt wouldn't have mattered because the Nova would have allowed him to move out of melee range, so it wouldn't have made a difference. Rogue should be kicking the boss. Potentially, yes. All I'm saying is that this is like, I mean, yes, Zaryu should have potted. Yes, he should have used shield wall, but he shouldn't have had to pot, and he shouldn't have had to use shield wall. Does that make sense? Okay, now we've seen that one. Now let's see some other ones. Energy drain. You got this, bro. He doesn't got it. Guys, he doesn't got it. Tô vendo vídeo dos caras aqui morrendo no hardcore do Fraga. He didn't use bubble. Like, he's got bubble up right here. He just used, I guess, wait, did he just use lay on hands? Level 10 eu consigo fazer Dutch? Não, né? Não, você faz guild hash, eu acho. Not the actual mage that's casting on him. He didn't stun. Like, I mean, he didn't do anything. Compensa fazer isso pra upar? Não sei, velho. Tá falando aqui da... Uma diária até vale a pena, Fraga. He was Você tem um bônus, né, na diária. What are you doing? What are you doing? Why are you here? Ah, mas aqui eu entro como DPS, né? What? Eu não sou rico. Por enquanto. Run away! Botei aqui build hash. Really good fear there. Really good fear. Here comes the webs. And here we go.
Here he comes. I mean... Eu acho que eu tenho que usar o Atune, depois que eu usar o Atune, What would I eu have posso done? mandar o I caboclo. think what I would have done is I would have tried to just like run Hã? down the road and then just kite one. Porque tem uma magia lá que fala, Because I don't think they atuna você com respawn fogo, whenever tá they ligado? reset. You can just kill one and then run back, then kill the other one, then just run back. Yeah, I would have just run away. And it was really the Eu não sei mais como é que tá a classe, ainda mais level baixo. Você não tem Esse eu não Summoner. tenho. Você tem Summoner level alto, né, viado? Mas eu upei ele com usando escola. Quando era o antigo, né? Não, usando escola. Eu level mesmo pra ganhar. Então você não tem nem ideia do que é. Não, nem. Menos ainda agora, porque agora deram rework na classe, então. Sei lá. Tinha a magia do debuff lá, Bio. Não tem Bio mais ali, não. Tiraram o Bio. Nem tem nem deck que é mais. Yeah, you're gonna be doing something else tomorrow. You're leveling a new character. Eu botei na fila lá e tô jogando com o Hitter aqui. Vamos ver se vai dar. Se der, vai ser filé. Eu vou fazendo a quest aqui. Na hora que chamar, eu viro o Summoner e aceito e vou embora. He was watching a stream of somebody else. It wasn't actually him. Se der, é até uma boa pra você também, se quiser. Apesar que você já fez a história toda, né? I used to farm these on my paladin. Olha uma banda boa aí, né? Wait. Porra. Did he just right click off ice block? Não sabe de nada, hein, velho? Tô dando a lembrar agora. Tipo, porra, perguntou o trem Lohanda agora, porra. Tô falando dungeon aqui, deixa eu ver. Uma banda, eu vou botar isso aqui, nós, tá? Oh Sou my mega. god. Smith que não. How many times have we seen people die to Overseer or Maltorius? Bota o Slave. I mean, at this Só pra relaxar. it's kind of like, É menor Slave. it's kind of sad. Bom pra caralho enquanto estiver jogando ML aí. Eu vou vir a Aurora. E a Aurora? Não, bota Koshai esse do Odslave. A Aurora é uma cantora. Pronto. Gata. É bonita, uma loura, só que ela canta as musiquinhas meio românticas, assim, é legal. Ela canta pra caralho. Você joga no Google aí. Lourinho do Evite, aquela sovaca cabeluda, aquelas. Sei lá que digamos aqui, feminaz, não sei se é feminaz. Oxi, Kugani. Pô, sua cabeluda é foda. Pô, uma vez eu vi uma mulher no busão bonita pra caramba, na hora que ela levantou o braço pra segurar no You can't wake mom up? pé Yeah, do apparently. busão, eu dei aquele design. Ooh, O vácuo tinha mais cabelo que o meu. alright. This is actually going pretty well. Pra homem já, o cara tem que ao menos aparar, velho. Eu rapo os cabelos do vácuo tudo. A pior coisa que tem é você começar a suar e começar a pingar as gotinhas de suor pelo cabelinho do sovaco. Não, ao menos. Não, tipo assim, você não raspar, vamos dizer, ao menos. Parar, no mínimo, fraga, tipo. Eu rapo por higiene, fraga, velho. So he gets hit by a blast nova. Dá a carta pro cara da quest, não é o cara. What was the druid? Não, eu sei quem que é, His mano. idea here is the healer. ffxiv. Ataru. I see. He healed the rogue instead of the warrior, and that caused them to die. Yep, he healed the wrong target. Oh man, that's a dude. Imagine having to restart your entire journey because your healer doesn't know who to heal. Jesus. And keep in mind, neither of them have the shield debuff, the weakened soul debuff right here, like this guy does. Isn't that crazy? It was his girlfriend too? I don't believe that. I don't think classic WoW players have girlfriends. They're either married or single. None of them have girlfriends.
Yeah, not anymore? Yeah. Oh no, is this guy gonna lose? Oh no, is the dot gonna kill him? No, it won't. I'm so sorry. Oh my god. Okay, these guys do a lot of damage. Why don't they have nameplates? No. Oh god. No. Look at this guy. No. Watch yourself. No. No way. What? Oh my god. No way. No way. No way. I'm so sorry. I didn't see it. O Moller toca demais, mano. Guitarra. Olha a cara. Ai, ai, ai. Ele era o guitarrista do Rei de And Aranhas the da Marcha. robe drops. Oh, that's so fucking funny. Wow. Também é uma banda muito foda. Mas hoje em dia, se rolasse uns Rei de Aranhas da Machina aí, It only cost the rogue's life. criança vai ficar tudo. Okay. Moleque, a gente não gosta mais não, velho. Like classic. Look at the bro, like this is like it's on a PC Ele from gosta de 2007. pop. Oh my god. Baby metal. Here we go. Here we Eu nem sei se eu nem sei o que a galera de hoje nova curte pra grana. Eles gostam mais é de pop, senhor. K-pop, pop. Sei lá. BTS. Eu. Tinha um quiosque lá no shopping lá que vendia roupa de anime, vocês têm, né? Completar a caneca me descanou, eu comprei foi lá. Ele vendia blusa de BTS, aí que eu fui descobrir o que era BTS. Falando que porra que é essa? É banda coreana essa porra? É, só que é tipo um Backstreet Boys coreano, tá ligado? Aí os caras tudo igual, cantando bem gay, tá ligado? Bem, os caras bem afeminadaços, assim. Cantando as musiquinhas, fazendo passinho. Ah, por isso que... Eu era Backstreet Boys na época nova, então. Não é uma coisa, não é mesmo. Sei lá. Me fala comigo, eu não quero ser o cara, aquele cara velho que fica dando... Porque na minha época a música era melhor. Ah, foda-se. Cara, isso aí eu não esquento a cabeça com isso não, senhor. Isso aí é... Cada um gosta do que não, eu não quero ser... Eu não quero ser... Eu tive que voltar pra canista, velho. Eu entrei na PT, eu tive que trocar pra canista pra conseguir entrar na PT. Por quê? Como assim? Eu tinha... Eu botei na dungeon, né? Ah, tá, com outra classe, né? Se você botou com a classe, tem que ir com a classe. Tem que ir com aquela classe. Tanto que eu entrei aqui com uma porcaria do bicho, não sei nem o que faço. Aí, ó, Caster é bom demais, só aperta tab e manda, ó, que delícia. Isso aqui é isso. Ainda mais ele, porque eu acho que ele é tudo instante, né? Basicamente. Qualquer coisa de cash, né? Ele ia nos braços e os Carbon que tá aqui do meu lado, não fazendo nada. Eu tô adorando isso aí, Carbon. O que você faz, mano? It's done. I'm dead. Yeah. O que ele faz? I'm actually dead. Wow, great. Yep, that's right. You're done. Why is there an assassin there? To assassinate you. I was actually fine too. There's a fucking assassin. Yeah, that's why. Okay. Oh, he forgot about the 2 apps. Ah, liberou o golpe poderoso do Carbon. Put down Consecrate. Rubi ruim. Put down Consecrate. Ó, mandei um poderzão aqui diferenciado, peraí. Attack, yeah, what Olha, are you rapaz, doing? essa magia aqui não tinha não. I was getting hit through the ground. No, he wasn't. Deixa eu entender isso aqui, Rubi ruim, né? See, they're attacking thoughtful. Qual é a diferença do Rubi ruína pro Rubi? Like he's unironically like dying to a bug right now. Vai ganhar nada de XP, que bosta que é essa? And they're gonna kill 1000 de this guy XP. inside of the stun. Can you explain? Yes.
So basically what happened was Ah, tá. A magia ela transforma no bagulho que eu tô querendo entender. Of the ramp leading up to the dreadnought were Mr. Smiters. So what this player did wrong is they never actually used where is Consecrate? Do they not have Consecrate? I feel like you get Consecrate by the time you're at least level 23. You get it at level 20. It's level 20. Okay, yeah. So this person's holy. Are they holy? I don't think they're holy. Because they have a Righteous Fury on, and they also have Devo Order. Who else would be tanking? I feel like there's a tank. This is a prop paladin. It's a prop paladin that's not using. They're not using consecration. Okay. Consecration, the holy tree. If you are tanking, you should be using consecration. Okay, that's what I think. If you are not, you are wasting your fucking time. I don't care what tree it's in. At that low of a level, yes. Also, this was a combined fuck up by the mage here. I think also it's a mage or something. Yeah, it's a mage. Could have done like an arcane explosion to pull the rogues out of stuff. Ah, caralho, eu posso arrastar o ícone do Reaper pra barra aqui que ele já transforma no... Como assim? Se eu arrastar o... Não tem o setlist que você monta? Se eu arrastar, eu tenho como arrastar ele pra barra. Aí eu clico tá, tem sim. Eu não sabia não, ficou muito melhor agora. Mas eu não faço isso não. Eu não gosto de ficar com muita barra na tela não, cara. Eu já tenho 10 barras aqui, só tirei os 2 emotes aqui e botei essa porra. Deixei só os importantes, fazer a pose de campeão, o abraço. Vou tirar esse Imperial Salute aqui. Vou botar um hug aqui, já tem. Tem a pose de vitória, né, que eu tenho que botar, né, velho? Pose de vitória é essencial, né, pra... A Victor tá aqui. But they are there. You can see that they're here. See? Right like that. And so as soon as he novaed them, right, they immediately showed up. Eu teria que pegar pra upar aqui, eu teria que, pra ficar efetivo esse trem que eu tô fazendo. Eu teria que upar o summon até o 15 pra fazer as dungeons. Em vez de fazer esse build hit. A primeira 15? Primeira dungeon é 15. Se você pegar, eu vou com você. Tô fazendo, topando o Lancer. Seu Lancer não leva 1 milhão. 30 e pouco, caralho. Então vou ter que fazer o hunt log aqui. Aí tá vendo? Eu tô focado na missão. Você quer me fuder, cara. Foi o papo 15 aqui, eu vou ter que fazer. Deixa eu olhar aqui no Google. Aqui. Vou ter que fazer o hunt log. Eu vou fazer o hunt log rapidão. Ou Fate. Você que sabe. That guy got annihilated. Jesus. Transformar Big aqui. smash? Yeah, that wasn't even the stomp, I don't think. Hunt log. Não é Beautify, não. That sucks. Lost. Mata Lost Lamb. Lauer lá nossa. Tudo lá nossa. Olha lá nossa. Pra você ter ideia, se eu completar a Dutch, me dá quase o mesmo tanto de XP. Speaking of getting great. Do da dungeon. Here we go. The smart, he's gonna jump down, right? Jump down. Nunca eu voo, né, cara? Eu voar já é uma mão na roda aqui, ó. Roubalheira infinita. Oh, never mind. Nossa, o lance level baixo é... Excelente. Não reclama não, é muito bom. Nossa. Será que eu aguento matar esse boi sozinho? It's over, dude. It's over. You know it's over. Querem matar Just aí, give mano? up. Carbuncle, ataque! Shadow Ward. God, that sucks. Carbuncle! Go! Carbuncle! Okay. Back! And he's gonna try to run away. Meu Pokémon, cara. Veste Pokémon, rapaz. Respeita. Tupleus! Aí, ó. Carbuncle! Cadê você, Carbuncle? Você não tá comigo, cara? Deixa eu te sumar. Vem, Carbuncle! Carbuncle! Power! Aether!
que deu isso? Não sei. Aquatic. Smart. Yep, there you go. Quero entender aquela barra ali que eu não tô entendendo nada. Ah, meu Carbuncle tá com um golpe de fogo. Vai, Carbuncle. Chocorrio. Ó, o Carbuncle sumiu, tem que summonar de novo, cara. Puta merda. Yo folks and welcome. In today's video we talking dá about the ataque latest gacha sim, games, as cara. well as in-game Então, topics and vai, gacha tá bom. news weekly and more for June. Let's jump right into this. First things being Final Fantasy VII Ever Crisis. It's going to be coming on board on our mobile devices in CBT format July 7th. Just know with this one, it is going to be a huge game exploring the Final Fantasy VII universe. What does that entail? Pretty much you're going to be having Cloud in different scenarios, Zack, characters that were side characters in Final Fantasy VII doing their own entire storylines. It's going to be an expansive universe that's going to just give us more lore and background around characters. It might even give us like scenarios that never even existed in Final Fantasy VII. For example, the latest Final Fantasy VII Ever Crisis has Zack alive, which is a scenario that never happened. So you'll probably see that in Ever Crisis. I think it's going to be really great. And knowing Square Enix, they're going to be putting everything that they have because they love Final Fantasy VII with the remakes and 3 different installments, and not to mention like the newest Final Fantasy game around the corner. I know they're going to put the marketing pump on this one, and it's going to be crazy once it launches on mobile officially, but CBT is July 7th. We got Laid Back Camp that should be out by the time this video releases. If not, preloads should be available. What is this game? It's going to be something like Animal Crossing and then mixed in with something more sim and casual management. I think it's going to be something for folks who want a more chill, relaxed gameplay, something non-stressful, and just, you know, you can lay back and enjoy your camp. So it's going to be a fun time in my personal opinion. I'll try it out if I can find some time. As you know, it's difficult for me. Let's get into other things with Reverse Collapse Codename Bakery. This is going to be a Girls Frontline predecessor, so it came before Girls Frontline. All you need to know, it's going to be a tactical RPG. It's going to be harsh, difficult elements and all of the sorts. Demo is June 19th, and I definitely recommend folks to check it out and play it. It's going to be on Steam. We have the Talked OP that's going to be releasing June 28th. It's going to be more of an old school gacha turn-based RPG, so if you like something like Fate Grand Order, maybe like ffxiv, you'll feel at home here. Now, is there going to be PvP and all of the sorts? I'm not entirely sure. Just know Talked OP is leaning more towards the PvE side from what I can tell, puzzles and all the sorts like that, waifus all around you. I think it's going to be a pretty good time, and I love how the 2D graphics to it don't seem too chibi style. One of the things that really just takes me off when the game is overly chibi. This one is just a little bit above it and makes it right. Black Clover, that's also scheduled to release at the end of the month as well. Just be a little bit wary of this global release because the publishers are going to be more monetized driven, so there's going to be a lot more expensive things. You don't know how long it's going to be lasting, but just know Black Clover is also going to be releasing a movie. There's going to be a lot of marketing pump. Black Clover is a huge IP, so overall I think it's going to be successful. But if you want something that's not overly pay to win, then maybe look at more KR. Tem o Carbuncle ainda, cara. Você pode summonar ele. Então, eu summonei ele, mas eu quero saber como que eu encho o bagulho pra ele ficar... But it's definitely going to be the most playable and available version for global future. We have Brown Dust 2 that takes 1.5 million. I think this is going to be a premier success. Just know it's also going to be releasing sometime at the end of June. Unknown how everything has been going, but agora entendi. Aí ele is an insane number for pre-registrations. Porque se eu não me engano, agora tem instância, ou Summoner. Aí tem a instância do Ifrit, que é o vermelho, depois a instância do Garuda, a instância do Titã, Fraga. What is this game? It's going to be a shoot. Esse é tipo assim, você vira Ifrit, por exemplo, aí você tem as skills do Ifrit. Muda as skills suas, Fraga. Other shooters on my mobile devices. Mas como que tá, não sei. There might be some PvP, but overall the waifus and the artwork and the anime style is going to be what's agora eu entendi you. o esquema aqui. I feel like the characters look pretty cool. Eu mando uma skill, aí is going to be filled in, so you can actually depois get de 20 segundos, quando eu encher o Afterflow aqui, overall, Snowbreak Containment Zone, it was a really fun game when I tem que tried dar it o... out. Tem uma skill que eu dou que eu ganho 2 Afterflow. Quando eu der o Afterflow, tipo, atum, olha lá. And I feel Aí like depois de 3 segundos o hopefully the storyline o is going to Carbuncle be ele vai filled in, poder so you can usar actually get golpe de engrossed fogo. in it and see what's going to be a
Payment Zone. It was a really fun game when I tried it out. I definitely recommend folks to play it once it releases later in July. We'll talk about it. Olha lá, We have funcionou o What the Hell caboclo, is caboclo Bad. It's going to vermelho. be the Aí premiere libera NSFW uma Husband magia game de that I'm fogo going mais to be forte. covering at least until its actual E releases libera o occur. caboclo mais Why poderoso. do I recommend this Ele vai lá one? dar Just golpe because no the cara. art style and the gameplay seem to match inside Pô, with mas eu each só other. encho essa It's porra not going to a be cada- a typical turn-based RPG. É, From né? what I can tell, it's going to be more tactical, yes, NSFW, Cada 60 and segundos, more né? raunchy stuff if you're into it. But personally, I really like it and the way it looks, and I'm definitely going to be recommending it. We have Asteris Tartaricus, hopefully I'm saying that right. It's going to be releasing at the end of 2023 or planning to release in 2023. It's more of a tactical RPG with that Fire Emblem sort of look to it on the overworld, and I think it's going to have more 3D style on its like Custa um, esse actual aqui like gera practical dois. fights, like when you're going Eu tô achando into que é the isso mesmo, combat ela gera scenarios. aqui 2. I think it looks really great, and the fact that it's getting a Western release is really ballsy. 60 segundos, Overall, I transformou. really want this game to come out and be a success. Hopefully it gets the marketing pump it deserves because the game looks great. But if it doesn't, then, you know, it might fall flat Stage as complete. things are highly competitive in the mobile space. We have Netflix announcing 60 plus new Agora o games on the caboclo vai virar o platforms. These are pica more carbuncle. arcade style games, less so Toma. gacha. Vai, pica Enjoy, carbuncle. you know, Pica Shovel ele. Knight, maybe Crashlands. Crashlands 2 is Pica coming nele, out here. carbuncle. Then this will be the place to play. Ai, vai dar uma I know some cabeçada no people cara might de be turned fogo. off on it, but 60 plus games okay, for, you know, É, a frangolinho, fraction of the ajuda price também. of what you would spend in a Quanto mais normal pet, gacha melhor. game. I think there's definitely something there for folks who are interested. Frangolino Healer nunca vai We me deixar have morrer. King Arthur Legends Rise. This is going to be a game by Kabam. If you don't know who Kabam is, they're going to be people who brought us like the Marvel games and the Disney Festa. game. They're very like just great at Choco publishing Hill. Western Melhor style skin, games. Choco Hill. So if you're into the graphics, you like King Arthur, sort of Arthurian lore, then check it out. We have Artland that's going to be having its JP release right now. I recommend playing the KR one just because it's easier to download and play, no VPN. Maybe the JP one doesn't have like a VPN, you can catch up faster and all that stuff, but KR one's probably never going to get shut down and it's been heavily supported, so I just recommend that one. PC client is pretty good as well. Download a translator app and you can play all the story modes and everything. And Crescent Moon Walker, interesting one, gameplay footage courtesy of Chaotic. The reason why I'm covering it, the art style, the gameplay, it's pretty unique and I just like the way it looks. I definitely want to play it. Ah, eu tô fazendo muita Release macumbaria aqui, sometime in mano. the future. I don't know if it's getting into Tá game gostando? release. I just wanted to cover it because games like this Se are for, done se for do jeito aqui, these tá days, interessante. and I just want to talk about it. We have Interessante, Is That a Prophecy interessante, that's officially out. Yes, I'm a little bit late. Dá pra dizer So que é if you bom, like the mas é westernized graphics, Eu sei que o Ifrit tem uma fase que você dá tipo um rush pro cara e bate melee, fraga. Mas você não tem dar não, né? we have Dragon Quest Caboclo é o primeiro Champions GF que você 13, ganha no so it's Final already Fantasy out VIII. É to o mais JP carniça que não release. faz nada, dá What is um this shield de game? It's porcaria a lá. mix between Então tá igual, Lore Friendly. series. Você gastava- If you like the sound of that, then Você you can check gastava o it out. negócio chamando We essa have porcaria Assassin's só pra Creed você Codename passar raiva. Jade. This is going to be Assassin's Creed in É the isso que ele sea and serviu. regions. Mas tinha um que você chamava porque ele dava reflex, lembra? Em qual? Ah, eu posso deixar o bicho mais bombado batendo nele ou eu posso gastar o... Ah, agora eu entendi aqui o bagulho. Maybe it's going to be more Como loot é que é? box oriented, like weapon. Tinha um que você chamava o carbunco, que você dava tipo reflect no cara, você lembra? E você, quer dizer? That would, you know, maybe envelop players. Mas Era não era oito. esse... Não sei. Tom Clancy's Isso era no Division, 8 não, mano. Resurgence, No 8 eu launching achava on ele muito ruim, eu smartphones this ficava fall. puto. I heard really great things about this, so if you like shooters in more of a traditional sense and like looters, stuff like that, I think this is definitely one to check out. Monetization iffy. We don't know if it's actually going to be good. Ó, vou But just know transformar the ele Division aqui. is an excellent game when it comes to just Ele fica looting mais and doing fica the daily batendo? loot, Será? all the É, things glitter like e that. rubi. And Fiz uma torrada we have aqui. Mega Man by Dive offline. It's going to be launching in mobile and Steam. Não, eu acho que eu sou 2023. obrigado a usar Just skill know mesmo, ele Mega só Man vai lá by dar um Dive hit, ó. online Tem is gonna 17 be segundos pra soltar disrupting duas. its service, ending Um its hino service poderosa in aqui. September. So be careful with that one. Maybe play this one because it's actually going to be offline. Ah, tá igual, more só. playable in a more longer time period. Now we have the events. Tipo assim, tem as fases, fraga e tal. Tá a fase de Ifrit, aí depois você usa a skillzinha, aí acaba. Aí você tem a fase do outro, And then fraga. we also have Honkai Star Rail 1.1 that is already out. Just note, Silver Wolf is actually really broken. Same with the Light Cone event. I definitely Passa o recommend Fate aqui. playing right now if you've been Ô, o Fate tá waiting dando to até uma play XPzinha Honkai Star Rail. gostosinha, viu, It velho? released one of the most broken light cones in the game. Vamos fazer Fate And não, not to fazendo mention, mil. they're going to be adding a way for 10 you mil to pra ganhar um revisit level. the storyline and 1800 also para just Fate. check out all the different things that Honkai Star Rail has to offer. I think it's really cool Honkai Star Rail is getting this amount of Nossa, eu tô love. arrancando And muito Genshin aqui. is having its first Dá TCG uma bolinha aqui tournament. no bicho It's aqui, going to be a ficou triste, 200k ó. prize pool on Nossa that alma. in case you like the TCG stuff. Antes a Shout ideia out to dessa my porra boy que era Sino tipo uma right rock, there. né?
And not to mention, Mais ou menos. it's going to be having Um Affliction. 3.7
Phase 2s, Kazuha and Altair. Acho que foi por isso que eu comecei a jogar com ele. So Eu Altair peguei will ele be por causa first, disso, then pra ele Kazuha. I'm going to be trying to summon Kazuha if I can. And then on the Steam front, we have Limbus Company. You know, Agora a Affliction mais ou menos é o bardo, vai. Com dot. On June 15th, there's going to be the Season 2 Pass Rewards, and not to mention main chapter 4. Vou dar uma chibatada com o rabo dele. So yeah, Limbus Company going to... Esse bicho não faz nada, ele fica parado. Então você deve ter a versão, você deve ter então cabum com verde, amarelo e vermelho. Make sure to check it out. Não, eu só tenho o vermelho que é o... Não é daquele jeito que você summona ele mais não, você summona só um. Pretty much the end of June, like June 27th. Aether Gazer, really fun. Que antes eu lembro que você summonava tipo o azul. And New Carnival. Não, mas agora deve ter fase só. Agora deve ter fase, tipo assim, fase verde, fase amarela e fase vermelha. Level 15 eu libero o cabum que é amarelo. Definitely recommend as well. And we have Sino Alice JP celebrating its 6th year anniversary. Eu vou passando mal pra matar o bicho. Neurocloud having Aki, an interesting skin. This skin is actually not as revealing as it seems. And Nikkei is having its June 15th bikini or swimsuit event. So, you know, who doesn't like that sort of thing? And now we have Dailies having its Mario's Birthday or Dreams Woven event June 14th. And Tower Fantasy doing its 3.0 release June 27th. Hopefully this is going good. And Danmachi Memorial Freeze having its 6th-year anniversary June 14th. Just note this is scheduled to Gacha Games as well as in-games coming to Gacha News Weekly and more for June. Let's jump right into this. First thing is being Final Fantasy VII Ever Crisis. It's going to be coming on board on our mobile devices in CBT format July 7th. Just know with this one, it is going to be a huge game exploring the Final Fantasy VII universe. What does that entail? Pretty much you're going to be having Cloud in different scenarios. Characters that were side characters in Final Fantasy VII doing their own entire storyline. It's going to be an expansive universe that's going to just give us more lore and background around characters. It might even give us like scenarios that never even existed in Final Fantasy VII. For example, the latest Final Fantasy VII Ever Crisis has Zack alive, which is a scenario that never happened. I see that in Ever Crisis. I think it's going to be really great. And knowing Square Enix, they're going to be doing everything that they have because they love Final Fantasy VII with the remakes and not to mention like the newest Final Fantasy game around the corner. I know they're going to put some marketing on this one. And it's going to be crazy once it launches on mobile officially, but CBT is July 7th. We got Laid Back Camp that should be out by the time this video releases. É só jogar com amigo mesmo pra poder animar de upar o lance lá pra baixo, cara. Jesus do céu, muito ruim. I think it's going to be something for folks who want a more chill, eu olhei aqui, a Black Mage. Something non-stressful, and just, you know, you can lay back and enjoy your camp. So it's going to be a fun time, in my personal opinion. Menor ainda, acho que 20 e pouco. I can find some time. As you know, it's difficult for me. Let's get into other things with Bakery. This is going to be a Girls Frontline predecessor. So it came before Girls Frontline. All you need to know, it's going to be a tactical RPG. It's going to require difficult elements of all of the sorts. And I definitely recommend folks to check it out and play it on Steam. We have the Talk OP that's going to be releasing June 28th. It's going to be more of an old school gacha turn-based RPG. So if you like something like Order, maybe like ffxiv. Como assim? Ah, tá. Isso é bom pra mim, cara. Depois eu vou catar isso aí. Eu tava agora há pouco catando onde tinha feito poder fazer, só que eu não tava sabendo o que era e desisti. What is good, my fellow pillow-humping degenerates? As the Texas event has pissed off, let's sit down and look at all the upcoming PNGs you are going to throw your money at for the next couple of months, up until and including the next limited banner. The next event with new ops is when the Firelink Shrine fucks. Let's check them out. Read Alta, the super hot fire medic.
I have always liked read way better than watch move or list muse. Depois eu não preciso summonar essa carniça mais não. Comes as a medic and that lie is bigger than my crippling Sai, heroin desgraça. addiction. É porque eu não sou summoner. If she's a Né? medic, then I'm a medic. She is the Só type pegando of um poderzinho doctor to steal emprestado. your kidneys while giving you a prostate exam and sell them to a black market somewhere in Eastern Europe. Eu vi os caras falando que era muito doido, Fraga. O rework que deram. Fucking sniper scope. What's next? A scalpel with a fucking... Que parece, tipo assim, você tem as fases, né? Do Ifrit, do Titã e do Garuda. Só que você não tem ordem. Você não tem ordem. A primeira que você faz é a do que é obrigatório você fazer, é a do Bahamut, beleza. E a última é a do Fênix, pra encerrar a rotação. Ah, o Bahamut é o último? É o primeiro? Não, a primeira. Bahamut starta. Antes de fazer as rotações dos caras, é o primeiro Bahamut sempre. Bahamut na cabeça do cara. E o último sempre é a Fênix, saca? Só que no meio tempo, nesse meio aí, tem esses três. Só que você não tem ordem. Você faz a ordem que você quiser. Só que, por exemplo, o Ifrit tem melee ataque, Fraga. E tem, tipo, um rush no cara, Fraga. Aí, dependendo do que você quiser fazer, você pode alterar, Fraga, a rotação. Vai parecer mais divertido. Bayonet, a stethoscope with a silencer. Reed is not giving out stim shots but headshots. Honestly though, outside of all of that scary stuff, her hair is amazing, bro. It's just insanely pretty. And I swear she has the same hairstyle as my crush back in high school. He was a wonderful teacher. Honestly though, Reed Alta really shows how you can have beautiful characters without blatant over-sexualization. We can instead sexualize her bigger sister, who will also appear in the same event, and without spoilering anything, her sister literally is fucking Cynthia. I can't wait for her to dig me down just as much as the real Cynthia did when I walked into that one house in Pokemon White back in the day. Good times. 9 out of 10 for Reed Alta, very hot. Harmony, 5-star caster Pussycat. Alright, so who allowed Neko Arc to join Rhodes Island? Real talk, quando eu there's gasto a something Etherpop, deeply eles unsettling about this Quando sassy eu ass pego de cat. combate, os Standing carrambungas there, são uma all merda. smack, with her Esquece. stick Ah, ready ele for tem both 50 pecking segundos. and sounding, depending on what you don't like. I would not be comfortable with that woman around my bollocks. From the story, she also seems like a bit of a bitch to me, and I don't mean in the sense of her swallowing a lot of schmeat. She is just an asshole. But real talk, she has never skipped leg day, so make sure you pull for her and set her as your assistant so that you will never feel safe again. 7 out of 10. Scared, but scared. Puzzle. 5-star. 153% a mais XP, rapaz. Vanguard. Okay, I'm just joking. But am I incorrect though? Donnie looks like Logos as a Minecraft Let's Player. And the worst thing, Mr. Puzzle in it looks fine as fuck. His hair is lit. That whole Logos at home thing is absolutely not true. But he does look like a combination of Ebenholz and Skadi, so that's probably why he's that fancy, while also looking a bit sleep deprived. He also has a knife, so I'm gonna shut the fuck up now. 8 out of 10. I would risk chlamydia for him. Thankfully I don't have to, as you get him for free. Before the video continues, have you ever heard of subscribing to the channel? If I have made you exhale, and let's go back. We then get an invitation to Vine rerun. Obviously, you won't be able to get the blue woman then, but you can get Cruz, the 5-star Alta sniper. Oi crikey mate, Australian people, your girl still hasn't opened her eyes, but she opened a part of her thighs, and you can get her for free. If that does not tickle your pickle, then you should have a doctor check on your eyeballs, cause they might be just as closed as Cruz's. 8 out of 10, Australian woman. And then it won't be long until the next limited banner event. Its name is insanely long, so I'm gonna read it out twice for the sake of increasing watch time on this video. Where vernal winds will never blow. Where vernal winds will never blow. Where vernal winds will never blow. Retweet when you notice it. The ops are O dano desse glitter e rubi do coisa que é forte, mano. 400 de... Wield melee. É o... Ok, instante? Normally, when there's não, do carro, quando eu gasto you o bagulho pra invite chamar your o carro. friends and family over and feast on their flesh. This time, however, you ain't gonna put any meat in your mouth because Lynn decided to bring some cake to the function. Yes, Master Splinter opened up a bakery. I guess turning turtles into child soldiers gets you cancelled nowadays.
I gotta Eu só say, não entendi boys, porque o I Carbuco wasn't não the bate biggest esse corno fan desse of her bicho. in the Ele fica só atrás de Rosalie's mim, ó. story. She's a Ele bit não of a bate não, não. killjoy, Ele and tá I am ligado, not né? talking about Você controla ele, cara. Você tem como controlar o pet. É, não, então tem a barra dele aqui, mas tá só a guarda, ó. Order, So pet, yeah, the frame, coolest thing ataque, about her in kill, Los e Soles o were the ataque. 3 melons she Eu carries acho que ele não around, ataca mesmo. which honestly is more than enough É, guarde for mesmo, me. que é o normal. So I will throw some money at her. It's just kind of sad that she loses her stockings in her E2 art. Those were an integral part of her character to me. Also, let me zoom in on that part. We finally know how they can dress with tails. That's the reason I zoomed in. 7 out of 10. Will pull. Jie Yun, the 5-star sniper who doesn't know what pants are. These pants? Half pants? These reverse loincloths are cool as fuck. Her jacket might be slightly too small for Aí, caralho, upei. Pegou? Deixa eu te invitar aqui. Liberei uma nova quest aqui também. Melhor Lancer possível. Melhor caster. Você que leva? 15? Isso. Nossa, só time prof, só os melhores DPS possíveis, cara. Melhor DPS. Ó, chegou? Aí, ó, o segredo é esse, André. Isso aí, agora. Melhor. 1,90. Agora o DPS vai ser estratosférico, cara. Esse é o melhor DPS possível. 1,90, sem AOE, sem nada. É isso aí. Isso aí, cara. Mas também não tem, não, né? Nossa senhora. Rumo ao infinito e além. Meu Deus. Aí. Vem, Carbuncle. Carbuncle, eu escolho você. Tchau. Choquinho do Darth Vader, já pra começar o combate. Bolas estranhas. Fazer o Carbuncle pegar fogo. Ainda mais se o cara sai correndo aí que eu não consigo bater mesmo. Olha lá. Vai ser um negócio de longa distância, caralho. Ah, sem castar, né? O cara corre, viado. Agora deu. Eu também não consigo bater porque eu tenho que ficar mais ou menos. Ah, vai meu Carbuncle pegando fogo aí. Vai, Carbuncle. Vai te batar, né? Você tá batendo com um palho de dentro, bicho? Pô. Tá bom, cara. Eu estou Lore Fender, cara, no meu nick, cara. Ei, Lancer, a lança. Estou usando a lança. Tomei com fogo. Nossa. Só ele vai bater, meu amigo, porque só ele que é. Vai, Carbuncles. Ataque de fogo. Eu chamo o outro Carbuncle, não é o meu que vira de fogo. Ele é um irmão dele, né, pra bater. Um irmão nervoso. Ruína. Toma. Era mais legal quando você tinha os debuff, aí você ficava dando tab e debuff em todo mundo.
O cara podia ficar correndo. O cast dessa parada é muito rápido, esse ruim, né? Pra piorar, o combo do Lancer, level baixo, é quebrado. Do que ele quebra? Você não tem o 3. Você tem 1, 2 e depois 1, 2. Acaba, tipo, só fica com 2, ué. Porque os outros, pelo menos, você tem 1, 2, 3 do início. Na base nesse level não tem isso não, só tem? Tem. Não. Ele é o único até agora que eu vi que no level baixo tem, tipo, capado, sabe? Você não tem o 3, sabe? 3 é o Final Trust pra ganhar. Você já tem já, né, Zé? Não, já tenho. Você não pode usar aqui nessa... Vai ver quanto você vai ganhar de XP aí, se compensar. Eu fico fazendo esqueminha lá que eu te falei, eu deixo na fila e vou fazendo as main quests, tá ligado? Pam, pam, pam. Pam. Ousa. Peguei ele, carbono aqui. Tirar o dano dele aí, ó, pra ficar feliz. Olha como é que eu sou um excelente DPS. Chibata de fogo, carbúnculo. Vai morrer na chibata, ó. Se dá uma chibatadinha, arranca 100, filho. Tá achando que é o quê? Chibatadinha. Disciple of War, não. Tudo que cair aqui eu preciso. Brinco, eu não tenho nenhum pra mudar. Você não tem nada? Nada. Eu tô com a roupa do pica-pau na menor. Meu Deus. Eu fui das cataratas, olha aí minha roupa. Eu As estou nu, cataratas. cara. Eu estou nu. O esquema aqui, ele vai mandar magia, ele tipo dá um tapa no livro. Isso aí, cara. O livro serve pra isso. Eu dou um tapa na página, toma. Eu não sei ler. Toma. Eu joguei a página no cara, agora eu entendi o golpe. Toma. Arranca 60 de dano. Quantos ataques tá arrancando quanto esses ataques? 111. Cara, além de tudo, eu ainda bato bosta aí. 138. 80. 84. 75. 150. 50. 89. É, você é ruim mesmo. Isso é ruim mesmo, ganhei leve. É ruim mesmo. Disciple of War, né? Pica-pau de catarata não tá batendo muito bem, não, cara. O cara tá. Algum filho da puta tá querendo roubar meu brinco aí, cara. Eu não tô pegando nada. Ah, manda o Carbon que ele dá um shield, eu gostei. Eu acho que ele dá um shield nos outros também, não dá? Se quiser, só mandar. Sei lá. É, tá. Se fizer isso, pelo menos eu vou ser útil. Manda o shield no tanque. Você está ajudando, né? Tá ajudando com o DPS maravilhoso, que você que não tá vendo 80 de dano, gritou, agora foi 80. 181. Tá forte pra caralho. Vai, Carbúnculo! Aí tá lá, vai dar uma chibatada no bicho. A chibatada do Carbúnculo arranca 87. Agora o meu ruim na temperada arranca quanto? 85.
É o temperado ainda. Não, eu sou um merda. A vida é uma bosta. Sou um merda! Tirar o dano dessa bosta. Bosta. Esse aqui era o chefão, né? Tem um cara aqui. Ah, o cara. Esse cara que tá aqui é o Sage, né? Essa porcaria aqui, né? É, Sage. Ele é DPS ou ele é healer também? É os dois, é Disc Priest, Flagão. Ele mata com o cara. Mas ele entra na role como se fosse healer. É. Você não botou o negócio de ver o símbolo da calação? Botei, mas não gravo que eu sei, não. Eu dou 3 piroquinhas pra cima, eu sei, agora eu sei. É o shield só vai em mim, não vai 3 piroquinhas pra cima. Ah lá, não é não? 3 espadinhas. Com a lâmina. Aí, tipo assim, ele é basicamente um Disc Priest, Flagão. Que ele dá de dano, o cara que ele marcou, no caso, o tanque, Flagão. Aí o tanque vai ganhando shield. Não, shield não, tá ganhando cura. Da básica, Flagão. Com dano, porcentagem do dano que ele dá. Por Disc Priest. Ai meu Deus. Me defende, Carmuncles. Eu vou continuar batendo no chefão porque eu não tenho AOE, tá tudo. O ataque tem um mildinho, sacou? Né? É bom você batendo palito de dente nos bichos aí, eles vão morrer rapidão mesmo. Você acerta as partes baixas. Porra, mano. Dá uma espetadinha no toma, uma espetadinha no saco. Imagina? Você tá doido. Muita dor. Então o Mobo aqui, acho que ele desistiu de brigar aqui, ele não tá nem batendo, não tá fazendo nada, agora ele foi correndo. Tô só assistindo esse Mobo aqui, ó. Esse cara aqui atrás aqui, ó. Ele tava parado, ele não tava fazendo nada, não. Eu tô batendo nele aqui, ele tá parado. Aí, ele tava batendo, não? Tava não, aí eu comecei a bater nele, foi começar a dar flechada no tanque de novo. Agrou. Tava pensando na vida ali. Ah, diz isso. Essa vida de bandido na. Essa pessoa é muito ruim. A vida bandida tá. Agora, Andrade. Máximo DPS agora. Pau! Blau! Blá blau! Quer dar o limite? Eu não tenho na barra, não pode usar. Porra! Deixa eu botar aqui. Enquanto eu tô apertando um botão só. Eu só tenho um. Cadê? 3. Acho que eu nem posso dar limite, posso? Acho que não pode dar limite agora não, velho. Pô, acabei de dar. É porque você leva mais alto, eu não tenho nem o bagulho. Não, já pode, já, pô. Ele fica onde? Ah, fica no general, ó. Daí mais um level. Ficou 18, quase ganhei outro level. Você ganhou quanto aí de XP? Peraí, deixa eu ver. Prematura Blue Mage, já se eu tivesse esse cagado. 2100. Só não sei se isso é bom ou se é ruim, sei lá. Ó, já troquei a roupa aqui. Pô, não tá pica pra mais não, cara. 2100. Não, mas você tem que ver o quanto que é pra você ganhar um level aí. Nossa, 90 mil. Então foi uma bosta.
posso usar óculos. Ah, eu já tô bonito já, André. Pra você, acho que é melhor se eu upar sozinho, velho. Entendeu? Só botar as câmeras. Se você contou, valeu a pena? Vale, eu ganhei quase 3 levels, filho. Então bota aí. Aí eu entrei e tava no 15, eu saí no 18 com a barra no final. Ah, já dá pra usar agora então. Dá pra botar o random. É? E, ó. Já. Leveling. Não, leveling. Build ration. Botei. Mas você botou no random aí, boa. Botei no random. Agora nós vamos ganhar 1000 de XP a mais agora. Ó, o cara vai me ensinar aqui o Carbon que é amarelo. E não sei o que lá, não sei o que lá. Me dá uma quest aqui. E aí? Isso que é lá. Golpe não sei o que, não sei o que lá, filho. É poderosíssimo. Não sei o que vai me liberar aqui. Cadê esse bagulho? Cadê essa escada dessa porra? Já tô parecendo um mago. Eu vou ser obrigado a usar aquele chapéuzinho do Black Mesa, tá ligado? Qual que é, né? Nossa. Não, você tem que usar aquele de aniversário, cara. Feio pra caralho. Não, eu tenho um salvo ali já do Black Mesa. Ah, tá. Tem um que é um conezinho igual de aniversário, feio pra caralho. Cone. Ah, não, cara. Primeiro que eu ganho de negócio é 40. Primeiro AOE. É que é uma bosta, o AOE é horroroso. Não, mas 40, não é 60 não, pô. Melhor, menos mal. Mas qualquer antes, coisa. Antes, Andrade, era 58, já abriu o primeiro. Quando você fazia as quests do dragão lá, você fazia um tanto de quest, aí você ganhava. Só. Era essa espetadinha, mas só que você ganhava uns dois, logo depois você ganhava uns dois assim seguidos. Agora o negócio você ganha um, depois você vai ganhar o outro, vai demorar pra cacete pra você ganhar o outro. Olha aí, isso. Você vai ganhar o pulinho. Cadê? O cara é level. Agora eu tenho um carbúnculo amarelo. Ó. Tchá! Ah, depois eu ganho um instante no 50. Então, mas aí você olha, aí, eu já ganhei mais um level. Swift Cast. Ó, isso é bom. Casta imediatamente. Aí, já me deu outra quest já. Vários equipamentos. Um livro. Mas continuar desse jeito aqui, eu vou virar o God. Daqui a pouco eu alcanço o esteiro. Cadê o... Só que não. Over the rail. Vamos ver se esse carbon que é azul é bom. O outro acho que é AOE, ué. Rushes the F damage. Grandes 4 stacks de Earth. Cara, dragão acho que é o único que tem combo 1, 2, 3, 4, fraga, aí vira... Porque geralmente é 1, 2, 3, aí depois vira um outro combo 1, 2, 3, né? No caso do Monk tem 1, 2, 3, aí depois um outro 1, 2, 3 e um outro 1, 2, 3. Ele fraga. continua, né? Ele tem um 4. É, o dragão é o único que tem tipo assim 1, 2, 3, 4. Acho que tem até 5, deixa eu ver. O primeiro combo é gigantão, só que aí um você dá bleed e o outro você continua batendo. Não, ele tem, não, e outro, tá vendo aqui, ó. Ele tem 1, 2, 3, 4 e depois tem o outro, né? Um outro no segundo, 1, 2, 3, 4. Eu sei que tem um, antes tinha um que você dava bleed, né? Você tinha um golpe roxo aí, esqueci o nome da porra. Aí primeiro você fazia o um aumenta o dano e o outro dá bleed. Aí você primeiro fazia o de aumentar o dano, né? Pra você bater mais, aí depois você dava o bleed. Você troca um botão no começo da parada e já começa o bagulho. Será que eu posso usar as duas skills do Carbuncle quando ele não libera o poder máximo dele aqui? Será? Não merece. Tá bom. Não, libera só um. Ah, libera as duas, rapaz. Dá pra usar as duas spell dele, ó. Olha, agora o meu dano aumentar, viu, Andrade? Ah, eu vou dar o golpe do bagulho. Ah.
Não, então vai dar pra eu ficar batendo forte um tempão, filho. 5 vezes. Mais de 15. Porque primeiro eu vou me atunar de pedra, aí eu vou ficar mandando o poderzinho com pedra. Depois eu vou me atunar no fogo, aí eu mando o poderzinho com fogo. Interessante. Mano, interessante. Ih, eu tá mandando fazer um dute aqui. Destination. Depois vai acabar essa. Porque a gente entrou nessa fila aí, eu vou, porque já estão tempão que nós estamos esperando. Será que vai bugar se eu entrar? Tipo? Nós somos 6 da fila, pera aí. Espera. Vê se dá pra você ver, verdade. O quê? Vou mandar pra você. A respiração da mulherzinha do. A respiração do amor ainda. Deixa eu ver aqui nessa, mano. Pega água aí, pera. Voltei, vai chamar agora que nós estamos primeiro da fila. Mas dá pra fazer tranquilamente o que eu falei, Zé. Okay. Quanto tempo demorou? Dá pra ir continuando fazendo as. É porque eu tô numa quest aqui do Summon aqui de abrir de classe, né? Mas depois vai dar pra continuar upando lá, fazendo a parada e upando dungeon. XP pra upar. Pra upar boneco level up, a XP compensa só da roleta. Você vai fazer as dungeons lá, você fica um tempão, você ganha pouco. Você fica fazendo as missões da história, você ganha mais, que você ganha 100 mil cada missão. Às vezes a missão é um do lado do outro ali, você ganha tipo 300, 400 mil ali com 5 minutos fazendo quest porcaria. Deu pra ver aí a respiração do amor? Não, meu não.
Tem um emerald ruim. Level 30 eu vou poder summonar o Ifrit. Summon Ifrit de Edge. E Ord execute Inferno. Summon Titã. Summon Garuda. Dreadwyrm Tenence. Astral Impulso. Astral Flare. Death Flare. Ah, depois que eu vou summonar um Bahamut, mano. Uai! Nós estamos... Ah, tá. Nós estamos primeiro ali ainda. Achei que tinha bugado. Summon Bahamut. Enter Deadwing Train, Summon Demi Bahamut to fight. Nossa, o Bahamut é só level 70. Chains, muito Astral Impulso. Ah, que eu saiba, o Bahamut quer ser o seu primeiro, tá? Bell, Expect Damage, Thanks, Bahamut. Rubi. Olha. Fonte Fogo. Summonar Fênix. Enter Firebird Trance. Tinha que ter a do Odin, caralho. Cara, se botar seu Odin ia ser foda demais. Não, nada que impede que. Eles estão botando aos poucos. Nessa última expansão eles botaram a Fênix, né? Eles botassem o Odin. Aí talvez eles botem o Odin, não sei. Ó, aquele Diablos também é maneiro, tem vários GF maneiros. Tem. O Diablos é da gravidade lá. Tem ele de boss no jogo. De uma raid. É um saco. Nossa, eu nem lembro de matar ele. Sky ela, por exemplo, tá fudido. O quê? Essa raid do Diablo, sabe? Ah, tem ela aqui pra enfrentar? Tem. Que ele no Final Fantasy, se você demorasse muito pra abrir a lâmpada lá, você se fudia, tá ligado? Ele ficava dentro da lâmpada. Aí você abria ela, era de acordo com o seu level, entendeu? Se você abrisse ela low level, você conseguia matar ele de boa. Ela é uma... A raid, acho que é o World of Darkness, não tem assim. Se você abrisse ele level alto, ele dava aquela magia Gravite lá, que ele arrancava a vida de acordo. Ele tem aquela porra. Nossa, é um saco. Explodia seu bonequinho. Os caras tristão. Tem maioria de GF no jogo. Aqui no... De boss, já falei. Eu acho que bugou, né? Esquisito, né? Só que nós estamos primeiro. Fora que se eu tirar aqui, aí vai foder por aí. Falar, a próxima voo é de Black Mage. Tá muito chato na lança aqui. Quer cancelar aqui? É, cancelar essa porra. Vamos cancelar aqui. Tá, acho que tem de. Vê se dá pra você entrar nesse bait que eu vou botar aí. Pera aí. Eu vou trocar a classe aqui. Nossa, não. Eu vou sair do grupo rapidão, pera aí. Eu tô taumaturge ainda com o Black Mage, porque eu não tenho. Não virei Black Mage ainda, tá? Você é igual eu, você é o brocha mage. Pera aí, Rude, Layout. Deixa eu botar a versão básica.
Pronto. Vai imitar aí. É só acabar o bagulho. Peraí, eu tenho que fazer uma quest class, talvez eu... Ah, o Topaz, o negócio do Carbuncle e Topaz, André, ele não tem cast, não. Rápido, mano, deixa eu só fazer uma quest aqui. Class. Eu ganho com porcaria, né? A guilda dos Black Mage é tudo Black Mage Lala. Todo mundo é Black Mage lá? Loot complete. Onde tá o outro? Ah, cadê o outra NPC da quest? Ah, achei. Quero ver essa anime. Tá meus equipamentos. Ah, só escolhi um. Tá na torre guild. Pô, essas cartas no jogo aqui era a batalha de carta que tinha, não era? Tem aquela triple tríade do... É, eu tô lembrando agora que eu falei, pô, eu tava cheio de carta boa nessa merda aqui. Acabei de abrir inclusive, tem essa porra. Essa porra aí. É legal, triple tríade do 8. É. Se eu terminar aí, você me fala que eu... De boa, pai. O Blue Mage tá level 23, meu amigo. Ele conseguiu passar a porra até o 20. Como? Não sei. Só usando magias aleatórias no fogo do mapa. Muita sacanagem não funcionar, cara. Chateado. Mas não teria como fazer
Cara, não teria como balancear essa porra, cara. Não teria como balancear, velho. Cara, tem muita magia escrota, velho. De monstro, velho, que ele tem, Fraga. Mas é só não deixar todas as magias escrotas de monstro. Bota algumas ali. Ou se bota a escrota, bota a nerfada, pô. Eu tenho que... Cara, tem necessidade de botar a magia do Ifrit lá que explode o mapa todo? Não tem necessidade daquilo lá. Vou trollar a parada mesmo. Hard, né, velho? Pô, eles podiam liberar um sacatezinho desse aqui de samurai aqui. Você é um péssimo samurai, cara. Você tá mandando magia ao F e eu tô só single target, cara. O que você tá fazendo? Move burrão. Nossa, Caster é muito chato, velho. Desistiu já? Desisti dos dois já. É meio chato mesmo. Nossa. Vai com bagunça, você vai gostar, pô. O dragão é maneiro. Não. Ele é meio capado no começo, mas depois fica legal, pô. Ninja você tem level alto, não, né? Tenho. A gente já tá 80 cacetado, eu acho. Nossa, 80? Que isso? Isso é quase o Madara. Quer usar um Suzano? É, uma... Menos.
Tá um pouquinho mais fraco, só. É, não é um geninho, mas é um chuninho, é um chuninho. Madara na guerra ninja. Que a cena dele chegando na guerra é doido demais, né, mano? Ele pula lá no meio da galera, sai matando todo mundo. Na hora que ele usa o charinho assim, é doido demais ele olhando pra todo mundo assim, ao mesmo tempo. Mais doido é os bichos tentar acertar ele, né, mano? Tipo assim, o cara é a lenda viva, tá ligado? Tá morto e reviveu. Você vai lá tentar brigar com ele, você não passou nem no exame. É. Eu vou. O joguinho do gacha lá você faz o quê? Você entra, faz as diárias e sai fora? Basicamente, tem mais coisa pra fazer. Por exemplo, tem uns modos. Todo jogo gacha, cara, tem uns modos que não custa estamina, fraga e tal. Tem. Tipo roguelike, fraga. Por exemplo, o Arknights é um modo lá, tipo assim, que é tipo um tabuleiro, fraga. Aí você vai andando e tal, dependendo que se vier, você pode se fuder. Fraga, rogue. Legal. Ah. Tá aí, eu vou tentar jogar de bardo. Você bata que leva? 58. Eu pensei, sabe pra quê? Só poder abrir o negócio de tocar na cidade, sabe? Puta merda. Só por causa disso que eu joguei com ele. E eu odiava na época. Mas é só quem tem bardo que consegue tocar música. É, só. E tem um level que você pegar também. Tem um certo level, fraga. Puta merda. Cara, nem sei como que joga, velho. Foda-se, bota aí. Me chama aí e bota aí essa porra. Me carregue. Mas não vai ter skill nenhuma. Eu sei que É verdade. Foda-se, me carregue. Vamos chamar? Quer que eu chame? Não. Chamar de novo. Isso. Eu tô completando eu tô tentando bugar o jogo aqui pra ver se eu ganho um basilhão de XP aqui. What the fuck? Eu troquei de profissão na hora de entregar a quest aqui. Eu acho que funciona, cara. Acho que funciona assim. Não, mas eu vou ganhar 200 level, mano. Só pra me dar 100 mil de XP. Não, mas é parado, acho que... não sei. Não, se bem que Quest... Quest não, acho que... não aceita, não. Cara, acho que não vou completar nada da coisa, velho. É que dia que reseta isso? Vai demorar, né? É dia... sei lá. Não, acho que terça. Ah, porque tá a quantidade de carta que você pode usar. Né? Eu tô no 8 já e não completou nada ainda pra mim. Eu tô no 5 e não completou nada também. Ah, mas 5 tá de boa. 6 agora. Ó, tem chance de completar uma link. Você pode fazer, se tiver 2 pontos sobrando, é dar o de baixo, que é da random, fraga. Eu fiz isso sem querer. Eu achei que eu podia escolher 2 que ia dar random. Mas vale a pena, fraga, se você tiver pontos sobrando. Porque acima do 7 você não tem como fazer isso não. Bloqueia, fraga.
Pernilongo desgraçado, velho. Tá cheio também, velho. Tem que ir no BH comprar o negócio. Ah, depois o símbolo, em vez de ser um carbúnculozinho, vira um barramute. A barrinha. Maneiro. Que leva que dá pra matar o Odin? Sei lá. Isso é 50, né? Ele é antigo. Eu lembro que eu matei com esse bicho meu antes de estar esse level que eu tô. Apesar que ele olhar pra. Eu passava mais tempo deitado na luta do que lutando mesmo. Ele olhar, não tinha ninguém me rilando, eu tava sozinho. Ele ia lá olhar pra mim, eu caía cagando. Caía cagando sangue lá no chão. Qualquer coisa que mandava um hoje. Aí eu pegava o loot deitado, tá ligado? É. Mas tá demorando na fila, viu? Nós estamos 22º na fila.
De novo nós estamos primeiro aí, essa porra. Estamos em segundo, hein? Estamos em segundo. Ah, não, vai primeiro. Primeiro? É que pra mim tá falando, tipo assim, Holy Waiting List Number 2, Fraga. Agora tem que transformar pra chamar. Plim. Num passe de mágica, me transformei num mago. Ó, tem a UE. Venha, Carbúnculo. Você tem a... Ah, tá, você tá com mago. Ah, você tá com bardo. Bardo? Cara, eu tô igual o Sith Lord aqui. Ó, agora eu tô arrancando 90 já, né? Tá batendo a hora? Tô. Essa explosãozinha é você? Uhum. Mas desvantagem agora, hein?
É só perguntar o Caralho, não tô gostando nada disso aí, cara. Não tá ficando isso legal, não. Olha, todo mundo batendo em área e eu fico um jabulão. Você tinha arco e flecha guardado? Tinha? Dá o pelotão aí, pelo menos. Faz uma coisa Eu tenho pelotão. Eu tenho pelotão. É? Nem lembrava dessa. Caralho, que barra é esse que tá no meu grupo, meu Deus? Melhor possível. Cala a boca, cara. É isso aí, cara. Demônio aí, mata o demônio. Toma ele, Carbuncles. Carbuncle de floats. Chegou. Qualquer coisa que cair eu quero. A única discípulo de mágico você faz. Já pode mandar pra cá. A magia do carbuncle é amarelo, minha bolinha fica em anti-cast. Bolinha fedorenta. Cara, preciso de mana. Só bate. Classe. Só bate. Não casta, não tem nada. Nada. É o rank do Fraga. É isso que eu tô querendo. Porra! Eu não quero ficar. Achei clássico. Vou ficar igual um retardado apertando o botão aí, fazendo vai pra frente, vai pra trás do bicho, vai pro lado. Fala não sei o que. Não, o negócio é. Achei a classe, cara. Apertar botão e dar mais dano em todo mundo. Esse é o segredo. Só faltou o pet. Daí, leva. Ó, aprendi não sei o que ali. Eu posso usar esse brinco também? 2 brincos igual? Pegou, dá uma nesse. Não, já tem. Não posso, não. Por que eu não posso usar 2 brincos bonitos? Eu controlo a vida e a morte também, viu, André? Respeito. No seu carro, só se for. Eu tenho Resurrections aqui, eu não posso não usar. Você pode ressar, né, cara? Então, você é meus amigos, então. Também. Se você estiver morrendo, pode ser que se estiver morrendo e o healer também estiver morrendo. Acho que só você que tem isso aí. Você divide classe com. Só eu que tenho Resurrect. É. Não, o Ver Mago lá também tem, então. Red Mage tem. O Black não tem, não. Você é igual um retardado tirando pra trás. Essa classe é cerebrada, cara. É o Hunter do WoW mesmo. É o Hunter do WoW. Eu acho que o Hunter do WoW é o maquinista, senhor. É o maquinista, senhor, que é o Hunter do WoW. Será? Ah, é, com certeza que é. É a mesma coisa, bate, depois explode o cooldown, bate. Não tem, você não...
Tem nada pra fazer. É verdade, verdade, verdade. Aí tem aquela windowzinha de dano. É. Só dá uma espetada no cu de chefão, o carro morreu, tristão. Essa magia de atune aqui, eu acho que ela não tinha que existir não, mano. Nada a ver, era melhor botar só o cooldown. Como assim? Porque você tem que usar uma magia pro seu carbuncle ficar igual um debilóide ali, pegando energia do cosmo, aí você espera 10 segundos pra poder liberar as skills do carbuncle, tá ligado? Do carbuncle de fogo, o carbuncle de... Você fica tipo um contadorzinho de tempo ali, nada a ver, tá ligado? Mas quando é assim, faz sentido quando você pega mais level, Fraga. Contra as skills, entendeu? Como assim faz sentido? Porque você tem. O que acontece? Lá pra frente, você vai ter as fases, Fraga. Fase do Ifrit, não sei o que lá e tal. Mas tem um tempo pra poder você usar as skills da parada pra passar pra próxima, Fraga, tipo fase. Entendeu? Não. Não, mas acho que vai ser a mesma parada que eu uso. Tipo assim, eu uso essa skill pra liberar o summon do bicho. Eu acho que vai ser isso. Tipo assim, eu vou usar ela pra. Ela vai ser tipo a skill do barra. Em vez de eu estar com Carbuncle, eu vou estar tipo com um Bahamutzinho. Aí eu vou usar ela, ele vai liberar eu soltar as skills dos. Olha, rapaz, viu? Não tem pra mim. Eu soltar as skills dos outros bagulho, entendeu? Eu acho que é isso. Sei lá. Isso aí também, né? Eu tô falando merda aqui. Mas que é bem bosta, é. Você usa um tal de Aether Charge. Aí quando você dá o Aether Charge, depois de. Ah, mas ele aumenta o dano do ruína. Pelo menos isso. Ah, o tempo que eu tô esperando pra liberar Completei nada. Caralho. Foi? Completei nada. Fui lá entregar o livrinho da Chloe. Certo? Não é nada. Caralho. Você dá risadinha, Douglas? Já tô saindo do grupo aqui, velho. Level 21. Ah, tem as. O bardo tem um negócio, cara, que é diferente. Depois tem as baladas lá, que é tipo. Não entendi.
Tá. Tá uma balada do quê? Musiquinha. Cara, para pensar, o Bardo é a versão física do Summoner, velho. Por quê? Ele tem 3 baladas, sabe? Começa com meio de balade, aí tá. Acabou uma balada, você parte pra próxima, fraga. Acabou outra. Tipo a instância do Summoner. Mas vai tocando a musiquinha? Não sou orelha? Como é que é? Não, tipo, uma barrinha retardada. Seria legal se fosse isso, velho. Aí quando o cara morre. Se fosse isso, ia ser legal. Se fosse isso, ia ser legal. O cara perde a chance, tá vendo? Pois é, cara. E você podia usar vários instrumentos, né, mano? Durante combate, né, cara? Com flauta. Mas aí quando você fosse atirar com as flechas, né? Era legal você lembra dos Seus Anéis? Tinha a parada que você podia escolher que instrumento você ia usar a fraga pra tocar. Você lembra? É. Ah, liberou uma outra Dutch pra mim aqui.
Hisatsuguren. Entendi, não. Ok. Mano, o samurai bate muito mais rápido que o Reaper. Essa parada que o samurai tem de rodar o global cooldown mais rápido, não, mas faz uma diferença do caralho, velho. Vai apertando os botões, tá ligado? Gira rapidão a parada. Mas tá certo também, né? Porque você tem mais complicação pra poder fazer as paradas do samurai do que fazer com o Reaper, tá ligado? Reaper é muito mais fácil, né, velho? Não seria, tipo, justo, saca? Mas nem todo jogo é assim, né, Anderson? Tá ligado, né? Claro. É. Mas nesse caso aí é justo, Fraga, velho. Porque você tem que fazer os 3 símbolos e tal pra poder mandar o golpe mais forte. E o cara se você errar. Tem uns golpes aqui que você faz aqui. O Reaper é testado, né? Só fazer sequência, né? É que tem um golpe aqui que você faz que é quase o mesmo dano que dá ali, o golpe final do coisa ali. É só você apertar o botão. Tipo assim, quando você libera as skills azul claro lá pra você usar, que é umas foices diferentes lá, o dano das foices lá é absurdo. No rank é mais do que a skill lá, tá ligado? Só que rank é perto, tá ligado? Aí pelo trabalho que você tem pra fazer em uma a outra, o samurai é muito mais complicado. Né? E é igual você falou, se você errar, você tem que começar a rotação toda, pra você acertar 3 combos. É igual ou, por exemplo, não só errar também não. Se também, tipo assim, o boss fizer alguma porcaria e tal, Fraga, você fica, tipo, meio capado, né, velho? Eles tinham que liberar o Sakate pro samurai, mano. Essa é top demais. Mas tem, pô. Mas tem. Eu nunca vi ninguém com Sakate aqui. Tem Sakate sim. Não, mas tem Sakate sim. Possível? Não é possível que não tem.
Inclusive, acho que é o seu set que você vai ganhar. No 70? Acho que é, peraí. Os povos gostam de andar de guarda-chuva na chuva, né? Tá chovendo, os caras metem guarda-chuvinha na cabeça. Como é que ganha esse guarda-chuva? Eu quero fazer roleplay também. Eu ganhei essa porra. Você ganhou? Ó, Samurai Artifact Armor. Ó, você ganha no 70. Pega só a minha tela. Tá no Twitch? O Twitch ou o YouTube também, tô nos dois. Fica no Twitch, só, porque daqui a pouco libera você. Não, mas eu tô nos dois só. Eu tô nos dois. Eu tô streamando ao mesmo tempo pro Twitch e YouTube. Aí, ó. É isso aí, ó. É o negócio certinho do Samurai Fraga. Nossa, qualquer. Depois é um branco. Branco não. Depois nem pá. Não gostou não? Esse é de quê? 80, isso aqui. É do Samurai também? O Samurai, isso aqui. Mas será que dá pra usar a máscara na boca aí e o sacate? Não, acho que não. Aí você vai ficar igual o Samurai mesmo, tá vendo? O outro é mais legal. O primeiro, esse aqui. Né? É. Eu gostei do primeiro. Mais legal. Aí tem ele outras coisas também. A gente viu uma versão do Hip. Eu vou pelo que for a roupa mais bonita. O que importa é ser bonita. Aqui, ó. Ah, de Bloodborne, igualzinho. Lembrei. Igual o quê? Então que é igualzinho Bloodborne. Isso aqui, ó. 70. Essa é que eu tenho. Depois é essa. No. Não sei comprar. Roupa do Bozo. 530, não tem erva. Roupa do Bozo. Ó, essa é legal. Você vira o Reaper Imperial. Nossa, a outra é pra cara. Essa aí dá pra fazer um set maneiro. Dá pra você botar tipo o capuz do. Essa aí você vira a arma do... Nossa, outra paia. Outra paia. Outra paia. Aquela, ó, dá pra botar. Dá pra aqui, botar ó, aquele Bloodborne. 80, eu acho. 9,90. Essa é chique. Essa é do Bloodborne. Essa é doida pra caralho. Essa é legal. Bloodborne, igualzinha. Bloodborne. O fora do chapéu dessa aí também é doido pra caramba. É, ó, 70 e 80. Daria pra você, aquela que tem um chapéu. Tem uma que tem um capuz. Essa aqui? Tem um capuz. Dá pra você tipo, pegar um capuz, tá ligado? E botar ni. Você pega esse capuz aí e bota no outro set, tá ligado? Aí você fica igual a morte. É preto também, então foda-se. Essas foices assim, estranhas. Esse canal aqui. Foi, tá parecendo uma banana. Cara, tem 45 high pot aqui, cara. Que isso? Tem esse aqui igual do Samurai. Um guia idiota para samurai, essa é um mini samurai.
Eu achei ofensivo, cara. Eu achei ofensivo. Deixa eu ver. Ele bate com o palito de dente, né? Hello! So you've just started Stormblood. You A entered arma the dele é uma garden, faquinha de and you cortar see pão. people running around doing anime battles in the streets, and you think to Olha lá. yourself, I wanna do that. So you É became bem a demais samurai. barrigudinho. Samurai is an anime melee DPS that uses a samurai sword. They can Vai ficar legal dish out demais, a velho. lot of DPS, Legal demais, and pequenininho, cara. basically you take outside of DPS. Legal However, demais, porra. Samurai is a very Olha, fun essa espada é class that doida. starts at level Doido 50. pra caralho. It can be a little weird to figure out at first. So let's take a look. Esse golpe Let's é start doido with your demais. main combo in Sengage. Your main combo will consist of 3 parts. Your Kasha combo, which is Hakaze into Shifu, which will grant you a buff called É os três Fuga that gerador, reduces your global Kasha. cooldown timer É. by a lot. Igual da And then cerejeira. into Kasha, which has a flank position. Ah, tá te ensinando essa parada aí, tá vendo? Reduz os global cooldown, isso é muito apelão. Hakaze into Jinpu, Esse which will buff. grant you a personal damage buff called Esse aumenta o Fugetsu, dano. and then into Gecko, which has a rear positional, and will give you Getsu, another one of your Sen. Dois, Both Fuga and dois. Fugetsu O último é só 2, né? percentages increase at level 78. Então você tem que fazer 8 golpes pra você dar o último golpe. Uhum. Which is Hakaze, and then into Ainda tem um bush, né? Que é which will o. grant you A cor cerejeira, né? Setsu. Make Yoshisui. Não, aí você vai, aí você vai liberar pra você usar, tá vendo? Aí você vai liberar pra você usar o golpe final. At level 88, you'll gain a second charge of Make Yoshisui. With this, you're able to get all 3 sets. Ali tá mostrando o bagulho que você já pode usar os 80, outros golpes. você não tem ainda, né? Yoshisui will also allow Kasha and 80 Gecko não to tem get nada the não, Fuga cadê? and 80. Fugetsu buffs Não, esse aí eu respectively. tenho, esse meio Depending on how não many sei o Sen quê. you have, EI Jutsu will change to different moves. With 1 Sen, it'll change to Higan Mana, which is a damage overtime that lasts for 1 minute. With 2 Sen, it'll change to Tenka Goken, a cone AoE attack. And with 3 Sen, it'll change to Madari Setsugeka, a very strong single target attack. At level 80, you unlock Meditation, which you gain by doing any EI Jutsu. With 3 stacks of Meditation, you're able to use Shoha, a very strong single target attack. At level 82, you'll unlock Shoha-2, which is the Shohan, AoE esse aí eu não version. tenho não. At level 76, Caralho. you'll get Tsubame Geishi, which will Shohan allow you 2. to repeat the same EI Ó. Jutsu you just used, but it's way Legal. stronger. You should be Tsubame primarily Geishi. using this on Madari Setsugeka, unless you're fighting trash. Ah, esse negócio aí, o golpe fica mais forte ainda. Make sure to always use Tsubame Geishi before any other moves. If Olha, you press fica... another skill Ah, ele sai after dois, EI essa Jutsu, magia you'll tinha lose antes. the ability to use Tsubame Geishi until you use another EI Jutsu. At level 84, you'll gain a second charge of Tsubame Geishi. You also have an AoE combo, which consists of Fuga, or Fuko, into Mangetsu, which grants Fugetsu, or into Esse é Oka, o AoE. which grants Fuka. Besides your Sen gauge, Olha, Samurai dele é also has gostosinho de você Tenki, fazer. which you gain by doing Só weapon dois e manda o skills. golpe, você At level sabe. 68, you'll unlock Iki Aí dá um Shoten, corte. which will give you 50 Kenki Kenki bar. instantly. At level 90, Vou gastar. Iki Shoten will also allow you to Shoten. use Oki Nabikiri, or EI Spirit Slash for Monster Hunter, which is a very Caralho, que powerful cone doido. AoE attack that changes the Caralho. Oki Nabikiri, an even more powerful cone AoE attack. Ogi na Oki Makiri, Nabikiri essa aí eu will também also não tenho grant you a não. meditation stack. Nossa! Doido, mano. You're É a able skill to execute a do. lot of different moves. Monster Hunter World, porra. Will increase the Caralho! potency of your next Olha o weapon corte, skill você by viu? 50%. É a skill do Monster Hunter World, porra. Used before using any Vrau. of your EI Jutsu. Caralho. Higan Mana, so they'll all do a lot Esse aí more tirou damage. também. Esse Hisatsu dia é velho. Kyoten Eles tiraram is essa Samurai's skill. Gap Closer, and Hisatsu Aumentar o dano Kyoten 50%. is Ah, tá. Samurai's Gap Opener, which will grant you a buff É, mas a that mobilidade dele não é boa, não, increases velho. on your next range attack, É só o which pulo is pra heavy. trás e o pulo pra É frente. meio que. Is a very powerful Só que você line depende do attack, bicho. Você while viu lá, tem Hisatsu várias vezes Shin ali is que eu a me very fudo. powerful single target Ó, attack. e esse aí? Hisatsu Shintan Hisatsu is a Gurui. single target attack Caralho, that you can olha. weave in between moves. Hisatsu Hisatsu. Kyoten is an AoE Esse attack tem that aí, can ó. also be weaved in between moves. Hagakure Ele é bom que will dá pra você convert usar all ele of no your meio da current sen porradaria. into Kenki. Each sen that you have will give 10 Kenki each. This move can be used in order to help your other abilities line up with each other, or to give you Kenki in between trash pulls. Meditate will make you stand still for 15 seconds, and over the duration of the move, give you both meditation stacks and Kenki. Esse Meditate This é move uma should be bosta, used até hoje eu during não any entendi. downtime in a fight, or during a phase transition. É quando não estiver fazendo nada, fraga de Eles fogo. tiraram aquelas três bolinhas do final ali embaixo dela, tá vendo? Aquelas Tá. três If you were bolinhas, hit não tem during aquelas these 3 bolinhas lá, não. seconds, you'll gain So. 10 Kenki. This should be used before any attack that comes at you. You also have to make sure to time it right, since it only lasts for 3 seconds. But yeah, that basically sums up Samurai, so... É o seguinte. Oh, really quickly, I also stream on Twitch. I'm currently doing a blind prog of É o Pandemonium guia do Savage cara, with velho. my O cara só mostra as skills. É.
What's the deal with this hardcore challenge thing anyway? I just don't get it. Again, go again, go again, go again, go again, go again. Oh, wait a minute! I got a bag! Oh my god! I got a freaking bag already! This is gonna be the run! Shut up! That's what you said the last 8 times! I can't believe it. That was close. But at least I cleared out the area. Dumbass is gonna get phased to another layer says what? What? I don't think we should go in there, Derek. There's some more mobs outside. Derek? Yeah. Oh my god! Derek, what are you doing? There's too many mobs, Derek! They're spawning around you, Derek! You gotta run! Derek, don't just stand there, Derek! You're gonna fail the hardcore challenge! You gotta run! I'm gonna try to kill you! No, Derek! Oh no! This hardcore challenge is so easy. I don't know what everyone's so worked up about. Hey, wait a minute. What an idiot! Another one fell for it, boys! That was your pet? Don't tell me. What? Fucking dumbasses. How about turning your monitor next time? Careful, guys. You might complain on the forums now. The fuck? I think it's about time to finally start leveling. Come on, guys. Bring it in. Come on. How could this happen again, bro? What the fuck is this shit? I'm done with this game. I'm done. I still don't get it. Alright, let's go. This time, this is gonna be the run. Oh, let's go. Yeah, let's go. A roupa ficou aparente molhada. Enjoyed the video and want to support the channel, consider Ah, subscribing. quando você se molha. É. Fica, tipo, parece que tá pesado, a impressão que tá mais pesada. É por isso que os outros usam guarda-chuva. Yeah. Mesmo. Bom, vocês jogaram o Cyberpunk? Joguei muito o jogo mesmo. Joguei Cara, você vai chamar aí? Eu joguei muito. Eu sou tipo aqueles. O PT? Não, o Fênix tá nanando. A gente tem um cidadão aí que é Cyberpunk. A gente é meio que advogado Cyberpunk, tá ligado? A gente odeia o jogo, mas ama aquela porcaria, entendeu? Vocês curtiram? Joguei. Cara, eu gostei. Engraçado que quando eu joguei o Cyberpunk, cara, eu joguei a versão de PC. Mano, você pode olhar na minha série. Não tem um bug grave. Nossa, eu também joguei no PC, eu tive muito. Mano, não tive nada. Não, é e que tanto assim... que no meu caso... Desculpa. No meu Sim. caso, tanto assim que o pessoal falou, não, mas não sei o que... Cara, mas eu tenho a série, mano. Você pode abrir lá o YouTube e ver. Não teve bug, velho. Tipo, então assim, a minha experiência foi ótima. E tanto que eu falei, todo mundo falou que teve um monte de bug, eu não tava entendendo bem. Mas realmente, pra outras versões, outras pessoas tiveram uma experiência péssima com o jogo, tá?
Não, foi. Porque assim, gente que faz vídeo, faz conteúdo. Mas você jogou no PC também? Joguei. Eu no console falava que era pior, né? Eu nem sei. Não, no console eu nem arrisquei, né? Mas a Sandforge mandou pra mim no PC, tá ligado? Cadê Eu você? joguei sempre o The Witcher no PC também. Sim. Aí por isso que pela empresa a gente, pega ali, porque eu sempre A jogo ali. CD Projekt PC sempre foram. Aí tipo assim, aí a mesma coisa do Max. Eu tava com a versão pré-release, acho que tava todo mundo com a versão pré-release, que é antes do lançamento, que a gente recebe pra fazer review, essas coisas. Sim. A gente grava, tudo bem, tudo bonitinho. No final da minha série, deu o Day One Patch, que é aquele patch que tem no primeiro dia que você atualiza o jogo, cagou tudo. Então, tipo assim, o final da minha série, assim, é horrível. Tem bug pra isso aí Nossa, a varejo tá em 27 minutos. É outra perspectiva que eu tenho agora como dev, assim, tipo, mano, às vezes você vai mexer numa coisa no código do jogo, você caga um monte de outras. Sabe? Você corrige um problema, só por que isso ali que os patches você... às vezes... às vezes o patch ele piora por causa disso, mano. Tipo assim, vamos supor, não sei qual que foi, mas vamos supor que no Cyberpunk tivesse um problema, sei lá, com os carros. Aí o cara ele soltou um patch pra aquilo, ele cagou mais 50 coisas. Aí ele tem que achar o problema de onde tá aquela outra coisa que engata na outra, e aí vira uma bola de neve, cara. Acho que foi isso que rolou, mano. Pois é. Porque a build que eu testei tava bem suave. Acho que o Phantom Liberty, ele tá se beneficiando de ser... Eu sei que isso pode tomar uma proporção de um discurso que às vezes é errado, mas falando de forma realista, ele tá sendo lançado só para as plataformas atuais. Sim. PS5, Xbox Series X, Na minha PC, opinião, né? o Cyberpunk nunca deveria ter sido feito marketing em cima de Play 4 e Xbox One. Exatamente. Pra mim, eles deviam ter cara. guardado esse jogo até esse ano e lançado agora. E é aquilo, né, galera? Estamos no meio de 2023. Aos poucos, a gente vai começando a se desvencilhar. Me impressiona até que muitos jogos ainda estejam sendo pra Play 4 e Xbox One. Armored Core Mas eu acho que esse é o efeito pandemia ainda. Total. Galera, acho que eu vou sair fora. Foi uma porcaria, mas os caras... A mensagem também. Eles revelaram um jogo que não lança pra geração atual, só pra Play 4, Xbox One e Switch. Já fala na lata, né? Não, mas esses são os atrasados da pandemia. Não, mas eles fizeram o anúncio do trilogia do Phoenix Wright, que era de 3DS, portada para os consoles da geração passada, não da geração atual. Nossa. Muito louco. Isso é Japão total. Isso é Japão total, gente. Mas você vê, vai chegar um momento que a gente precisa, né, galera, começar a se desvencilhar. E eu sei que é chato porque é caro pra gente no Brasil, né? É caro. Mas eu digo, o Phantom Liberty, querendo ou não, ele vai se beneficiar do fato de não estar na geração passada. Ele só vai lançar pra Play 5, Xbox Series XS e PC. E a gente nota essa diferença técnica nessa demo aí, né? Eu joguei também ali, acho que 20, 30 minutos que deu pra jogar. Eu joguei mais, eu joguei quase 1 hora. Deu uns 45 minutos. A gente dividiu ali e tal. Vocês chegaram na parte do Zelda? Eu encontrei ele. Na verdade, o meu parou ali quando eu entrei no carro com ele e conversei com ele. Eu consegui conversar com ele e joguei mais um pouquinho. Porque eu dei um speedrun lá e deu. Mas aí, eu já... Deu uma luckizada lá. Já deu uma luckizada lá e foi. Mas tipo assim, esse cara que eles trouxeram pro jogo, eu acho que vai ser muito legal. E pra quem tá falando... Tem o Johnny também, tem o Keanu Reeves. Tem o Keanu Reeves. Porque assim, essa DLC do Cyberpunk é antes do jogo terminar. Então você não pode zerar o jogo sem terminar as DLC. Porque assim, eu não vou dar spoiler do Cyberpunk, mas o Cyberpunk, se você chegar no final, é um fim. Não tem pra onde ir. Não, e depois se você carrega o load, ele volta antes da última missão. É basicamente como todos esses jogos de mundo aberto fazem, né? Sim. Então, tem uns jogos que termina a história, você continua no mundo, mas esse aí é o que volta antes do chefão. Você jogou, Max? Joguei, cara. Isso que você falou é bem notável, assim, tecnicamente falando. Porque o que acontece? A geração passada, ela limita. Claro que ela limita. Exato. Porque assim, quando você vai, por exemplo, eu vou fazer um mundo em que eu quero que tenha uma puta iluminação volumétrica linda. Você tem que limitar essa iluminação porque ela não vai rodar na geração passada. E se você faz uma coisa muito over para a geração atual e você tem que capar demais para a geração passada, a galera vai reclamar que capou demais. E não tem como você manter porque você não vai segurar o FPS. Então é uma parada bem complexa aí. E o Cyberpunk, pelo menos a versão de PC, foi atualizando de um jeito assim absurdo. E a Nvidia mesmo, que é parceira da CD Projekt, agora recentemente eles lançaram o patch DLSS 3.0, que tem aquele geração de frames pro IA. Então, tipo assim, se você tem uma placa nova da Nvidia, cara, você consegue rodar muito melhor no PC. Sim. Assim, você consegue fazer aquele path tracing em tempo real. O path tracing animal. Tinha lá. Tipo assim, é absurdo, gente. O Fênix, ele jogou lá, ele não jogou no Summer Game Fest, ele jogou lá em outro canto. Ele conseguiu um furo com o diretor, que inclusive apareceu no bagulho do Xbox hoje, que falou que essa DLC vai influenciar o final. Então vai ter final diferente agora no Cyberpunk depois disso. Eu acho que quando eu joguei tinha 5 finais, eu fiz os 5. Eu também. Eu fiz todos. Aí... A história é maneira. Bem legal. Gente, o Cyberpunk ele não tem uma história ruim, tem uma história fantástica. É só um jogo que
Saiu o jogo daquele em si, jeito. né, Se o jogo não tivesse nenhum bug e tivesse saído ok, pô, ia ser um jogo 80, 90, sei lá. O pessoal que faz review, eu não sei. Agora, sabe o que eu acho muito massa também desses eventos? Porque eu puxei do Cyberpunk, porque eu joguei com a Dev. Ela ia falando comigo, assim, conversando, você poder jogar, testar o jogo junto com os desenvolvedores falando contigo. É muito da hora, cara. A sensação muito massa. Explicando como é que eles fizeram aquilo, o que é aquilo outro. Aí você pergunta, tira uma dúvida, muito massa. E eles cara. são muito apaixonados, né? Quando vocês têm o Remnant 2, tinha uma desenvolvedora lá com a gente, Cindy, o nome dela. Nossa, ela foi extremamente atenciosa. Ela cuida da arte do jogo. Tava lá, a dev, né? E, cara, falando com muita paixão, sabe? Tipo assim, nossa, eu fiz essa criatura, eu fiz esse cenário. E o Remnant 2, ele acabou ficando o primeiro Remnant num certo nicho, ainda é um jogo de nicho, porque ele é um Souls-like, só que de tiro. Mas tá no basicamente. Game Pass, eu acho, né? Ele ficou um tempo, acho que já saiu, mas ele ficou um tempão no Game Pass. Uma galera jogou. Uma galera legal jogou. o jogo, é legal. Legal, cara, um jogo maneiro pra caramba, dá pra você jogar em co-op só, funciona bem. E é muito legal porque você vê a paixão deles, cara. Eles querem que você teste o jogo. Sim, Eles é querem, muito da hora, cara. Entendeu? Porque Muito assim, da hora. gente, pra quem nunca participou de um evento tipo E3, Summer Game Fest, quando a gente vem pra cá, tem lá o estúdio, os caras que criaram o jogo estão lá, os pessoal que é mais alto, assim, da cadeia dos produtores. E eles estão lá, aí essas demos guiadas que a gente fala que tem os desenvolvedores do nosso lado, a gente põe um headset, eles põem um headset às vezes. E ficam falando. E eles ficam falando no nosso ouvido lá, o bagulho inteiro. É tipo comentários do diretor, né? Quem comentou isso? Acho que foi o. Mas só que é ao vivo. E é tipo assim, você fala pro cara. Aí o cara é da França, o cara é da Polônia, o cara é da Dinamarca, o cara é não sei da onde. Cara, muito da hora. É muito legal, cara. A experiência é muito diferente. Ó, tem. Voltei. A vantagem do dash do samurai é que o cooldown é menor? É independente um cooldown do outro. O do Reaper, se eu for pra trás, eu não posso ir pra frente. Apesar que o outro eu vou pra qualquer lugar. Né? Eu acho que o do Reaper é melhor.
とえ迷いが消えずとも真理抜刀さらなる高みへ無駄なことをどうだやる倒れこの剣すべて込めるやどうだ倒れそこや勝ち続けようたとえ迷いが消えずともDeixa eu ver. Ah.ええ、さらに上達したようですね。Ô, vou sair fora, quiser. Falou, velho. Boa noite. Boa noite.
勝ち続けよう。たとえ迷いが消えずとも。真理抜刀。タロットを通りさらなる高みへ。シルキャッカと行くぞ。無駄なことをこの覚悟すべて込める。Easy. 勝ち続けよう。たとえ迷いが消えずとも。力をうまく扱えるようになりました。Okay.はい、いつでもそばにいますよ。ありがとうございます、アドミンさん。これからも精一
I mean, there you go about the XQC drama. I mean, if you're talking about the stuff with Adept, I just think I think it's sad. It's just weird and sad, and it's just awful. Office room. Okay. I'm getting out. Thank you for helping out. He stayed the night at the place, what the fuck? I know, like, he should have expected her to be literally so insane that she would take pictures of her hand with a ring that she says that he bought next to him while he's asleep. Like, I'm sorry, but he just expected her to be a normal human being. And yeah, big L on that one, huh? I completely support him, by the way. It seems like Adept is totally wrong in every regard. It's incredible what people can get away with whenever they lose all sense of dignity and self-control. You know, a crazy girlfriend or a crazy boyfriend will absolutely, completely obliterate your life. Like, you know, like you know what a succubus is? Like in like ancient mythology, is that they fuck you until you die. They suck every bit of life force out of you until you are a lifeless husk and you collapse on the ground dead. And that is what they are. Erro de procedimento. Você foi no VAR também ou não? Eu trabalhei bastante no VAR em 2018. Quando começou, né? É, porque agora tem um quadro específico de VAR, né? FIFA. Quando começou o VAR, eu trabalhei muito na Comebol, assim, ainda não tinha esse grupo, e geralmente eram os mesmos árbitros que apitavam que trabalhavam. Trabalhei bastante. Eu gostava de fazer VAR lá. É legal, cara. Assim, mas é uma atenção, parece que maior assim do que tá no campo. Porque não pode ter erro, né? VAR, porque ali você tá... Cara, no VAR, errar, na minha opinião, é inadmissível. Cara, tem vídeo. E assim, é uma sensação diferente, assim, cara. Porque quando existem situações protocolares de entrada do VAR, de pênalti, cartão vermelho, o cara tem que estar muito atento, tem que seguir um protocolo, tem que mandar as informações corretas, as considerações corretas pro árbitro, entendeu? Pra não ficar... Vamos então falar do VAR um pouco? Opa. Você é antes e pós-VAR, né? Fala pra gente a sua avaliação assim, da ferramenta. Você não, fez antes, fantástico, cara. Assim, a gente não pode... O futebol mudou muito, assim. Ele ficou muito mais rápido. Muito mais rápido. Existem situações... Para um lixo. Você não consegue, às vezes, ver. Pela dinâmica. Às vezes a bola bate na mão do jogador, mas o corpo do cara tá na frente, você não... Você nem viu. Você tem um feeling, assim, mas você não teve a visão da jogada. E aí, como a gente tava falando anteriormente aí, se decidir uma Copa do Brasil para quem vai 50 milhões, às vezes um erro humano, cara, que o árbitro às vezes não conseguiu ver, é muito injusto. Você impacta demais na receita dos clubes, na sequência. E pro próprio árbitro, né?
Isso, às vezes, o árbitro fica manchado aí por uma decisão que, às vezes, se tivesse o VAR, não ocorreria. Então é muito bom, cara, assim, é uma ferramenta nova, né, e a gente que foi implantada aqui no Brasil, acho que foi o primeiro país da América do Sul, e acho que o Brasil, se eu não me engano, é um dos países do mundo com mais jogos de VAR. Não, pô, eu acho que ano passado o VAR não tava na primeira fase da Libertadores, incabível isso, né, pelo menos esse ano já botaram. Tinha muitos países aí, europeus também, que não tinham VAR. Então é fantástico, cara, uma ferramenta que com certeza o futebol não volta mais. Desde que começou em 2018 até agora, o VAR já evoluiu? Tô falando tecnologicamente falando, ou ainda é o mesmo? Evoluiu. Evolui tudo, né? A ferramenta evolui, os árbitros evoluem também, porque quando você tem uma gama, consegue fazer um trabalho como a CBF faz, a Federação Paulista faz, de orientação para todo mundo seguir a mesma linha, dificilmente sai da curva, entendeu? E quando o VAR chama, né, nas situações protocolares lá, geralmente ele chama com um certo nível de certeza ali, e acaba de fato no seu caso lá, que geralmente avaliza o... Well, today's news is absolutely fascinating. Do you remember the story that was circulating quite recently that apparently some bigwigs at Square Enix were really worried, almost panicking about Final Fantasy XVI pre-orders? Well, we've got some clarity to that story as well as, of course, the demo being out, because there's a lot to talk about there. Also, a fairly interesting situation with Square Enix sort of having a competitor to Splatoon that everybody laughed at, but maybe actually does have something going on with it. And then the situation with Ubisoft. Things looked really goddamn dire, but now they've actually showed off some of their longer term projects, and there's plenty worth talking about there. And for a wild story, the Embracer Group has entered restructuring. And this actually does impact quite a lot of games. And if you're interested in Space Marine 2, that's Embracer. Anything that Gearbox makes, like Borderlands, that's Embracer. And so many other things because they are so goddamn humongous. But not as humongous as the benefits from today's sponsor. Gonna level with you, I've got a pretty big case of gamer brain. So, I'm fixing that. And algorithm, which is really going off an annual update. And this was quite relevant then, because sales for the ffxiv remake had apparently slowed faster than expected. So they're probably wanting to push up their marketing for this game to increase the mind share and increase the sales. So basically an initial story of some bits of evidence looking not particularly great for a game that a lot of fuss was made about this, but to quickly move on, the pre-launch celebration and it then became quite clear that Square Enix's plan was one of shock and awe, a massive marketing burst that hit 2 weeks before release. Many influencers were in fact flown out and given a bunch of deals, right, being able to make content, basically freshly revealed demo for the game, more merchandise was revealed that was given its own full showcase outside of the PlayStation exclusive marketing deal. And for some color on the influencer side, as an example, Dermot loved it so much that he played the combat style stuff despite not having a sponsor. Lyrics in this chat were absolutely loved, right? So 25,000 viewers. I've never been this hyped up by a demo. It was almost like a movie in itself. It was the perfect display of what the game is. And when you say that to 25,000 people, and those 25,000 people then say that to their friends, that is incredible viral marketing. Now, a lot of this makes sense. We actually had another industry insider
enough, get some words from the mouth of Square Enix marketing director. And this is what he said. So our source basically said that they should know that the rumor is about Square Enix Japan being absolutely terrified about low pre-order numbers, and that this person is not from the Japan office. But with that disclaimer said, this is what they said. Pre-orders are within expectation. The marketing director for ffxiv is aware they are facing a lot of competition for video game players' attention and purchases this year. Quote, they're spoiled for choice in the market right now, but, quote, pre-orders are tracking and they feel they just need to push the title more. Of course, this was the demo is out, the demo was gone amazingly, I think, in terms of people's and maybe wasn't that a good shot. It's a situation of like, right, there are so many games, so many things vying for games. The release date for our game is fairly close to when a lot of games are being announced. There's a lot of news going on. Maybe that's why they just decided to go hyper hard within 2 years. Likely to make it some sort of large cultural event. And to be honest, if the strength of the demo is anything to go by, I think this game will be just fine. Certainly seems to be better than the other troubles seen. And the marketing has been big. As an example, the Champions League final is set to reach 450 million broadcast viewers worldwide. The minute-by-minute average audience is about 150 million. So that's pretty big for your, your big live TV trailer. Now, as for the demo, it's kind of key, because your progress in the demo actually does carry over to the main game. This means you can get started early without feeling like you're going to be compromising your experience or wasting time. Funnily enough, with our demo for the Pale Beyond, you're actually able to do that as well and transfer your save over to the main game. I think it's a really good feature the devs should do when they can. The demo is then allowing them to sell people in the new combat style, right? The demo actually includes basically a combat arena demo that is separate from the story if you just want to go and engage in the new combat system, which, by the way, I've been talking to Matt about it, and he's basically extremely glowing. They've simplified a few things, I think, for accessibility, but what works is just how goddamn good it all feels and comes together. Also, the demo can sell people on the new tone and direction, which the developers and players are calling a bit more Game of Thrones inspired. Now, you should remember, whenever you hear Game of Thrones, obviously, we all think about, I guess, the writing really declining from season 5 to 8, especially season 7 and season 8 just being, especially 8, being shit shows from a writing perspective. I would say, though, go less TV show adapted by those two morons, and go more George R.R. Martin-like world building. Things happening, right? Things feeling a little bit more grounded, a little bit more gritty. I think that kind of thing. And given how a lot of this team has been extremely successful with their narratives in FF14, I would feel highly confident they would be able to pull that tone off very, very successfully. There is a bit of a criticism of the demo that does have some people worried, though, that performance is sometimes not consistent. So if it's not consistent, but Square Enix themselves said that, oh no, this is going to be a great day one, because they were very bullish about how good the day one experience is going to be. So a few people have kind of, they're a little bit worried that there have been some FPS hits, which certainly we don't want to have happen. Right, that's the situation. Overall then, what's up with this story? I think that this game's probably going to be fantastic. I get the feeling it's going to be extremely impressive in a way that I suppose a lot of FF games maybe haven't been. I just think that this game will be able to hit a far broader audience than some previous FF, certainly at least in the HD era. So, going to be fascinating. I can't wait to play it. To move on then, don't judge a book by its cover apparently, because one of the things that used to be good, at least with E3, is the idea that no matter what was shown off at a showcase or whatever, people could actually play games and share their opinions. People have played Foam Stars, and apparently, between the controls, between the way that foam is like a very 3D, like physical object, and the character abilities, it actually is a game that is worth playing, that people are really enjoying. So an example then of people actually playing the game, and I think that cutting through a lot of the initial sort of reactive discourse. And there's another example of that happened. It was one that disappointed me. It was a lot of people being seemingly very angry at Prince of Persia: The Lost Crown. I suppose thinking this isn't a real Prince of Persia. Of course, this is people who don't understand that
Prince of Persia was a 2D side-scroller. That Prince of Persia, the Sands of Time that you're thinking of, that's not the first Prince of Persia. That being said, the Prince of Persia remake, that was a bit of a disaster. Seemingly, a development has been rebooted in that. So this game did not actually get the best reactions to the trailer, but actually, it is seemingly fantastic from what people are saying. And that should not be surprising, actually. It's made by Ubisoft Montpellier. Now, they did the Rayman games. Those Ubisoft Rayman games are absolutely fantastic. The 2D ones. The art is gorgeous. The gameplay is really great. Looking at the demo, honestly, the combat in this seems really fun. Just overall, a great example of reactions, sometimes not useful. It actually turns out that Foam Stars and Prince of Persia: The Lost Crown are, well, being well received by people who have actually played them. Next thing, it's been a very doomer situation for a very long time with them. They've had to delay so many titles, and they've had so many misfires. It could be, though, that things will be a bit stronger. So the Ubisoft Forward Showcase was certainly a statement of intent saying, yeah, we're releasing games. They've got near monthly releases from now until summer 2024. And let's get into that. So, XDefiant, right? It's spiritual successor to a certain era of COD. Very much made, very much developed with that community. It's been very well received.
E